WhatsApp 988895970 e Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 3 da tarde, mais 2 minutinhos. Claudinei Corsi. Tarde, mais 3 minutos em Campinas. Olá, muito boa tarde para você. Ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. A partir de agora, mais uma grande jornada esportiva. A segunda jornada deste sabadão, 25 de fevereiro de 2023. Hoje pela manhã você já conferiu a vitória da Ponte Preta em cima da Lemense 2-0 com Carlos Corsato, Frank Francisco e André Luiz. A partir de agora, você ligado aqui nos canais Futebol Interior, através do nosso canal do YouTube oficial, também através da nossa live no Facebook, no canal de áudio do nosso site, também no app para Android, que você com certeza já baixou aí no seu celular, e também através do Rádiosnet, Tudo Rádios e CX Rádio. Sejam todos muito bem-vindos à nossa jornada esportiva. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. 3 da tarde, mais 4 minutos, 3 e 4. Daqui a pouquinho, às 4 da tarde, a bola rola no Estádio Municipal Walter Ribeiro, na cidade de Sorocaba, para um jogo importantíssimo, para um jogo decisivo na vida do Guarani. Tem Internacional de Limeira e Guarani que vão se pegar, e os dois precisando da vitória nesta tarde de sábado.
Você vai curtir todas as emoções aqui com a narração dele, Lucas de Souza, os comentários do nosso presidente Wagner Ferreira e as reportagens do Garotinho de Valinhos Vinhedo e adjacências, Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença do nosso samurai, Felipe Marques. A coordenação de esportes por aqui é de Carlos Corsato, a direção executiva é de Elcio Paiola e a direção geral é do Dr. Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior e também dos nossos patrocinadores, quem desde já agradece o carinho da sua audiência é Claudinei Corsi, desejando a você, torcedor de futebol, em especial a você, torcedor do Bugre, uma grande tarde de esportes junto à equipe dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Em nome de Store Colchões, Ovos Satoshi, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridger Comunicação Integrada, Jump Esportes e Pizza do Dadá. Eu vou girar os primeiros e principais destaques aqui nesta jornada esportiva. E às 3h06 da tarde eu começo com o primeiro destaque do Bugre. Que coisa, hein, Guarani? É mais sofrimento para o seu torcedor. É o torcedor, mais uma vez, torcendo para o Guarani não descer de divisão. Que sina, hein, Guarani Futebol Clube? Que sina, hein, diretoria do Guarani Futebol Clube? Que sina, hein, jogadores do Guarani Futebol Clube? Será que vocês vão conseguir algum dia dar um pouquinho de alegria pro torcedor do Bugre? Tá difícil, hein? Mas a gente não desiste. A gente vai com o torcedor, a gente torce, a gente briga e a gente quer ver o Guarani bem. Só que depende muito de vocês, diretores, jogadores, técnicos. Dá uma ajuda aí, por favor. O primeiro destaque do Bugre chega na voz dele, Albert Cavalcante. E aí, Albert, tem destaque ou já tem o Bugre escalado? Diz aí, boa tarde. Boa tarde, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca, ao nosso DJ Felipe Marques e a você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior. Claudinei Corsi, o Guarani está definido e escalado para o confronto super decisivo na vida do Guarani nesse Campeonato Paulista, hein? Primeiro turno. O Guarani aí, primeira parte do campeonato, o Guarani já está com uma decisão. Já não chega a primeira decisão, a segunda, né? Que a primeira da Copa do Brasil foi perdida nas bolinhas. Agora estamos aí, né? A 2 passos do paraíso, entre aspas. Temos essa partida contra a Inter de Limeira, importantíssima, e depois temos o jogo contra nada mais, nada menos que o Palmeiras, né? Lutando para estar a melhor classificação, lógico, está classificado, mas pensando nas fases subsequentes. Então o Guarani, com seu técnico interino, Moisés Moura, é isso mesmo, o técnico Mozart Santos, que foi demitido na rodada passada, depois de uma vitória sobre a poderosa, uma derrota sobre a vitória sobre o Guarani, né? A Ferroviária venceu por 1-0, o técnico Mozart Santos foi demitido no sábado, porém, entretanto, isso é uma nota só no domingo, né? Mas, na verdade, todos nós sabíamos da imprensa que o técnico Mozart Santos foi demitido. Então, vamos lá, né? O técnico Moisés Moura, interino, sub-20, ele que tem 43 anos, ele que tem, né, o Claudinei Corsi aí, 2020, ele começou a sua carreira no futebol como treinador. Ele era técnico do sub-20 do Braga de Portugal. Então, o Guarani vem definido e escalado assim: goleiro Tony, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castan, Jamerson, Wenderson, Richard Rios, Giovanni Augusto, Bruninho, Bruno José e Gênesis Claudinei Corsi. Esses são os 11 que estão em campo para tentar aí, Claudinei Corsi, tirar o Guarani dessa situação. O Albert manda um repeteco do Bugre aí para pegar a Inter.
Vamos lá, o Guarani vem definido e escalado pelo técnico Moisés Moura dessa seguinte ordem: Tony, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castanho, Jamerson, Wenderson, Richard Rios, Giovanni Augusto, Bruninho, Bruno José e Gênison, Claudinei Corsi. Legal, e o destaque da Inter de Limeira, qual é, hein, Albert Cavalcante? É, o Pintado ganhou opções para o jogo. O zagueiro Wellington e o meia Fernando Canezinho e o atacante Everton Brito, recuperados de problemas físicos, estão à disposição, mas devem começar no banco. Na zaga, com Douglas lesionado, João Paulo deve ficar com a vaga do Leandro Silva. No ataque, Jonatas pode entrar no lugar do Krigor. A Inter de Limeira, né, teve que levar o jogo para Sorocaba por conta da interdição, Claudinei Corsi, do Major Levi Sobrinho, né, o Limeirão, que ficou com estragos, né, após a forte chuva no último final de semana. Uma cratera se formou no Limeirão e a semana foi de muita indecisão aonde ocorreria a partida, Claudinei Corsi. Tá muito bem, tá aí o primeiro destaque do Guarani, o Albert já trazendo a escalação como joga o Bugre contra a equipe da Internacional. E o destaque também da Inter, como eu disse, jogo de vida ou morte para as duas equipes. E os canais Futebol Interior têm opinião, é opinião esta tarde para Inter e Guarani. Guarani e Inter é do nosso presidente Wagner Ferreira. Wagner Ferreira, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. E aí, Vagnão, técnico interino, precisando da vitória, muda-se o mando de jogo. O que é que podemos esperar desse Inter Guarani? Boa tarde, Wagner. Tá ligado aí? Vamos ver. Troca um pouquinho com o Lucas ali, Wagner. Vamos ter certeza do microfone aí? Aí, vão nesse. Então, muitos assuntos para essa jornada esportiva, começando pela motivação da transferência do jogo. Durante a semana, eu ouvi o presidente da Inter dizendo que não havia problema nenhum, poderia até mandar o jogo normalmente no estádio Major José Levi Sobrinho. E a federação esteve presente e, no entanto, vetou o estádio para esse jogo. Eu senti nas entrelinhas que a federação está querendo, de uma forma ou de outra, reparar um erro que fez contra o Guarani, ou com o Guarani, com relação à Copa do Brasil. Né? Se deu aquela vaga para o Botafogo, tirou a vaga do Guarani, e agora se sentiu na obrigação de dar uma mãozinha, entre aspas, para o Guarani. Agora, por que uma mãozinha? Porque o jogo não será na casa da Internacional, será em Sorocaba, onde o Guarani jogou recentemente e ganhou o jogo. Então, queira ou não, o Guarani eu acho que leva vantagem nesse confronto aí contra a Inter de Limeira. Muito embora a Inter tenha estado lá desde o começo da semana, né? O Pintado levou o time para lá, para fazer um treinamento lá na cidade. Inclusive, o Pintado aqui, tô vendo a escalação, mexeu muito no time, mexe na defesa, no meio-campo e no ataque. E o Guarani, com esse técnico que não me agrada, não gosto do Moisés Moura. Ele, quando foi apresentado como diretor na Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi um fiasco. O Guarani foi uma decepção na Copa São Paulo, o técnico era ele. Aliás, só complementando, né, o Albert disse 2 derrotas, já são 3, né? Copa São Paulo, Copa do Brasil e chega nessa instância aí do Campeonato Paulista, né? Agora, como o técnico tem uma importância relativa na vitória ou na derrota, ou no empate, vamos esperar que os jogadores, que para mim são os melhores escalados aqui, pela escalação fornecida pelo Albert. É a melhor escalação, Wagner? É a melhor escalação. Não tem ninguém melhor no banco que pudesse estar jogando aqui. Pelo menos. É esse o time. No meu ponto de vista. É esses caras que tem que se virar. É esse o time. Inclusive sem o Isaac, que desde que voltou, não voltou bem. O volante lá, o Matheus Barbosa, que fez aquele gol contra a Portuguesa, achamos o novo Zito, nada disso. Ele fez aquele gol contra a Portuguesa e depois nos jogos seguintes, mais nada. Então, eu acho que correto, inventaram, né, uma confusão para ele, né? O Matheus Barbosa, ele sentiu a panturrilha, por isso que ele está fora. Isso aqui vamos acreditar no departamento médico do Guarani, que seja isso. E o Anderson, sei lá, não é grande coisa também, mas evidentemente que entre um e outro, acho que o Anderson está bem escalado. O goleiro é aquele mesmo, a defesa volta a ser a titular, o ataque com Bruno de um lado, Bruninho do outro e o Gênison no comando de ataque, então aí não faço restrição nenhuma. Eu espero que o Guarani consiga ter aproveito dessa situação. O time, no papel, superou o time da Internacional.
Esse meio campo aqui é muito forte, né? Com o Richard Rios, com o Giovanni Augusto, com o Bruninho do lado esquerdo e o Bruno José também ajudando pela direita. Então acho que o Guarani tem tudo para fazer um bom jogo. Eu arriscaria dizer que o empate seria bom resultado para os dois. Mas eu estava olhando a classificação... É perigoso, hein, Wagner? Pois é, para o Guarani serve, para a Inter serviria, também serve. Acontece que a Inter está num limiar de rebaixamento e chance de classificação. A Inter tem 10 pontos e tem o Santos pela frente, o Bragantino e o Botafogo com 14. São 2 jogos a disputar, pode chegar a 16. Então vejam que para a Inter talvez não seja interessante. Mas eu não descarto não um empate de 1-1, os dois saírem abraçados desse jogo. Muito bem, tá aí a opinião de Wagner Ferreira, vai comentar o jogo aqui nos canais Futebol Interior. E eu pergunto para você, Felipe Marques, quem é que vai narrar Inter e Guarani aqui? Lucas de Souza. É esse aí que está reverenciando você, torcedor de futebol. Lucas de Souza, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. A sua expectativa para Inter e Guarani, Lucas. Boa tarde, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca aqui, Wagner Ferreira, Albert Cavalcante, a nosso querido Felipe Marques, modulando os médios, graves e agudos da nossa transmissão. E a você, amigo ligado e conectado aqui nos canais Futebol Interior, seja bem-vindo, a casa é sua. Do Iapoque ao Chuí, futebol é aqui nos canais Futebol Interior. Ney, expectativa lá em cima, jogo decisivo para o Guarani que vai para campo, né, com o que tem de melhor, daquilo que é possível, né, o técnico Moisés Moura utilizar, né, dentro das opções de elenco. Concordo com o presidente, talvez Moisés não seja a melhor opção de treinador para o Guarani, mas é o que dá para fazer nesse momento. Já foi falado em entrevista coletiva, o Guarani só procura um novo treinador após o processo eleitoral. Enfim, tem 2 jogos do Guarani para poder se livrar dessa situação da qual o Guarani não poderia estar, né? Um clube do tamanho do Guarani, uma camisa como essa, que é uma camisa muito poderosa do nosso futebol, o único campeão do interior do futebol brasileiro, não poderia mais uma vez viver essa situação. Mas, por N motivos, infelizmente, mais uma vez vivenciando esse perigo de cair. Mas, como eu disse ano passado, e repito agora esse ano 2023, o verde é a cor da esperança e com o Guarani estaremos até o fim. Ney, rapidamente, queria agradecer. Hoje eu completo um ano. Não vai chorar, hein? Não. Completo um ano aqui nos canais Futebol Interior. Dr. Arthur Eugênio Matias está lá nos acompanhando. Carlos Corsato, a você, ao Wagner Ferreira, ao Albert e a todos que puderam... Você não vai falar do Elcio? O seu Elcio também, com certeza. Porque minha vinda para cá hoje, né, não é só aqui nas transmissões, mas também na redação do Futebol Interior. Então eu só tenho a agradecer pela oportunidade. Muito feliz e honrado de vestir a camisa dos canais Futebol Interior e estar aqui com essas feras da imprensa campineira. Ney, muito obrigado. Nós é que agradecemos, parabéns então por um ano de Futebol Interior para Lucas de Souza, completando um ano hoje, quem sabe, né, o Guarani dá um presente para o Lucas de Souza nesse um ano, né? Aquela saudação inicial que é costumeira, né, já é padrão, característica do Lucas. Me lembra o centroavante Pedro, né, do Flamengo. Como é que é mesmo? Não é essa não, é aquela assim. Tem... Aquela lá é tipo estilo árabe, né? Estilo árabe, é isso aí. São 3 da tarde, mais 17 minutos. E eu vou lembrando a você, torcedor que está ligado com a gente aqui, através das nossas redes sociais. Tem também o nosso WhatsApp 19 98989 3526. 98989 3526. A nossa live no Facebook. Também o nosso canal do YouTube. Você manda sua mensagem e automaticamente você, que é aqui de Campinas e das cidades da região, vai estar participando do nosso sorteio. Você pode ganhar um corte de barba e cabelo para ser utilizado nas segundas, terças e quartas lá na Alfa Barber Club, a sua barbearia que você vai dar aquele tapa no visual, né? Alfa Barber Club, na Rua dos Alecrins, número 46, no Cambuí. O telefone lá é o 3255-2101. Rapaziada, hoje, sabadão, trabalhando lá e ligados aqui na nossa transmissão dos canais de Futebol Interior para Internacional e Guarani. O ouvinte que ganhar vai ter que confirmar no fim do jogo que está ouvindo o nosso sorteio, tá certo? Mas todo mundo que participar com a gente vai estará concorrendo a este corte de barba e cabelo especialíssimo na Alfa Barber Club, a sua barbearia, ali na Rua dos Alecrins, número 46, no bairro Cambuí, aqui em Campinas. Mandando aqui um grande abraço para o Gustavo, o Leandro, o André, o Luiz André e também o Rodrigo. Rapaziada esperta, todos os artistas lá do corte de cabelo e barba da Alfa Barber Club.
Jornada Esportiva Canais Futebol Interior, 4 da tarde, a bola rola. Tem Internacional e Guarani. Por aqui nós falamos em nome de Estor Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirantes. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Aguarde, vem por aí novidades da Prone Alimentos, hein? Ridger, comunicação integrada do meu amigo Danilo Palma. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. E pizza do Dadá, hoje é sábado, é dia da pizza. Ligue e peça 3744-2121, pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Rápido intervalo, apenas informando que Água Santa e Botafogo já estão correndo atrás da bola há 21 minutos do primeiro tempo, 0-0. Rápido intervalo e a gente volta já já com a participação de Arthur Eugênio Matias. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Rolê. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente. Online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 39 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol!
3 da tarde, mais 24 minutos, 3h24, de volta com a nossa jornada esportiva, direto e reto para a participação de Arthur Eugênio Matias. Arthur Eugênio. Vamos falar de Guarani e Internacional de Limeira? Eu consegui montar um combinado interessante de jogadores que jogaram tanto no Guarani como na Inter de Limeira. E um detalhe, Guarani e Inter de Limeira, confronto novo em termos de futebol paulista. A Inter conquistou acesso em 1978. Olha, um time da Inter que conquistou acesso em 1978 e somente a partir de 1979 é que Guarani e Internacional passaram a se enfrentar de forma oficial. Um combinado de jogadores que atuaram no Guarani e na Inter de Limeira. O time ficou assim: Silas, o goleiro; defesa, João Luiz, Jorge, Valdir Carioca e Almeida. O meio-campo, Salomão, Manguinha e Ademir Melo. Um ataque interessante: Tato, Lola e Ziza. Técnico dessa seleção, Pepe, o lendário Pepe. Conquistou acesso no Guarani em 1991 e campeão paulista pela Internacional em 1986. E o Manguinha, campeão no Guarani, campeão na Internacional. Vamos falar de posição. Silas, o goleiro, campeão paulista pela Internacional em 1986. No final de carreira, Silas esteve no Guarani em 1991. Campeonato Brasileiro da Série B, mas no Guarani, já em final de carreira, não foi bem. Nesta foto, Silas está dando uma entrevista para o Edivaldo Tites, da imprensa de Piracicaba. Na lateral direita, João Luiz, outro campeão paulista pela Inter. João Luiz esteve no Guarani em 1982 e também não foi bem. Curiosidade: em 1982, quando veio para o Guarani, João Luiz atuava como meia ponta de lança. Somente depois é que ele foi fixado como lateral direito e um grande lateral. Jogou do Palmeiras, jogou em Portugal. Dupla de zaga. O primeiro zagueiro é Jorge, que veio do São Bento de Sorocaba. Jogou no Guarani, foi para o Santa Cruz de Recife e depois esteve na Internacional, completando a zaga, Valdir Carioca. Valdir Carioca hoje mora em Taubaté e participou do ótimo time do Guarani em 1986, vice-campeão brasileiro. Somente não foi campeão, pois foi garfado por José de Assis Aragão. Olha uma imagem de Almeida no melhor Guarani de 1982. Excelente campanha no Campeonato Brasileiro. Terceiro colocado. Em pé, o Wendel, o goleiro, Jaime, Júlio César, Amaral, Edson e Almeida. Agachados, Lúcio, Hernani Banana, Careca, Jorge Mendonça e Capitão. Meio campo, Salomão, Manguinha e Ademir Melo. Olha o Salomão num jogo da Inter contra o São Paulo. Salomão divide bola com Everton, que também jogou no Guarani. Salomão chegou ao Guarani na venda de Renato para o São Paulo. Surgiu bem nas categorias de base da equipe do tricolor do Morumbi. No Guarani, Salomão foi mais ou menos, mas na Internacional foi muito bem. Negociado com o Cruzeiro e jogou muitos anos no exterior. Hoje, Salomão mora em Araras. Completando o meio-campo de um lado, Ademir Melo. Neste combinado, é o único falecido. Você vê uma imagem de Ademir Melo no time da Internacional, que conquistou o acesso em 1978. Ademir Melo é o penúltimo agachado. Em 1975, emprestado pelo 15 de Piracicaba, Ademir Melo jogou no Guarani. Nesta foto, fixa a foto, produção. O Vininho é o segundo em pé, depois do goleiro Lula. Vininho,
zagueiro, teve uma meteórica passagem também pelo Guarani. Completando o meio-campo, Manguinha, Edson Aparecido Acedo. Manguinha foi campeão brasileiro pelo Guarani em 1978. Inclusive, olha a foto da final. Ele é o penúltimo agachado. Ele jogou a final no lugar de Zenon, que estava com 3 cartões amarelos. E na Internacional, ele era titular absoluto. Nesta foto, Internacional, campeão paulista em 1986. O Manguinha é o 5º em pé, logo depois do goleiro Silas. No ataque, Tato, ponta direita, revelado pela Internacional, muito bem na Internacional, foi para o Palmeiras e depois, quando o Guarani vendeu Neto para o Palmeiras, Tato veio para o Guarani. Olha uma imagem de Tato jogando no Guarani em 1989. Guarani São Paulo. Tato divide bola com Nelsinho. No ataque, Lola, um dos principais jogadores dos anos 1970. Lola chegou ao Guarani para o Campeonato Brasileiro de 1973, vindo do Atlético Mineiro. Depois esteve no México e em final de carreira, vindo do Grêmio Maringá, Lola jogou na Internacional e depois foi para o Corinthians de Presidente Prudente. Na ponta esquerda, o ótimo Ziza, um dos principais pontas do Brasil nos anos 1970. Revelado pelo Juventus, Ziza chegou ao Guarani e em 1977 foi negociado com o Atlético Mineiro. Jogou no Botafogo do Rio e depois na Inter de Limeira, onde ele parou de atuar, passou a ser preparador físico do técnico Pepe e durante muitos anos esteve no Oriente Médio, um Guarani com Ziza de ponta esquerda para a torcida bugrina. Guarani 1975, em pé, Joãozinho, Bessa, Amaral, Flamarion, Odair, lateral direito, Cláudio, lateral esquerdo. Agachados, Hamilton Rocha, Davi, Zé Carlos, Alexandre Bueno e Ziza. Davi também jogou na Inter de Limeira. Este, o combinado, Guarani e Internacional. Ficou um combinado interessante, uma equipe até que razoável. Silas, João Luiz, Jorge, Valdir Carioca e Almeida, Salomão, Manguinha e Ademir Melo, Tato, Lola e Ziza. O técnico, eu coloquei o Pepe, mas poderia ser também o Carlos Gainetti. Nicolás, coloca aí uma foto do Carlos Gainetti, que foi muito bem no Guarani em 1986 e que também comandou a Internacional de Limeira. E no final, uma homenagem a um jogador revelado pelo Guarani e que logo no início de carreira foi emprestado para a Internacional em 1975, na retomada ao profissionalismo da Internacional de Limeira. Ricardo Coscorão, lateral revelado pelo Guarani. Em 1975, ele disputou a 2ª divisão pela Internacional. Na época, o acesso estava congelado. Você vê uma foto de Ricardo Coscorão, dos jogadores, ele é o último em pé. O goleiro é o Doná, já falecido, que jogou no Palmeiras e no 15 de Piracicaba em 1976. E agora, uma foto de Ricardo Coscorão em 1973, jogando no Guarani. Guarani em 1973, em pé, Tobias, Moacir, Jair Pisserni, Amaral, Flamarion e Ricardo Coscorão. Agachados, Barnabé, Amauri, Washington, Zéito e Jader. E hoje, Ricardo Coscorão, imagem recente. Jogou muito bem no futebol do Nordeste. No Ceará, Sport Recife, Ferroviário. Aqui no futebol interior, um combinado, Guarani e Inter de Limeira. Quer falar de algum assunto que você tem na memória
Quer que eu recupere a história de algum jogador? Fale aqui nos canais do futebol interior. Se a notícia é de futebol e não está no futebol interior, é fake news. Sempre aqui no futebol interior. Legal, muito obrigado, Arthur Eugênio Matias, 3h34, trazendo histórias aí de Internacional e Guarani. Daqui a pouquinho, 4 da tarde, a bola rola no Walter Ribeiro. Isso mesmo, em Sorocaba, no Walter Ribeiro, tem Internacional de Limeira e Guarani. Não deu para jogar lá no Major Levi Sobrinho, porque caiu um raio lá, que eu vou dizer um negócio. O raio que caiu lá não foi fácil. O Albert traz mais uma informação do Bugre aí, Albert. O retorno, né? O retorno após a escalação, né? O retorno do Leandro Castan e o lateral esquerdo, o Speed Jamerson, né? Eles voltam nos lugares de Alan Santos do Titi. E o Matheus Barbosa, que está fora, né? Recebemos no Kit Press que o Matheus Barbosa ele sentiu uma lesão na panturrilha e ele está fora. E no departamento médico estão também o Maurício Kozlinski, né? Que já faz um tempo também, né? Ele vai e volta. O Derek e o Mike estão ainda em transição. Albert, fora. Com tudo isso, qual é o banco do Guarani aí? Passa pra gente, Albert. Vamos lá, no banco de reservas do Guarani, hein? Pasmem, hein? Prestem atenção nesse banco de reservas. Vinícius, Ivan Alvarinho, o Alan Santos, Titi, Vilela, Lima, Isaac, Felipe Crisman, Rafael, ele apareceu, hein? Menino Neilton e o NC11, o nosso Nicolas Careca, Claudinei Corsi. Apareceu os meninos da base. Pois é, né? Faltou o Theo aí, né? Sim, faltou o Theo, mas o Felipe Grisman já fazia... Apareceu na primeira, na segunda roda, depois sumiu. Não sei, né? Deve ser o homem, entre aspas, né? Os de confiança do técnico agora, Moisés Moura, né? Técnico do Sub-20, né? Que fez a copinha, né? Claudinei Corsi, que não passou pelo menos ele conhece os garotos, né? Mas conhecer é uma coisa, colocar pra jogar é outra, né? Outra, bem diferente, né? 3h36, Lucas de Souza, você que também é plantão esportivo, informa aí o jogo que está correndo, Lucas. Muito bem, temos 37,5 da primeira etapa. Por enquanto, Água Santa e Botafogo vão empatando lá no estádio Arena Inamar, em Diadema. Jogo que vale a classificação para ambos os times, Claudinei Corsi. Diga, Wagner Ferreira. Pois é, Botafogo que está com técnico novo, né? Com a saída do... hoje tá o José Leão, né? Ainda o interino, mas Adilson Batista chegou, né? Era isso que eu queria. Notícia que você acompanhou em primeira mão nos canais, no portal Futebol Interior. Ô Claudinei Corsi, nós falamos aí, né, dos destaques. Eu sei que você tem a sua pauta, Claudinei Corsi, mas eu queria dar uma passada pro torcedor. Você tem convidado, hein? Exatamente, mas rapidinho, Claudinei Corsi, eu queria dizer a situação do Guarani hoje, né? O Guarani pode, possivelmente, eliminar a sua chance de rebaixamento caso vencer hoje. Correto? Ganhou, mas não é bem assim, viu, Claudinei Corsi? Porque é o seguinte, se o Guarani vencer a Inter de Limeira, que tem 10 pontos também, tem que torcer para um time entre São Bento, que tem 9 pontos, Ituano e Ferroviária com 8 pontos, não vençam. Né? Com essa combinação de resultados, o Guarani chegaria aos 13 pontos, com 4 vitórias e garantiria a permanência no Paulistão, já que não poderia ser mais ultrapassado pela Portuguesa. Né? Então, assim, com aquele 11 pontos que todos dizem com empate, o Guarani, caso houver um empate hoje, o Guarani corre sério risco sim. Aí você vai jogar contra o Palmeiras, torcer para um saldo de gols, né? Para não aumentar o saldo de gols e torcer para 4 equipes no caso, né? Que seria o São Bento, o Ituano, a Portuguesa, depende do resultado da Portuguesa, e com a própria Inter de Limeira, Claudinei Corsi. Então não é tão simples um empate. Tem que Wagner Ferreira, você que dizia que um empate estava de bom tamanho para os dois, Wagner, olha aí. É um perigo, hein, Wagner? Realmente o empate não garante matematicamente nenhum dos dois, mas encaminha. Mas a gente fala isso porque o último jogo é contra o Palmeiras. Encaminha bem. Apesar de ser no brinco... o Palmeiras deve vir com a equipe completa, né? Pensando que quem faz a pontuação maior, depois dos matas, né? Ele tem a vantagem de jogar em casa, né? E lembrando que o São Bernardo tá babando atrás dele. Se ele atingir um número X de pontos, mesmo que perca... Faltam 2 jogos, correto? O Palmeiras e Ferroviária. Mas tem uma próxima partida e, assim, o campeonato vai rolando, vai passando as fases e a pontuação vai continuando, viu, presidente? Então, Eles vão querer somar mesmo. Exatamente. Então, vamos descartar esse jogo. Agora, você acha que a Portuguesa
tem condições de reverter a situação dela? Eu acho muito difícil. A Ferroviária, da mesma forma. O Ituano, né? O São Bento. Então, eu estava vendo uns sites aí de probabilidades, estão dando 8% para o Guarani no rebaixamento. Evidentemente, isso não garante nada, mas já encaminha uma boa situação aí de permanência. Bem, o último assunto aqui era do banco, né? Com relação ao banco do Guarani. Aliás, um determinado jogo aí, o narrador perguntou pro repórter, né? Qual é o banco do Guarani? O cara falou, é Bradesco. Eu não tinha, né? Derrubou o cara, né? Mas se eu falar nesse banco do Guarani, olha, tem várias opções, hein? Não pode reclamar que não tem o que mexer. Mas são opções boas, Wagner? Boas opções. Ele tem, por exemplo, se precisar mexer na lateral, ele tem o Alvarinho. É o único lateral que tem à disposição. No meio, no miolo da zaga, ele tem o Alan Santos e tem o Titi. Por meio campo tem uma série de opções, o Vilela, tem o Lima, o Isaac, se não estiver funcionando com o Bruninho, ele pode voltar com o Isaac. E o resto atacantes, né? Rafael, Felipe, Nicolas e o Neilton. Olha, o pessoal escolheu bem, tanto o time para começar o jogo, como para o banco de reservas. E agora fica evidenciado um detalhe, né? Esses meninos estão tendo oportunidades, por quê? Porque o Mozart não gostava deles, a hora o Mozart foi embora, com isso aí, com essa rapaziada aí do Sub-20, tá dando chance pra molecada, né? Tá bem claro isso. Tá muito bem, tá aí a análise do Wagner Ferreira do banco. Então vamos ao seu convidado, por favor, o Albert Cavalcante. Claudinei Corsi e amigos conectados nos canais Futebol Interior. Vamos ouvir ele hoje, o nosso zagueirão, o nosso capitão, Luciano Castan. A primeira pergunta, né, para ele, eu faço agora. A semana de trabalho, né, direção dos técnicos interinos e Moisés Benhur. Diga aí, Luciano Castan. Sim, foi uma semana muito boa de trabalho, né? Tivemos um tempo para recuperar os jogadores mais cansados, uma semana de trabalho. O professor Moisés junto com o Benhur conseguiram colocar um pouco do que eles querem para nós, né, para essa partida. Alguns pontos que estavam fazendo a diferença para a gente conseguiu trabalhar, e eles têm o apoio de todo o time para que a gente vá lá em Sorocaba agora e consiga os 3 pontos, que é uma partida muito importante para a gente. A gente se preparou bastante, mentalmente, fisicamente, uma partida decisiva para a gente no campeonato. Tá aí, né, o nosso capitão Luciano Castan. E agora, Luciano, fala pra mim, né, e sobre o local do jogo. O que você acha, né, da partida de hoje? Sim, foi um estádio que estivemos lá há pouco tempo. Na ocasião ainda com bastante chuva, né, depois o campo estava bem alagado. Mas é um campo que tivemos lá, tivemos uma vitória. E a gente espera que a gente possa voltar lá e ter mais uma vitória também. Ô, meu zagueiro, agora fala pra mim, né? E essa campanha do Guarani no Campeonato Paulista, hein? Estamos aí com 10 pontos, perigando na zona do rebaixamento, perto da zona do rebaixamento. Conta pra mim, o que você acha sobre isso? Sim, é uma realidade, né? A gente não esperava ter essa campanha, a gente sonhava no início, né? A gente se preparou para jogarmos a classificação do campeonato, mas o futebol assim, às vezes a gente almeja algumas coisas e não acaba conquistando, mas temos que ter a cabeça no lugar. É momento de equilíbrio também, de puxar um pouquinho mais nos treinamentos, um pouco mais de cobrança entre nós, mas é um momento de ter calma também e de saber absorver todas essas coisas, né? A gente sabe tudo que envolve essa partida em específico, né? Mas é um momento de ter calma, não podemos ser ansiosos, nervosos na partida. Temos nossa estratégia, bolamos uma estratégia para essa partida e a gente quer ir lá e executar bem para conseguir os 3 pontos. Tá aí, Claudinei Corsi, o nosso capitão Luciano Capitão Castan. E vocês ouviram, nós temos um plano. Fiquei mais tranquilo, Wagner Ferreira. Os jogadores do Guarani têm um plano. Pô, só faltava não ter, né? Só faltava não ter. Agora, aquilo que você falou, Wagner Ferreira, da saída do Mozart, muito se falou, inclusive, que a saída pode ser devido à questão dos jogadores também, que já não estavam se entendendo com o Mozart. Então, agora, é exatamente o momento, se o Mozart for embora... Dos jogadores mostrarem o serviço. Exato, claro. Se esse era o problema,
Agora é a hora deles irem para campo e dar conta do recado. Eu não vou catalogar isso aí única e exclusivamente em função de um mau relacionamento entre o Mozart e o elenco. Pode até ser um dos motivos, mas a teimosia, né, do Mozart, porque os jogos que o Guarani não faz gol, impressionante quando ele joga do meio de campo para trás. Veja a campanha do Guarani. Vamos ver os gols do Guarani. Quantos gols ele marcou? O Guarani fez aí 9 gols e tomou 14. Pô, pode, né? Menos 8 de saldo. Menos 5 de saldo. Menos 5 de saldo. E então, tá aí a prova. Quando o Guarani precisava... Quantos jogos o Guarani perdeu com atitudes, né, do Mozart, retraindo o time, tirando os meias e colocando zagueiro, colocando volantes? Presidente, a última partida, né, que nós não transmitimos, mas a última partida foi o reflexo disso, né? Estávamos empatando por 0-0. Com o pior ataque da competição. Um dos. Aliás, eu queria deixar aqui o meu repúdio a vocês três. Porque nós não transmitimos Guarani Ferroviária, né? Correto. Que estava na vez de Ponte Preta. Exato. Mas, na outra partida contra o São Bernardo, um jogo que eu não vim, que eu deixei vocês aqui para fazer o jogo, vocês me aprontam uma daquela. Toma de 5 do São Bernardo. Um jogo que eu deixei vocês aqui. Claudinei Mozart Santos. Claudinei Mozart Santos, é verdade. Entendeu? E verdade, só que o Ney tem um aproveitamento assim até de saldo de gols, assim, Claudinei estava muito bem, Claudinei não veio, é verdade, Claudinei Costa. Deixei vocês 3 aqui, vocês me tomam de 5. É verdade, né? Inclusive, nesse dia choveu barbaridade. Pois é. E eu vinha vindo pra cá, teve um acidente com o meu carro, não nada grave, mas atolei e fiquei, né, patinando sem problema nenhum. Então, vim pra cá, fizemos o jogo. Terminou o jogo 5-1. Falei pra Luca, o que eu falei pra você? Preferia ter ficado atolado lá, velho. E outra, eu comecei a comentar. Do outro se atolou, né? Claudinei Costa, sentei a sua cadeira. Tu ainda cedi o meu espaço pra você. Exatamente, usei o seu fone, pois que eu não sei como você consegue trabalhar com o seu microfone, e ainda comecei a fazer comentários. O Lucas de Souza olhou pra mim, vamos tocar o programa. Cara. Fazendo... E mesmo assim, e aí vocês me tomam de 5. Ney, aí você. O tal do Barleta foi lá e acabou com o jogo. Nossa, o Barleta, o Lucas de Souza, Plantão Esportivo ao vivo, Canais Futebol Interior. Vamos lá, Claudinei Corsi, momentos finais do primeiro tempo. Por enquanto, a Água Santa vai empatando com o Botafogo pelo placar de 0-0 lá na Arena Inamar, em Diadema. Muito bem. O Albert Cavalcante, rapidamente, eu nem clipei aqui para trazer para o torcedor a entrevista coletiva que aconteceu na quarta-feira, ao meio-dia, né? Nem clipei porque achei até desnecessário. Tenho certeza que você, Albert, com o seu poder de síntese, você pode fazer um resumo para a gente do que foi a entrevista que todo mundo esperava, que ia ser informado, qual era o técnico do Guarani, já que o cara tinha saído lá do Botafogo, então convocaram a entrevista. O que foi essa entrevista da quarta ao meio-dia, Albert? Vamos lá, né? Ricardo Pastana barra Ricardo Moisés, né? Ricardo Pastana com o Ricardo Moisés, eles, né? A entrevista coletiva lá no Brinco de Ouro da Princesa para resumir o que aconteceu no sábado, né? No sábado, após a derrota por 1-0 contra a Ferroviária e também, né? A demissão do técnico Mozart Santos. Primeiramente, o Pastana, ele disse que eles são responsáveis, né, pelo futebol, não houve contato com outros treinadores, que será decidido o próximo treinador após as eleições do Guarani, que está marcado para o dia 12 de março, né? E o próprio Ricardo Moisés disse que irá observar o Moisés Moura, que o Moisés Moura, ele foi trazido, né, se o meu português estiver errado, foi trazido do Braga, né, por sua experiência. Eu dei uma puxada, ele começou como treinador em 2020 nas categorias de base do Braga, então não tem toda essa experiência toda. Então estão monitorando. Tudo pode acontecer. Se essas duas partidas, né, o caso, o Moisés Moura e o Guarani, se saírem bem, quem sabe ele possa ser efetivado. E dito nas palavras rapidamente do Pastana, quem cuida do futebol aqui sou eu. Somos responsáveis pela situação. E detalhe, não foi montado o elenco somente com Mozart Santos. Houve várias mãos. Ricardo Moisés, ele, etc, etc. Então, o Mozart Santos não é o único culpado. Existem sócios
no processo, Claudinei Costa. E aí o Pastana falou tchau, obrigado. Exatamente. Tchau, obrigado e até a próxima. E não iremos mudar. E Vocês seja que Deus quiser. Vocês estão achando que eu vou mudar mais de 50%, 60% do elenco? Negativo. Nós confiamos nesse elenco. Treinador que vier vai ter que trabalhar com esses jogadores que estão aí. E acho que é depois do dia 10 de março que pode fazer inscrições, né, para a próxima fase. O Guarani não vai... Não, matematicamente está fora dessa fase, né? O Guarani irá disputar, se, né, não acontecer o que a gente está imaginando, a Taça Independência, aí sim o Guarani pode escrever outros jogadores, mas por enquanto a pergunta que se fica: quem será o treinador do Guarani para o restante da temporada, Claudinei Costa? Vai ver que português por português, eles estão pensando, quem sabe ficar com o português aí, daria certo igual foi no Palmeiras, né? Porque a escola é igual, né? Se eu não me engano, o Lucas, que tem um cérebro bem melhor que o meu, eu acho que o Abel Ferreira começou lá também. Começou lá também, né? Exatamente. Então, assim, temos aí... Aliás, o Abel, ele foi revelado no Sporting, né? Mas a carreira como treinador, ele teve um grande destaque atuando pelo Braga. Viu, Claudinei Costa? Mesma fonte aí do Moisés Moura. E aí, Wagner Ferreira, uma entrevista só para falar que não tinha o técnico e para falar que tem eleições. A entrevista água de salsicha, né? Não serve pra nada, né? Buzina de avião. Buzina de avião, pijama em lua de mel. Então... Cinto de segurança em moto. Tá vendo? Toda coisa inútil. Eu não acredito nada em dirigente. Eles podem ter a melhor das intenções, né? Estão de coração aberto para se dedicar. Tem aquele todo velho o tempo máximo, deles, né, para o clube, né? De boa intenção. Abrindo... Tem diretor remunerado, o presidente não recebe nada, isso aí nós estamos cansados de dizer aqui, não recebe nada em termos, né? Porque toda a grana passa por ali, né? Então, não vou dizer que mete a mão. Acontece que tem recursos, evidentemente, ajuda de custo, alguma coisa assim deve ter. Agora, não acredito. Quando tem essas reuniões aí é para tapar a boca do torcedor ou calar a boca da imprensa. Porque muita coisa lá nos bastidores está ocorrendo e a gente não está sabendo. E o que ocorre... a gente nem pode divulgar aqui. Então vamos deixar como está, né, Claudinei Costa? Para ver como é que fica. Com relação ao treinador, não está tudo errado, porque vai que uma nova diretoria em termos, porque praticamente está tudo do mesmo jeito, a farinha tudo no mesmo saco, né? Então, deve ter a mesma opinião. Então, à medida que houver a eleição do CA, o presidente do CA, aí vai ser anunciado aí o novo treinador. Não está errado, porque eles vão ter ainda um mês praticamente para preparar o time para a Série B. Tá muito bem, 3 da tarde, mais 52 minutos, 3h52. Abraçando aqui o Luiz Freitas, está com a gente aqui no Facebook. Também o Carlos Eduardo Lemos Matozinho já está com a gente aqui, dando boa tarde a todos. Lembrando que você participa, tem participação por aí no YouTube, o Lucas de Souza. Temos sim, viu? Ele chegou, viu, Claudinei Costa? Quem é ele? Ele é André Luiz, o repórter feliz. Não tá dormindo, dizendo não? Aqui, forte abraço ao grande narrador Lucas de Souza, valeu, André, e ao mestre Claudinei Costa. Já trabalhou, já vai dormir, André. Tava falando ali, mas acabou passando. Júnior Braga aqui conosco também, boa tarde, Claudinei e toda a equipe FI. E a você que está aí nos acompanhando, participe da enquete, tem enquete. Quem vai vencer o jogo? Guarani. No Face e no YouTube. No Face e no YouTube. No Facebook o Claudinei Corsi comanda, aqui no YouTube eu leio a sua mensagem, interajo com você, curta, compartilhe e comente a nossa transmissão. Contigo somos muito mais fortes. Ney, só aproveitando, intervalo de jogo lá na Arena Inamar, em Diadema, 0 para o Botafogo, 0 também para o Água Santa. Informou o plantão ao vivo Futebol Interior. 3h53, nós vamos agora escalar as equipes ou não, Albert Cavalcante? Definidos e escalados, Claudinei Costa. Então, em 30 segundos para a Prone Alimentos, você confere a ficha técnica completa para Internacional de Limeira e Guarani. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Moisés Moura vem definido e escalado assim. Tony, o goleiro, camisa número 25. Na lateral direita, Diogo Matheus, o camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão:
Lucão, camisa número 3, e Luciano Castão, camisa número 4. Na lateral esquerda, Speedy Jamerson, camisa número 15. Os homens no meio-campo do Bugrão: Wenderson, camisa número 23, Richard Rios, o 18, e o cérebro pensante Giovanni Augusto, camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão: Bruninho, camisa número 27, Bruno José, o 17, e o nosso atacante, o nosso camisa 9, Genison. Repeteco do Bugrão: Tony, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castan, Jamerson, Wenderson, Richard Rios, Giovanni Augusto, Bruninho, Bruno José e Genison. Caso o técnico Moisés Moura quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Vinícius, Ivan Varinho, Alan Santos, Titi, Vilela e Lima, Isaac, Felipe Grisman, Rafael, Neiton e Nicolas Careca. Claudinei Corsi. Tá muito bem, é o Guarani, mal na competição, jogando a vida nessa partida. 10 jogos com 3 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. 10 pontos ganhos, último colocado do grupo B. Na questão disciplinar, 17 amarelos e 3 vermelhos. Marcou 9 gols e sofreu 14. Os artilheiros: Giovanni Augusto, Nicolas Careca, Bruninho, Neilton, Wenderson, Matheus Barbosa, Isaac e Richard Rios. Um golzinho para cada um. Próximo jogo do Bugre, domingo, dia 5 de março, às 4 da tarde, como todos os demais jogos, contra o Palmeiras, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Futebol Interior. E a Inter de Limeira, o Leão da Paulista do técnico Pintado, vem definido e escalado assim: Léo Vieira, o goleiro, camisa número 1. Léo Duarte, o lateral direito, camisa número 2. A dupla de zaga da Inter: Leandro Silva, 22, e João Paulo, 14. Na lateral esquerda, Zé Mário, camisa número 6. Os homens do meio-campo da Inter: Fernando Canecinho, 19, William Correia, camisa número 8, e Matheus, o 10. Os homens de frente do Leão da Paulista: Djalma, o 15, Bill, o 27, e o Eliandro, camisa número 25. Repeteco da Inter: Léo Vieira, Léo Duarte, Leandro Silva, João Paulo, Zé Mário, Fernando Canecim, William Correia, Matheus, Djalma, Bill e Eliandro. Legal, então, vamos com a Internacional. 10 jogos com 3 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Marcou 4 gols e sofreu 13, 10 pontos ganhos, última colocada do grupo A. Na disciplina, 16 amarelos e 1 vermelho. Os artilheiros: Iago, João Paulo, Jonatas e Matheus, com 1 gol cada. Próximo jogo da Inter, domingo, dia 5 de março, também às 4 da tarde, contra a Ferroviária, no estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje, nada mais, nada menos, hein? Rafael Klaus, com seus auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis, o auxiliar número 1, e o auxiliar número 2, Rafael Tadeu Alves de Souza. O quarto árbitro, a árbitra, Mariana Nani Batalha. No árbitro de vídeo, na sala da TI, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Tá então para você, em nome de Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar, a ficha técnica completa para Internacional e Guarani. Wagner Ferreira, um detalhe aí da arbitragem, Wagner. Rafael Klaus, hein? Entendendo da importância do jogo, né? A federação escalou aí um árbitro de primeira linha, né? O nosso Rafael Klaus, 43 anos, ele é proprietário de uma academia de pilates e fisioterapia em São Paulo. E ele é de Santa Bárbara, nasceu em Santa Bárbara. O Danilo Ricardo Simão Manis, né? 41 anos, professor de Educação Física em Itapetininga. E o Rafael Tadeu Alves de Souza, 36 anos, professor em São Paulo. Com relação, rapidamente, ao posicionamento das equipes, pelo vi pelas escalações aí, Guarani vai num 4-3-3 e a Internacional vai num 4-4-2, com 2 volantes, um meia e um meia ofensivo, que é o Fernando Canezinho. E no ataque, o Bill e o Eliandro que a gente conhece, que já passou pelo Wagner, Guarani. uma pergunta. Seria o Fernando Canezinho
parente de José Arnaldo Canizinho? Acho que não tem nada a ver. Só resta saber se ele é de Tupã. Se for de Tupã... Tupã, fatal. E se for palmeirense? Mais ainda. Agora, só com relação ao pintado. Você sabe por que ele chama pintado? É porque pintaram ele. É porque ele tem sardas, né? Ficou conhecido como pintado. Deus pintou ele, acertei. E o nome dele é Luiz Carlos Oliveira Preto. Tem 57 anos, nascido em Bragança Paulista. Tá muito bem, aí ó, futebol interior também é cultura. Muito bem, 3h59, quase tudo pronto lá no Walter Ribeiro em Sorocaba. Torcedor do Guarani, vem com a gente, pega o terço, se prepara e vamos que vamos, porque eu volto no intervalo e ele já está chegando para comandar aqui Internacional e Guarani. Quem é ele, Felipe? Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta. E aqui nos canais Futebol Interior, já fazendo um ano neste sábado, dia 26 de fevereiro. Eu, Lucas de Souza. Ô, Lucas, depois tem um presente pra você, viu? Obrigado, viu, Ney? Agradecendo demais a você que está nos acompanhando no Brasil inteiro, do Iapoque ao Chuí. Futebol é aqui nos canais Futebol Interior. Alô, Isabela Santos, bora meu bugrão, hoje é dia de ganhar. Jair Wendler de Oliveira. Esse jogo terá imagens? Não terá imagens porque nós não somos os detentores dos direitos de transmissão, viu, Jair? Mas obrigado pela sua participação, mas ó, acompanha a nossa jornada que é muito melhor, viu? E você pode ficar vendo aqui Albert Cavalcante, Lucas de Souza, Wagner Ferreira, tá aí, Claudinei ó, tá vendo? Wagner Silva manda aqui, olá, muito boa tarde, não é em maravilha. qualquer lugar que você vai ver. Não é. A melhor transmissão esportiva do mundo é aqui, fala, Wagnão. Eu estava vendo as imagens que nos chegam lá do Walter Ribeiro, em Sorocaba. Cadê o torcedor do Guarani? Tá chegando. A informação que temos é que está chegando. Você não sabe que torcida organizada sempre chega Tá atrasada? chegando. Houve uma reclamação, inclusive, de que o policiamento sempre retém, né? Aquela história, Wagner, não mudou aquela nada. mesma história. Não mudou nada. Vai rolar o melão, vai apitar Rafael Klaus, Trila, o apito, árbitro tá rolando, tá valendo, boa sorte, Guarani! Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, nação bugrina, vem comigo, torcedor brasileiro, curtir a primeira etapa desta decisão pro Guarani dentro do Paulistão 2023. Guarani com a posse da bola no campo de defesa, domina a parada, Lucão, camisa número 3, despacha, manda pra frente, Fátio, a bola atravessa o meio campo, chega a defesa da Inter, manda pra frente com o João Paulo, ela sai em linha lateral aqui no campo de defesa do Bugrão, balança o esqueleto pela primeira vez no jogo, Diogo Matheus, olha pra frente, espera alguém se movimentar, tá sem opção de jogo curto, prefere fazer o lançamento longo, ela cai intermediário, toca de cabeça do Zé Mário, ela sai pela linha de lado, novo lateral para o Guarani no campo de defesa, Vagnão. Lucas, você menciona quando o jogador vai cobrar o arremesso lateral, você fala, vai balançar o esqueleto. Exatamente. Nós tivemos um repórter chamado Bolinha, Domingos de Almeida Costa, ele falava assim, o jogador se prepara para o manejo. Manejo, muito bem, gostei dessa. Vou usar, manejo, gostei. Falta marcada, jogo parado, a primeira falta do jogo a favor do time da Inter de Limeira na intermediária, campo ofensivo aí, Albertinho. Muitos não gostaram, né, dessa mudança do jogo, né, agora para Sorocaba, né, de Limeira para Sorocaba, mas a distância é o seguinte, de Campinas até Sorocaba, 90 km. E até Limeira, né, de Campinas até Limeira, 130 quilômetros. Diminuímos então, aí a 40 quilômetros a jornada. Exatamente, né? Então assim, ficou melhor. Ficou melhor. Dá mais sorte. Com certeza. E vem os caras, sai no campo de defesa com Leandro Silva. Camisa 22 do time da Inter de Limeira, olha pra frente, espera alguém se movimentar, faz o lançamento longo, não passa direto ali, não preferiu jogar pelo meio, preferiu lançar essa bola. Ela bateu, voltou, volta pro time da Inter com William Correia, o carequinha, camisa 8. Domina, faz a proteção pra cima do Giovanni Augusto, deixa de lado a jogada com o Léo Duarte, ele volta o lance no campo de defesa com Leandro Silva. Leandro Silva deixa de lado com João Paulo, quarto zagueiro do time da Inter de Limeira, abriu pela meia esquerda com Zé Mário, se livrou da marcação no primeiro, Genison vem na cobertura, mas a bola se perde, a linha lateral é manejo para a equipe da Inter de Limeira no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Bola retida na metade do campo, árbitro Rafael Klaus para o jogo, porque tem jogador do Guarani caído, é o Lucão, camisa número 3, nosso zagueiro central tá no chão, Albertinho. Ali colocando a mão ali, parece ser no tornozelo ou no joelho, né, que está de costas, né, uma dividida com o jogador ali da Inter de Limeira, na frente, né, da grande área.
Ele sentindo ali. Foi uma dividida, inclusive, com o Eliandro, né? O Eliandro, que é forte. Exatamente, é o puro suco, né? Exatamente. Aliás, 2 postes, pra dizer a verdade, porque são 2 jogadores muito fortes. Exatamente, né? É puro suco deu isso aí, né? Deu uma bela de uma limonada. Aí, né? Levou a pior ali o Lucão, mas parece que tá tudo bem com ele. O árbitro Rafael tomara. Claus já pede a bola. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Falta marcada, jogo parado, vai reposicionar a pelota o time do Guarani no campo de defesa, vem para a cobrança da falta, Luciano Castan espera alguém aparecer para tentar sair jogando, mas parece que vai mandar a bola lá para frente, porque marca centro de bola o time da Inter de Limeira nesses minutos iniciais. Lançamento longo buscando o Bruninho, sai do gol o goleirão, Léo Vieira, firme, faz a defesa, ele joga curto com o João Paulo na quarta zaga do time da Inter de Limeira, adianta a pelota com o Djalma, camisa 15 dos homens, faz a jogada mais à frente com o Fernando Canezinho, é bom jogador, olho nele, abriu pela meia esquerda pro Bill, chega a cobertura. Tamo ganhando. Chega Richard Rios, manda pela linha de lado, tamo ganhando aonde, Albertinho? É, o RB Bragantino, hein? 1 minuto de jogo, jogando contra o Ituano, vai vencendo por 2-0. Poxa, resultado importante. 2-0, tamo informando vencendo. o placar ao vivo aqui nos canais. Placar ao vivo. Futebol Interior. Muito obrigado, viu, Albertinho? Que isso, segue junto. No placar aí. Vem a equipe da Inter de Limeira lá pela meia direita, domina a parada, o Djalma, lançamento buscando o Bill, passou ali pelo Diogo Matheus, chegou no camisa 27 do Leão, Bill rolou na entrada da grande área, fechou Matheus Oliveira, afasta a defesa do Guarani com o Luciano Castan. Escapada rápida do Bill pela ponta esquerda, ele rolou na entrada da grande área, Matheus Oliveira chegou, teve a chance de mandar pro gol ali, defendido pelo Tony, primeira boa chegada foi da Inter de Limeira, Albertinho. Mas a bola espetada pelo lado esquerdo ali, o Bill fez o que quis, né? Ele fez o cruzamento ali dentro da grande área, ali os jogadores do Guarani e também da Inter de Limeira começaram a disputar a bola, somente a bola ia sobrando, hein? Se oferecendo ao Djalma. Porém, entretanto, a zaga do Guarani tirou e o Guarani desce no contra-ataque. Responde com Gênison dentro da grande área. Chega a marcação do João Paulo, tira. Rebote voltou lá pela meia direita para a jogada Matheus Oliveira. Ele volta o lance com o Léo Duarte que despacha, manda pra frente. A bola sobe e desce, cai na metade do campo. Eliandro ganhou da marcação do Luciano Castan e tome contra-ataque dos homens. Fechou o Bill por dentro ainda. Eliandro bateu cruzado. Ela passa por toda a extensão da área. O Eliandro imaginou que o Bill estivesse correndo na paralela, mas o Bill fez o facão, veio por dentro e ela passou por ele. Não tinha ninguém de preto e branco, não tinha ninguém da Inter de Limeira, ela saiu pela linha de lado. Primeira, segunda, boa chegada da Inter de Limeira no contragolpe lá pela direita, Albertinho. É o Eliandro, né? Lá do campo de defesa, ele fez o drible de corpo em cima do Luciano Castan, que ficou a ver navios. Ele pelo lado direito foi levando, jogador muito forte. Ele acabou não batendo, ele acabou cruzando, esperando algum jogador da Inter de Limeira entrar. Só que ali não tinha ninguém. Se caso tivesse jogador da Inter de Limeira, Lucas de Souza, era fatal, hein? Wagner Ferreira, 6 da primeira etapa, você pegou o microfone, fala nosso comentarista. O primeiro vacilo da zaga do Guarani com o Diogo Matheus, né? A bola foi virada ali pro lado esquerdo, ele deixou passar e quase, a primeira chance que a Inter teve para abrir a contagem. O Guarani não sai jogando, né? Não tem ele tá quebrando a bola, isso fica facilitando pro jogador de defesa. Enquanto que com a bola dominada, ele pode criar mais jogadas. Então espero que o Guarani coloque essa bola no chão aí e saia jogando de trás, porque ficando quebrando lá, tá dando milho pra bode. É uma coisa que foi muito discutida no Brasil pós-2010, né? Essa questão da construção das jogadas, de que o chutão realmente não chega em lugar nenhum. Você manda essa bola pra frente sem ela passar pelo meio campo, ela vai bater e voltar, porque o time adversário tá com a marcação alta, é muito mais fácil porque tá de frente pra bola, né? Então, realmente, ficar dando chutão não vai adiantar muita coisa. Vem de novo o time da Inter de Limeira, desce com o Djalma, vai pro chão, falta nele. Falta marcada, jogo parado, é posse de bola pro Leão da Paulista na metade do campo aí, Albertinho. O Djalma, né, recebeu a falta e ali quando o Richard Rios reclama que tomou um tabefe, né, na orelha, né, porque ali o Djalma, muito forte também, né, o William Correia tentou fazer a tabelinha ali no círculo central. Sobrou um braço do Djalma em cima do Richard Rios, né? Exatamente, e se tiver VAR, se for aí comprovado, mas o árbitro marcou falta ao contrário, né? Falta pra Inter de Limeira. Mais ou menos o que aconteceu contra o Jamerson na partida contra o São Bernardo. Foi expulso, né? Pois é. Questão de critério. Vem de novo os caras lá pela direita com o Léo Duarte. Sai da direita, vem pro centro, tá marcado pelo Jamerson. Volta o lance na quarta zaga com o João Paulo. Junto ao círculo central do gramado, ele adianta a pelota com o Fernando Canezinho. Foi pro chão. Falta nele.
Falta nele mais uma do Richard Rios, derrubado camisa 19 da Inter de Limeira, Alberti. Pelo lado esquerdo, né? A Inter de Limeira vai tentando encurralar o Guarani e é pelo lado esquerdo o caminho das Índias para a Inter de Limeira. Ali o Diogo Matheus desce muito bem, mas para recompor, meu Deus do céu, que saudade do Alvarenga. Opa, do Alvarinho, a informação para Store Colchões. Pra bater de perna esquerda, o Matheus Oliveira. Pra bater de perna direita, é o camisa 27, Bill. Todo mundo na boca do gol. Atenção, defesa bugrina. Vai pintar chuveirinho na área. Tá armado o pagode. Sinal vermelho ligado. Vem pra cobrança. O levantamento no meio da área. Foi feito ali pelo Zé Mário. Tira a defesa. Rebote voltou na entrada da grande área. O passe lá pra dentro nos pés de Bruno José. Rebote cai com o Diogo Matheus. Deixa de lado com Bruno José. Tava marcado pelo Bill. Ele é obrigado a mandar pra frente. A bola subiu, desceu, cai na metade do campo. Tira a defesa da Inter. Voltou bem com o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto dominou, abriu ali, na verdade era o Bruninho, agora sim para Giovanni Augusto, recebeu pela meia direita, encara a marcação do Fernando Canezin, chamou para dançar, abriu a pelota na ponta direita com Bruno José, encarou a marcação do Fernando Canezin, volta a jogada com o Diogo Matheus domina, carrega na contramão, volta o lance com Giovanni Augusto, pirula, penteia, volta a jogada com Richard Rios, daí para Diogo Matheus dominou, parou, pensou, olhou, volta a jogada, volta no campo de defesa com o Lucão, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Guarani com a posse da bola no campo de defesa com o Lucão. Lucão deixa de lado a parada com o Luciano Castan. Abre na canhota com o Jamerson. Jamerson junto à linha lateral do gramado. Volta o lance na quarta zaga com o Luciano Castan. Ele rebobina a fita, recalcula a rota, volta tudo com o Tony. Tony, o goleirão do Guarani, deixa de lado. 2 toques na bola, acha Lucão. Lucão, zagueiro central do time do Guarani, recebe na metade do campo. Fala, Claudinei Corsi. Abraçando aqui também o Adriano Alexandre Poleto. Ele diz aqui, oremos. Rapaz, toda a torcida é bem-vinda, mas, como eu disse no início da jornada, o verde é a cor da esperança e com o Guarani estaremos até o fim. Pra cima, Bugrão, eu quero flechada neles, Guarani. Sai na ponta esquerda, campo de defesa com o Luciano Castan, deixa no meio com o Lucão, Lucão domina, olha pra frente, espera alguém se movimentar, volta o lance com o Luciano Castan, Luciano, capitão Castan, adiantou com o Wenderson de primeira, volta o lance com o Lucão, Lucão pede pro time se movimentar, tá sem opção de passe, deixou pela meia direita com o Diogo Matheus pra cima do Fernando Canezin, agora sim um passe pra frente, deu certo a tabela de Giovanni Augusto com Bruno José, botou na frente, linha de fundo, olha o gol do Guarani, o passe pra trás, passou pelo Gênison, fechou Richard Rios, bateu gaveta! Gol! É do Bugre! Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior é dele, é do cara, é do craque do Bugrão nesse Paulistão, Richard Rios, camisa 18 é a dele. Tabelinha esperta do Giovanni Augusto com Bruno José, o camisa 17 versão 2.0 em 2023 foi na linha de fundo, ganhou a parada em cima do Djalma, fez o cruzamento, ele rolou para trás, o Gênison deu um corta-luz maravilhoso, matou a defesa do Leão da Paulista. Richard Rios na entrada da grande área de perna direita, deu um tapa com categoria, bola no canto esquerdo de Léo Vieira, que ainda tocou na bola, mais nada pôde fazer. Richard Rios, camisa 18, é bola na rede, explode o coração da torcida bugrina, não só em Campinas, mas também em Sorocaba, em todo o Brasil. Guarani 1, Inter de Limeira 0, adeus Série A2, o lugar do Guarani é na Série A1 do Paulistão, Léo Vieira, essa aí passou, meu querido, vai buscar lá dentro e na intimidade do lance, alô meu parça Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. Bruno José, olha só o inesperado, né? Olha só a grata surpresa, Bruno José que foi muito apertado, é verdade, mas quando ele está em campo ele faz a diferença. Ali pelo lado direito o Guarani trocava passes e o Inter de Limeira não sabia o que fazer, mas o Guarani sim, a bola enfiada para o Bruno José, o campo está seco e fofo, o Bruno José soube aliar a sua velocidade com toda a sua categoria, ele fez o cruzamento dentro da grande área, ali estava ele, o Gênison estava meio torto pro lance, o que ele fez? Espertamente fez o corta-luz, deixou a bola passar e chegou ele, Richard
Richard Rios, que bateu com a perna direita no canto baixo do goleirão. Léo Vieira no lado esquerdo, que até pulou. Mas nada pode fazer agora no Walter Ribeiro. O Guarani vai vencendo e vai se mantendo, Lucas de Souza. Wagner Ferreira, 12 minutos da primeira etapa, quase 13. 1 para o Bogrão, 0 para o Leão da Paulista. Tá na frente o Guarani, Wagner. Pois é, 100% de aproveitamento. Primeira descida e um gol. E justamente com esse cara que está sendo valorizado aí para uma futura negociação que está próxima para acontecer. Tem muito time de olho nele, hein? É o Richard Rios. Então, agora méritos aí, vamos dividir, né? Com o Bruno José, que foi ao fundo como ponteiro, já na linha de fundo cruzou para trás, e a presença de espírito do Gênison, porque se ele põe o pé naquela bola, ele estraga toda a jogada. Ele só parou, fez o corta-luz, a bola sobrou pro Richard, que bateu no chão sem culpa nenhuma. Tiro forte de frente pro gol, e o Guarani sai na frente 1-0, gol do Richard Rios. 13 minutos e meio, primeira etapa de jogo, tempo e placar você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista Série 1 2023, estádio Walter Ribeiro SIC, lá em Sorocaba, é o palco do espetáculo, e o placar da emoção tá assim, ó. Richard Rios na marca dos 10 foi pra rede, 1 para o Guarani, 0 para a Inter de Limeira. Placar ao vivo, futebol interior é com meu amigo e parça Claudinei Corsi. Legal, Lucas de Souza. Água Santa e Botafogo continuam empatando 0-0, segundo tempo de bola rolando. Hoje mais cedo você acompanhou aqui nos canais Futebol Interior, Ponte Preta 2, Lemense 0, com a narração de Carlos Corsato. Lucas de Souza. Em 2023, levando muito mais alegria, emoção, informação, descontração para você dentro da sua casa. Do Iapoque ao Chuí, futebol é aqui nos canais Futebol Interior, a maior e melhor equipe de esportes do mundo. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. Vai ganhar até presente aí, fiquei sabendo, vai ganhar presente, engraçado. Aí nem eu sabia. Fez um ano, ganhou presente, o presidente não ganhou presente, Albert Cavalcante não ganhou presente, mas tudo bem, né? A gente sabe como é que é, né? Os filhos preferidos de Claudinei Corsi. Não, mas é que eu só falei por falar, não tem presente não. Falou por falar. É a linguagem da TV. É? Jogo parado, tá marcado o lance ali contra o Richard Rios, tá caído, camisa 18, tá sentindo alguma coisa no seu rosto, ali numa jogada com o Fernando Canezinho, Alberti. Então, né? Vamos lá começar do começo, como diria o outro, né? Na jogada anterior, o Fernando Canezinho, né? Houve uma dividida com o Richard Rios e ele acabou deixando o braço, né? E deixou o braço, o juizão nada marcou, né? O Rafael Klaus. Na jogada seguinte, o Richard Rios, né? Ele foi, aí faltou malandragem do Richard Rios, né? Foi pra cima, né? Foi no corpo ali do Canecim, mas o Canecim também foi malandro. Ele deixou mais ou menos assim o bracinho assim, acabou acertando o Richard Rios, mas a falta é para a Inter de Limeira, né? Falta intermediária, perigosa. Não sei não, o Richard Rios, que gosta de tomar cartão amarelo e vermelho, tem que se controlar, hein? Os jogadores da Inter estão tentando minar o Richard junto à arbitragem do Klaus. Já pedindo, diz que é a segunda que ele já dá, e começo de jogo ainda, não merecia cartão amarelo, então é bom ficar de olho. O Guarani abriu o placar cedo, mas a Inter vem pra cima em busca do empate e tem falta. Pra fazer a cobrança de perna esquerda, o Zé Mário, mas vai o Bill pra cobrança, bola fechada, gaveta, mas tá parado. Tá parado o jogo, marcado impedimento, lance impugnado, tava debaixo da saia o Leandro Silva, marcado impedimento lá pelo senhor Rafael Tadeu Alves de Souza, viu, Albert? Mas tem que aguardar aí também, né, que sabe, tem a revisão do VAR, e por aqui... Tava assim. Por aqui eu não... Eu traçando aqui as linhas com o meu olho de lince, né, estava assim, milimetricamente aí à frente, né? Mas você sabe, né? Aquelas linhas podem estar tortas, como em outras partidas contra o Guarani, né? Contra o Guarani as linhas é tortas, o VAR não funciona. Lembrem no Campeonato Brasileiro 2020, né? 2021. 21 contra o Vila Nova lá, que o Lucão do Break fez o gol, né? O empate ia fazer a virada. O Guarani poderia estar na Série A hoje do Campeonato Brasileiro. E as linhas ali não existiram. Então vamos aguardar aí, que estão todos aguardando, né? O Rafael Klaus aí. Mas ele vai confirmar vai confirmar? Confirmado Glória impedimento, posse de bola para a equipe do Guarani no campo de defesa. Sai jogando o Diogo Matheus. Ele despacha, manda para frente, bola no corredor pela ponta direita. Richard Rios de Totozinho tentou acionar com Bruno José. Chega a cobertura. Chega por ali João Paulo, quarto zagueiro da equipe da Inter de Limeira. Ele volta a jogada com Léo Vieira. Léo Vieira faz o passe mais à frente, recebe a jogada. O camisa número 8, William Correia. Ele abre na meia esquerda, recebe a jogada Zé Mário. Zé Mário adiantou no corredor para Abril. Chega a marcação, tira. A bola sobe, desce e volta na metade do campo. Zé Mário deixou com o Djalma. Djalma tentou fazer o 360 ali.
foi desarmado pelo Wenderson e tome contra-ataque do Bugrão. Se passa essa bola do Genison, o Bruno José ia ficar cara a cara com o goleiro, ele estava meio adiantado, não sei se ele estaria impedido. Responde o time dentro de Limeira lá pela meia direita com Matheus Oliveira, deixa a parada no meio com o William Correia adiantou para Fernando Canezinho volta o lance com o Djalma, troca passes a equipe da Inter de Limeira. Wenderson fecha a porta para ele, tira e tome contra-ataque do Bugrão. Bruno José botou na frente, foi pro chão, é falta nele. Falta nele, o primeiro canário amarelo levantado pelo senhor Rafael Claus foi ali pro João Paulo, hein, Albertinho? O João Paulo, ele que vem perdendo todas, né, pelo lado esquerdo, né, pelo lado direito do campo de ataque do Guarani, ali não teve jeito, né, o Bruno José, ele mudou, né, mudou de lado, de vez em quando pelo lado direito, ele foi pelo meio, ali não teve jeito, contra-ataque, ele adiantou a bola bem à frente, tinha 3 jogadores à sua frente, ele ia passar com tudo, ia chegar na cara do goleirão Léo Vieira. Teve que fazer a falta, cartão amarelo pro João Paulo, hein? Pra mim ficou de graça, hein? Rapaz, as linhas de defesa da Inter de Limeira realmente muito adiantadas. O Guarani, se tiver um pouquinho de qualidade e paciência nesse último toque, toda hora vai sair na cara do goleirão Léo Vieira. Wagner Ferreira, 18,5 da primeira etapa, e o jogo? Guarani tranquilo, não se joga assim desesperadamente no ataque. Acontece que tá com 100% de aproveitamento, como eu disse. Uma jogada de ataque fez o gol. Então tá administrando tranquilo, não há aquela fome desesperada de fazer o segundo gol, enquanto que agora vai esperar as oportunidades que a Inter vai dar. Porque a Inter vai tentar empatar o jogo, como o Albert já disse, há buracos na defesa e o Guarani deve explorar. E desce a Inter pela esquerda com o Bill, invadiu a grande área, passou pra cima da bola, rolou no meio, tira do jeito que dá Luciano Castan. A bola sobe e desce, vai cair com Bruno José, que mata a pelota, bota no chão, chama de meu amor a gorduchinha, põe pra dormir a criança. Tabelinha com o Wenderson, apostou corrida com o Zé Mário, engatou a primeira, segunda marcha, Bruno José, fez o break na habilidade, na ousadia, na alegria, passou Diogo Matheus, Bruno José não viu, bola com o Giovanni Augusto, entrada da grande área, dominou, girou, soltou no fundo, boa bola para Diogo Matheus, olhou para dentro da grande área, caprichou no cruzamento, tira a defesa, voltou para Genison, tentou um toquezinho por cima, ela bate na defesa, vai fora. Informação. Bate no Leandro Silva, vai pela linha de fundo, a informação, Claudinei Corsi. Informando que estamos com 21 minutos de bola rolando em Bragança Paulista e o Bragantino vai vencendo o Ituano 2-0. 2-0 para a equipe do Bragantino contra o Ituano, resultado bom pro Guarani. Escanteio lá pela canhota, vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode dentro da cozinha do Leão da Noroeste aí, Albertinho. O escanteio, né, pelo lado esquerdo, o Guarani vem tentando, é o lado direito, hein? Lado direito é o mapa da mina. Lá veio o Bugrão, quem sabe agora o segundo gol. Vem pra cobrança, Jamerson, capricha aí, Jamerson vem, levantamento no capricho, subiu o Lucão, tira a defesa. Rebote vai ficando aqui do lado direito do ataque do Guarani, o Bruno José deixa essa bola sair, é lateral para o Bugre, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. 20 minutinhos, 20 passados deste primeiro tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista Série 1, 11ª rodada, a penúltima da primeira fase. O palco do espetáculo é em Sorocaba, lá o Walter Ribeiro Sique. E o placar de emoção tá assim: Richard Rios aos 10 da primeira etapa foi para a Rede Guarani 1, Internacional 0. Placar Vivo Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Série A do Campeonato Paulista, Água Santa e Botafogo 0-0. E o Red Bull vai vencendo o Ituano por 2-0. 18h30 tem São Paulo e São Bernardo. E tem também Novo Horizontino e Noroeste pela 2, com a Rádio Amizade FM de Novo Horizonte. Lucas de Souza. Em 2023, levando muita ousadia, alegria, informação, descontração e emoção ao seu coração. Canais Futebol Interior, do Oiapoque ao Chuí. Futebol é aqui com a melhor equipe de transmissão do mundo. Jogo parado, o Giovanni Augusto tá caído aí, Albertinho. Giovanni Augusto desabou, né? Ali pedindo, ali com os jogadores mesmo, da Inter de Limeira, atendesse ele, né? Aquela famosa, tomou uma pancada ali na boca do estômago, quando aparece aí o nosso Moisés Moura tá nosso bravo, hein? Treinador, Moisés Moura, hein? Moisés Moura tá bravo. Ele tá bravo, tá aí, logo ele vai, quem sabe, né? Hoje ele possa colocar aí o Felipe Crisma. Então uma curiosidade. Tem uma galerinha no banco aqui que participou da Copa São Paulo, né? Caso do Titi, que já vinha figurando até no time profissional há alguns anos. Exatamente. O Rafael, que já jogou no passado também. O Felipe, que não teve tantas oportunidades assim, mas quem sabe na mão do Moisés Moura. Quem sabe
agora. O atacante não tenha mais oportunidades, porque o Guarani precisa de atacante, precisa fazer gol. Pra cima, Guarani. Sai no campo de defesa com Richard Rios, se enrolou com a saída de bola, dividiu com o Bill, o árbitro dá saída para a equipe da Inter de Limeira no campo de ataque. Vai balançar o esqueleto Zé Mário junto ali na lateral dos técnicos, tá bem do ladinho ali do Moisés Moura. Ele faz o recuo de bola, jogada com João Paulo, amarelado João Paulo, quarto zagueiro da equipe do Leão da Noroeste. Faz a jogada na zaga central com o Leandro Silva, ele abre lá na ponta direita com o Léo Duarte. Léo Duarte adiantou para Matheus Oliveira, soltou no fundo, boa bola para William Oliveira. Olha onde tá o volante. Bola voltou com o Léo Duarte, olhou para dentro da grande área, preferiu passe curto com o Djalma. Troca passe só da bola, equipe da Inter de Limeira agora. Bola na amiga direita com o Léo Duarte, daí para William Correia. William Correia domina, carrega na contramão, não tem espaço, volta o lance com o Djalma. Djalma soltou pela meia com o Matheus Oliveira agora sim com um pouco mais de espaço, camisa 10. Tem espaço, armou na perna esquerda, mandou o sarrafo, ela passa a esquerda, vai fora. Passa a esquerda sem muita força, vai pela linha de fundo, tiro de meta a favor do Bugre. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Albert Cavalcante é sensacional. Toda transmissão que envolve algum jogo decisivo pro Guarani, ele lança uma moda. É simplesmente fantástico. A bola bate, volta, rebate, cai na metade do campo, domina a parada Fernando Canezinho. Lá vem a Inter. A abertura de bola na meia esquerda com Bill, encara a marcação do Diogo Matheus, bico da grande área, Bill. Bateu, colocado no segundo pau. Ela passa pelo Matheus Oliveira e vai fora. Jogada pela esquerda de talvez o homem mais lúcido no ataque da Inter de Limeira. Esse Bill aí tem habilidade. Fez o cruzamento do bico da grande área. Ela passou isso aqui, ó, do pé do Matheus Oliveira, que se toca na bola, não sei não, hein, Albert? Esse é o problema, né? O camisa número 27. O Bill tá caindo aonde? Pelo lado esquerdo, onde é o nosso lado direito, que seria o Diogo Matheus. Tá muito frouxa a marcação por esse lado. E ali os jogadores da Inter de Limeira já acharam ali a chave da mina. Acharam a chave do baú. É por aquele lado. Fez o cruzamento. Quase. Inter de Limeira empata. A informação para Bebidas Poti. Desce, o Guarani responde. Sai com o Giovanni Augusto na metade do campo. Foi rasteirado ali pelo Matheus Oliveira. Falta em cima do nosso camisa 10, falta marcada pelo próprio camisa 10 dos homens aí, Albert. 10 contra 10 dá 20, né? Mas aí 10 menos 10 dá 0, né? E a nota 0 pro camisa número 10, o Matheus, que pegou por baixo o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto tá meio apagado, hein, Lucas de Souza? Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro Gustavo Cardoso Hortolã, feliz da vida com o gol do Guarani, Luciano Sarmento, o Realce, Alexandre Astresse e mais pessoas aqui conosco também, Vaidade em pessoa. Alô, Lohane Santos, minha querida esposa acompanhando também, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior ligadinho em você. Quase 25 da primeira etapa, 1 para o Guarani, gol marcado pelo Richard Rio, 0 para a Inter de Limeira. Falta lá pela meia esquerda, campo de ataque da equipe do Bugre, quase na metade do campo. A bola tocada pelo Luciano Castan, show Wenderson sai da esquerda, vem por centro, chega no círculo central do gramado, recua, jogada com o Diogo Matheus domina, olha pra frente, busca alguém pra jogar, 2 passos pra frente, ficou difícil, chega a marcação do Fernando Canezinho, descola o lançamento, bola primorosa pro Bruno José, fez o cruzamento, dominou Gênison, pintou o segundo gol, ele tentou girar pra perna esquerda, foi desarmado na hora H, teve a chance o Gênison de fazer o segundo gol, Albert. Ligação direta, né, lá de trás, o Diogo Matheus viu, espetado mais uma vez o Bruno José pelo lado direito, aí ele fez o cruzamento, dessa vez o Gênison não pensou 2 vezes, ele dominou dentro da grande área, não tinha jogadores do Guarani por perto, ele tentou girar, quando ele tentou girar ele foi desarmado, uma bela jogada do Guarani, quase, hein, Lucas de Souza? E aí, Wagner Ferreira, 26 da primeira etapa. É o que eu disse no lance do gol do Richard Rios, ainda bem que o Gênison não tocou na bola, se ele toca estraga toda a jogada, agora uma jogada idêntica, bem parecida, bola no fundo, cruzada, ele foi dominar, não tem qualidade para isso. Pois é, teve o domínio, ele tentou fazer a parede, ele tentou fazer o giro, mas acabou sendo desarmado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Desce Inter de Limeira lá pela meia direita, lá vem o Leão da Paulista, bola adiantada com o Djalma, sim, colocou a bola, hein? Se enrolou com a bola no passe que recebeu do Léo Duarte no corredor pela ponta direita. É lateral para o Guarani no campo de defesa. Lucas, fala, Albert. O retrospecto entre Internacional e Guarani, né? São 58 jogos com 20 vitórias do Guarani, 26 empates e 12 derrotas, com 85 gols pró e 64 gols contra. A informação para Ridger,
comunicação integrada. Quando comparamos a outros confrontos do Guarani com outros times do Paulistão, um confronto relativamente novo esse também, né, Albert? Exatamente. Visto que né? no início da jornada o próprio Dr. Arthur, na sua participação, disse que a Inter de Limeira subiu para a Série A1 apenas em 79 e desceu a equipe do Guarani pela ponta esquerda, vai pro chão, Jamerson, falta nele! Falta em cima do Speedy Jamerson lá pela canhota, jogo parado, Lucas, falta para o Guarani, fala, Claudinei Corsi. Perguntar pro Wagner, o técnico da Inter, quando foi campeão paulista, era o Pepe, né? Em 76. E hoje é aniversário do Pepe. Opa, José Macia. 86. Foi 86. 86. Inter de Limão. José Em cima Macia. do Carbone, né? Inclusive, do Carbone. o Carbone era do Palmeiras, né? Gol do Lela. Exatamente, tinha o Kita também, era um time... Parabéns a seu Pepe, então, pelo aniversário hoje. Muito bem, que beleza. Um abração pro Pepe, que logo menos estará aqui no podcast dos canais Futebol Interior. Eu posso me convidar? Em 88, lembrando também que em 88 a Inter de Limeira foi campeã da Série B, né? Da Série B, 88 a Inter de Limeira foi campeão paulista, 86 e 88 foi campeão brasileiro da Série B. O Pepe se intitula o maior goleador do Santos. É porque o Pelé não conta. Pelé não conta, né? Tirou Vem daqui, a Inter de Limeira lá pela ponta esquerda com o Bill. Olha o Bill, sempre ele. Bill pela ponta esquerda, bico da grande área, soltou no fundo para Zé Mário. Atenção, linha de fundo, tenta o cruzamento, ela bate em cima da marcação, vai fora escanteio. Bate em cima da marcação, vai fora escanteio, descida rápida, quando a câmera aqui do nosso estúdio, né, que faz a geração das imagens, ficou maluca, né? Pegou um ângulo totalmente fora, mas deu pra narrar o lance, escanteio pros caras aí, Alberti. O Bill, né? Pelo lado esquerdo, eu tô igual a câmera igual nossa. a câmera. Isso, o Bill pelo lado esquerdo, né? Mais uma vez, né? Nas costas do Diogo Matheus, consegue aquela liberdade, faz o cruzamento na pequena área, tinha 4 jogadores da Inter de Limeira pedindo a bola, ali a zaga do Guarani mandou a bola pela linha de fundo, escanteio pelo lado esquerdo, vamos tirar a bola daí, Tony. Sinal de alerta ligado, escanteio para os caras na marca de 29 da primeira etapa, vem para a cobrança, Bill na perna direita, levantou, bola perigosa, sai do gol, Tony faz a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ridger Comunicação Integrada, acesse ridger.com. Olha que informação legal aqui que chegou do Realce, né? Ele escala aqui o time da Inter de Limeira de 86, ó, que tinha Silas, João Luiz, Juarez, Bolívar, Pecos, Gilberto Costa, Manguinha, João Batista, Tato, Quita e Carlos Silva, o técnico era Pepe, né? O time da Inter de Limeira que foi campeão paulista lá em 1986. Ou seja, a primeira campeã paulista do interior foi a Inter de Limeira. Depois o resto é história. O resto é história. Vem de novo Inter de Limeira com William Correia, intermediária, campo ofensivo. Adiantou com Fernando Canezinho pra cima do Richard Rio, soltou na ponta direita pra Léo Duarte. Chega, Speedy Jamerson, tira completa o serviço, Bruninho. Toma o doce da boca da criança. Toca a bola pela linha de lado, lateral para o Guarani no campo de defesa. Fala, Albert. Fala, Claudinei. Oi, pois não, pode... o que é? Passa pra mim, Albert. Claudinei Costa, é com você. Muito obrigado. O Pepe completa hoje 88 anos. Muito bem, 88 e anos. E ele tem o filho história. Pepinho, né? Que também é técnico. É verdade. Marcelo Boni falava isso muito na CBN, né? O técnico Pepe e seu filho Pepinho. É a história do futebol sendo retratada no maior acervo histórico do futebol do Brasil e do mundo aqui, os portais Futebol Interior e também o site Futebol Interior, mais de 7 milhões e meio de acessos por mês, hein, galera? Fala, Wagner Ferreira. Eu tenho uma foto, inclusive, de uma solenidade lá na nossa chacrinha da SEC, onde o Pepe esteve presente. Tava o Pepe, o pai do Diogo, né, o Diogão, lateral esquerdo, Oscar Escofa e tal. Qualquer hora eu vou trazer aqui pra matar uma saudade. Muito bem, legal demais. Lucas, fala, Albert. Desculpa atrapalhar você, mas é gol pra nós. Mais um gol pra nós? O RB Bragantino faz o terceiro gol, viu? Terceiro gol, 3-0 contra o Ituano. Gol pra nós. Gol pra nós, porque é o seguinte, o Ituano tá brigando na parte de baixo da tabela também, né? Então esse resultado praticamente sela ou dificulta demais a situação do Ituano no campeonato. E outra, ele salva a gente, viu? E tem gol no campeonato, os canais de Futebol Interior informam. Fala, Claudinei Corsi! Do Red Bull Bragantino, lá em Bragança. Agora Red Bull Bragantino 3 e Ituano 0. Muito bem, informou o placar ao vivo dos canais de Futebol Interior que desce. Vem de novo a equipe da Inter de Limeira aqui pela meia esquerda com Zé Mário. Zé Mário, camisa meia dúzia deste lado com Bill de primeira. Achou por ali o Matheus Oliveira. Chega a marcação do Lucão. Chega o Lucão, manda pela linha de lado, novo lateral pro time da Inter de Limeira. Wagner Ferreira, 31,5 da primeira etapa. A Inter de Limeira tenta, mas o Guarani se segura como o Guarani administra bem a sua vantagem de 1-0. É evidente que falta um pouquinho mais de vontade para fazer o segundo gol. Tá administrando tranquilamente, não tá forçando o jogo. Lado esquerdo tá quase morto hoje, não sei o que tá acontecendo com o Jamerson lá, aliás, preso. não é de hoje, hein?
tá preso ali, não passa do meio do campo e quando a bola vai por ali, olha, uma bola cruzada nas costas dele, quase que, né? Esse ano, poucos gols do Guarani, esse ano saindo do lado esquerdo, né? A maioria das jogadas todas aqui pelo lado direito. Tá sendo hoje também, mas o Diogo Matheus é muito discreto também, né? Hoje, por exemplo, nesse quesito, tá preso aqui atrás, não passa. Então fica, o Bruno José sim tá sendo bem acionado por ali e é o caminho por ali, eu acho, porque o Guarani consegue chegar ao segundo gol. 32,5 deste primeiro tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista Série 1 2023, estádio Walter Ribeiro, SIC em Sorocaba é o palco do espetáculo, placar de emoção tá assim, 1 para o Guarani, 0 para a Inter e segura porque vem Bugrão, na ponta esquerda Jamerson, linha de fundo, bateu cruzado, forte demais, ela cruza toda a extensão da área, sai aqui do lado direito, lateral para a Inter, placar ao vivo Futebol Interior informando com ele, Claudinei Corsi. Legal, informando pelo Campeonato Brasileiro das Mulheres, o feminino Corinthians hoje fez 14-0 na equipe do Ceará. O Internacional fez 2-1 no Atlético, São Paulo está vencendo o Bahia 1-0 e ainda teremos hoje Cruzeiro e Grêmio. Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta. E aqui nos canais Futebol Interior completando um ano, hein? Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. 33 minutos e meio da primeira etapa. 1-0 Bugrão. Richard Rios, o cara do Guarani nesse primeiro semestre, foi pra rede aos 10 da primeira etapa. Desce os homens lá pela ponta direita com Léo Duarte. Léo Duarte deixa a curtinha a jogada com Fernando Canezinho caindo lá pela direita agora. Descola o lançamento pra Eliandro. Tira Lucão, completa o serviço. Diego Matheus manda pra frente. Rebote cai com o Djalma, vem de ladrão. Giovanni Augusto tira o doce da boca da criança, sai jogando com o Diego Matheus, adianta a jogada na intermediária com o Bruno José, vai pro chão, falta nele. O Djalma ia tomar essa bola porque o Bruno José não dominou direito, mas deu sorte porque o Djalma gosta de bater e derrubou o Bruno José aí, Albertinho. O Bruno José, né, de costas, né, pro campo de ataque, ele estava, lógico, no campo do Guarani, né, ali ele recebeu a pancada do camisa número 15 de Djalma, e lembrando, né, nós estamos vendo o gramado aqui, parece que tá misturado grama com terra, tá horrível esse gramado. Esse gramado do Walter Ribeiro é muito ruim. E tá horrível o gramado. Ruim. A bola quica muito e ali os jogadores ali tem uma dominada que o Bruno José deu no campo de defesa, ele recebeu uma bola invertida, acho que do Speedy Jamerson. Exato. Né, da esquerda pra direita, dominou, mas deu aquela dominada que eu coloco o pé assim, ó, ele só parou a bola na grama, mas pra tocar a bola tá difícil, tá quicando muito, viu, Lucas de Souza? E é difícil, né, Wagner Figueiredo, pra você dominar, pra você pensar numa jogada, e o Guarani, que é um time que gosta de ter a bola, de trocar passes, num campo como esse, fica realmente muito complicado. Os jogadores aqui não venham com a desculpa, né, que o gramado estava ruim por qualquer eventualidade. Agora, na partida contra o São Bento, aí mesmo, o campo estava encharcado, né, quase que... Tava ainda pior, quase que impraticável. Mas hoje está seco, evidentemente que não está regular. Então vamos ver, dá para tocar sim. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Tem gol. Tem gol no Campeonato, os canais Futebol Interior informam. Fala, Claudinei Corsi. Gol do Água Santa. Agora Água Santa 1, Botafogo 0. Olha, esse resultado garante o Água Santa na próxima fase e dá uma embolada lá embaixo, no outro grupo, né? No grupo A, porque o Botafogo tá brigando ponto a ponto com o RB Bragantino, que nesse momento vai vencendo e atuando por 3-0. Vem Guarani lá pela meiga, vai pro chão, Giovanni Augusto, falta nele. Pegaram o nosso camisa 10 e subiu o cartão amarelo pro Matheus Oliveira, hein, Albertinho? O Matheus Oliveira, ele gosta de bater, né? Já pegou do Richard Rios, já tinha pegado ali o Bruno José e agora ele recebeu o seu presente, o seu prêmio. Recebeu o cartão amarelo. O Giovanni Augusto recebeu uma bola, né, pra sair no contra-ataque, né? E quando ele tocou a bola, fazer o passe ali, o Matheus chegou atrasadérrimo, acabou pegando por baixo na frente do Klaus e o Klaus não gosta de brincadeira, é cartão amarelo. A informação para Prone Alimentos. 36,5 da primeira etapa, 1 para o Guarani, gol marcado por Richard Rios, 0 para a Inter de Limeira. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior, ligadinho em você. Do Iapoque ao Chuí, futebol é aqui nos canais Futebol Interior. Vem Guarani, sai jogando na metade do campo, Richard Rios, autor do gol. Volta a jogada na zaga central, com o Lucão deixa na quarta zaga com o Luciano Castan. Volta o lance com o Lucão, troca passes só da bola, a equipe do Guarani no campo de defesa. A Inter de Limeira nesse momento marcando em bloco médio. Não deixa o Guarani chegar
a partir do meio campo, né? O Guarani tem liberdade para sair jogando aí no campo de defesa. Chegou no meio campo, a Inter de Limeira já pressiona mais. Aí o Jamerson, na habilidade, na ousadia, na alegria, se livrou da marcação. Soltou no fundo, boa bola, atenção para Bruninho, evita a saída. Encara a marcação do Léo Duarte. Sou mais você, Bruninho. Pra cima dele, garoto. Deixou com o Jamerson na tabela curta com o Bruninho. Volta o lance. Voltou o lance com o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto dominou. Rebobina a fita. Volta a jogada com o Luciano Castão. O presidente cantou a pedra aqui. Ele disse que ia voltar tudo de novo. Voltou tudo outra vez. Guarani recomeça a jogada no campo de defesa com o Luciano Castão. Deixa de lado a parada com o Giovanni Augusto. Olha o camisa 10 do Bugrão aí. Dominou, sai da esquerda, vem pro centro. Deixou para Wenderson. Wenderson dominou, encara a marcação. 2 em cima dele, fica difícil. Ele volta a jogada com o Giovanni Augusto. Gira a parada no meio com Richard Rios. De primeiro, o colombiano lá na ponta direita com Diogo Matheus. Diogo Matheus soltou no corredor para Bruno José. Ele volta com Diogo Matheus. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Guarani no campo de ataque. Genison abre na ponta esquerda com Jamerson. Jamerson volta o lance mais atrás com Giovanni Augusto. Giovanni Augusto sem pressa o Guarani. Troca passes, roda a bola, administra, como bem colocou o presidente neste primeiro tempo. Fez o gol e troca passes, roda a bola como quer. Tranquilo o Guarani no jogo. Aí tranquilizou demais. O Wenderson perde a bola, chegou de ladrão e tome. Contra-ataque dos homens. Matheus Oliveira tentou o passe com o Leandro, salva para Trabugrina, Lucão. Rebote cai com o Richard Rios, que aposta a corrida, engata a primeira, segunda marcha. Deixou de lado com Bruno José. Bruno José para Richard Rios. Richard Rios por elevação, bolão para Bruno José, linha de fundo. Fez o cruzamento, olha a chance do segundo gol. Chega a marcação do Leandro Silva, manda a bola para frente. A bola sobe e desce, cai na intermediária, volta para a equipe do Guarani. Volta para Lucão. Lucão deixou com o Diogo Matheus. Diogo Matheus dominou, parou, pensou, olhou, volta o lance com o Lucão. Lucão junto ao círculo central do gramado. Domina, para, pensa e volta tudo no campo de defesa, mas teve a chance o Guarani lá pela direita de novo, Albertinho. Mais uma vez, né? Agora o Richard Rios, mais uma vez, né? Bela visão ali, vendo o Bruno José, né? Espetado ali na zaga da Inter de Limeira. Ele fez o cruzamento dentro da grande área, ele se virou para poder tirar. Mas no lance anterior, hein? Que contra-ataque gigante da Inter de Limeira. Dormiu o Wenderson e a Inter de Limeira vem chegando. Vem de novo com ele, com o Bill. Ele é rápido, ele é ligeiro. Escapou do Diogo Matheus na linha de fundo. Mais um drible, nova fita, cruzou, bola perigosa. Tira, Lucão. A bola cai dentro da grande área do Guarani. Completa o serviço, Bruninho. Toca de cabeça, ela sai pela linha de lado. Sai pela linha de lado lateral para a Inter de Limeira, que acelera o passo, tá com pressa, corre atrás do prejuízo. Lateral cobrado, vem com William Oliveira. William Corrêa, na verdade, perdão. William Corrêa, mais à frente com o Djalma, volta o lance com o Matheus Oliveira. Matheus Oliveira, 2 toques na bola, achou o Zé Mário na intermediária, campo ofensivo, lado canhoto do campo. Ele deixou com o Bill. Devolveu para Zé Mário, tem um buraco do lado direito do Guarani. Cruzamento, bola perigosa, afasta. Luciano Castão manda para fora, escanteio. Mas tem um buraco do lado direito da defesa do Guarani. Toda a jogada da Inter de Limeira pelo lado esquerdo do ataque e lado direito da defesa. Alguém precisa acordar aí porque faltou no ensaio. Tá muito buraco desse lado direito da defesa do Bugre, Albertinho. Diogo Matheus. É o Diogo Matheus. Bola mais uma vez, né? Quando a bola não vai na diagonal, vai reta, ela vai na diagonal. O Diogo Matheus não se perde na marcação. E ali os jogadores, ali, principalmente o Bill, faz a festa, pisa na cabeça dele. Precisa mudar a marcação, que saudade do Alvarenga, escanteio pro Escanteio, bola perigosa, sai do gol. Tony dá um soco na bola, tira. Rebote e volta pela direita. Bruninho tomou do Léo Duarte, mas não conseguiu dar sequência na jogada. Saiu com bola e tudo, é lateral para a Inter de Limeira. 40 minutos da primeira etapa. Insiste Inter de Limeira no campo de ataque, sai com o Leandro Silva. Leandro Silva volta o lance com camisa número meia dúzia. No Zé Mário volta a jogada com o Leandro Silva. Lançamento para dentro da grande área. Toque de cabeça do João Paulo, que estava lá dentro. João Paulo não voltou para o campo de defesa na sequência da jogada. Preferiu ficar no campo de ataque. O zagueirão tocou de cabeça, ela foi por cima. Tiro de meta para o Bugre. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Desce o Guarani com Genison de calcanhar para Bruno José. Na ultrapassagem ganhou da marcação do Djalma, que não desistiu do lance. Não desistiu do lance no peito, na raça. Tomou a posse de bola do Bruno José, ainda sofreu falta. Falta marcada, jogo parado, tem pressa. Inter de Limeira sai jogando do lado esquerdo com o Zé Mário. Zé Mário dominou, olhou para frente, prefere recuar. Jogada com o João Paulo. Na quarta zaga, o zagueirão do time da Inter de Limeira inverte a página, vira a folha lá na ponta direita com o Léo Duarte. Léo Duarte solta a pelota no corredor com o Fernando Canezin. Caindo mais pela direita, agora o camisa 19. Fernando Canezin
Luizinho soltou lá dentro da área para Eliandro, fez a parede, soltou com o Léo Duarte, linha de fundo, atenção, cruzamento, bola perigosa, sai do gol, Tony faz a defesa, sai do gol, Tony faz a defesa, segura, ninguém tasca, ninguém vê do goleiro. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada, acesse ridger.com. Wagner Ferreira, 42 da primeira etapa, placar justo até aqui, 1-0 Bugre. É justo, né? A Inter não oferece nenhum perigo pro time do Guarani. O time bem desarrumado, esse time do Pintado. O Guarani está tomando conta no setor defensivo e, como a gente já disse aqui durante a transmissão, está administrando essa vantagem de 1-0. É perigoso? Porque no lance aí casual pode sofrer o gol de empate. Mas pro segundo tempo, eu até nem faria nenhuma alteração. Talvez até no comando de ataque, hein? Porque o Gênison teve aquele lampejo ali que ele não pegou na bola no gol do Richard Rios. Mas na outra oportunidade que ele teve, falhou. Ele não aproveitou. Então eu trocaria o centroavante. Escapada da Inter pela meia direita, Matheus Oliveira saiu da direita, veio pro centro, vai pro chão, falta nele! Falta nele, jogou parado e subiu o Canário lá pro Wenderson, Alberti. O Wenderson, né? Contra-ataque da Inter de Limeira, né? O presidente acabou de falar, né? Que o Guarani ali estava dominando o jogo, mas, porém, entretanto, o Guarani erra muitos passes, né? Peca muito com esses passes curtos. Ali o Wenderson, que já tinha dado um contra-ataque, né, de bandeja para a equipe da Internacional a equipe do Internacional de Limeira, ali não teve jeito, né? O camisa número 10, o Matheus, ele entrando e dentro da grande área ia fazer a festa. Ele fez a falta, pegou por trás, falta perigosa, Lucas de Souza, na intermediária. Olha, vou falar pra você, hein? Com esse cartão amarelo do volante aí, perigoso ele ficar pelo vestiário pro segundo tempo, hein? Pois é. Será surpresa Vilela no time no segundo tempo. Prefiro. Faz tempo que não aparece. Prefiro. Falta pros caras, vem a batida do Zé Mário, bola em cima da barreira. Tem rebote, a bola na entrada da grande área. O chute vai pela linha de fundo. Vai pela linha de fundo, tiro de meta a favor da equipe do Guarani, Alberti. Tiro de meta, né? A falta cobrada pelo lado direito, né? Acabou acertando ali a barreira e a bola ganhou foi pra frente, né? A bola não foi pra trás, não foi pro lado, foi pro outro. Ali teve a dividida entre o Lucão, né? Nosso Lucão, com o jogador da Inter de Limeira. O Lucão foi esperto, né? Ele fingiu que ia tocar na bola, o jogador da Inter de Limeira veio todo, né? Todo babando ele, o Matheus, e acabou mandando a bola por cima do gol, mas mandou longe, hein? Bateu aquele famoso field goal do futebol americano. A informação para a pizzaria do Dadão. Bola tomada, vem Bugrão pro campo de ataque, Gênison dominou, perde a jogada pro William Correia, dorme no ponto Gênison, perde a jogada pro camisa 8 da Inter de Limeira, que retoma a posse de bola, sai no campo de defesa com o Zé Mário deixa no corredor pra Bill, jogador perigoso, é velocista, é habilidoso, tem que tomar cuidado com ele, deixou a jogada com o Zé Mário na devolução pela ponta esquerda, chega Bruno José, acaba com a festa, manda pela linha de lado, manejo da equipe da Inter de Limeira, daí Zé Mário para Djalma na quarta zaga, domina parada, João Paulo volta a pelota aqui do lado esquerdo do campo de ataque com Zé Mário para Djalma volta para Zé Mário, troca passes, roda a bola, a equipe do Leão da Paulista, olha o Djalma, com um pouco mais de espaço, dominou Richard Rios, toma o doce da boca da criança, sai jogando para a equipe do Guarani, mais 2 minutos, vamos até 47, retoma a posse de bola, o time da Inter de Limeira sai jogando lá pela ponta direita com Léo Duarte soltou pela meia com William Correia, cabeça erguida, olhou para frente, sai da direita, vem pro centro, inverte a página, vira folha com Zé Mário dominou, encarou a marcação do Bruno José, deixou de lado com Bill bem do ladinho ali do Moisés Moura, sai da esquerda, vem pro centro, não tem espaço, marca forte o time do Guarani, bola na meia esquerda, outra vez com Bill, na tabela esperta com Zé Mário, atenção, linha de fundo, chegou ala esquerdo do Leão, vem cruzamento, bola perigosa, tira Lucão, a bola sobe e desce, cai no peito de Bill, dominou, aparou, botou a gorduchinha no relvado, olha aí o Bill, olhou pra dentro da grande área, cruzamento, bola perigosa, dominou, Djalma virou, bateu pra fora do gol! Cruzamento na meia esquerda do Bill, Eliandro, dentro da grande área, dominou, girou e a bola passou, tirando tinta da trave esquerda do Tony Alberti. Lado esquerdo, mais uma vez, né? Uma bola tirada. Primeiramente o Diogo Matheus, ele não consegue fazer a marcação, né? Diogo Matheus tá sem tempo de jogo, tempo de bola, tá sem tempo de tudo. E ali o Bruno José tem que fazer essa função mais uma vez, né? De assistente de lateral. Mas ali a bola foi tirada pela zaga do Guarani e apareceu ele mais uma vez, o Bora Bill. O Bora Bill recebeu, e foi pra olha o Brunão, vem pra fazer o segundo gol, Bruninho, perna esquerda, bateu, gaveta!
paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior, Bruninho, camisa 27, a dele, na jogada clássica, bola pelo alto, vai lá o pivô, dá a casquinha, e nessa casquinha, o Gênison tirou a defesa do Leão da Paulista da jogada, Bruninho, na infiltração, de perna esquerda, saiu na cara do goleirão Léo Vieira e fuzilou, estufou a rede na Inter de Limeira, Bruninho, camisa número 27, é bola na rede, é bola na rede, caiu na rede, é gol do Guarani no Walter Ribeiro. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, no peito, na raça, na vontade, na guerra. Guarani 2, Internacional 0. No momento que trila o apito, árbitro termina a primeira etapa no estádio Walter Ribeiro. Albert Cavalcante me dá o detalhe do gol e também a palhinha nesse início de intervalo inteligente, FI. Estávamos falando do Diogo Matheus, que acabou perdendo a bola, uma grande chance da Inter de Limeira. O tiro de meta foi cobrado, a bola foi até o meio campo. O Gênison, muito esperto, tem dedo do Gênison. Ele puxou a marcação dos dois defensores da Inter de Limeira. Ele ganhou de cabeça, deu a famosa casquinha. Quem apareceu ali na velocidade, no facão? Ele, Bruninho. Bruninho, ele veio aos trancos e barrancos. A marcação veio em cima dele. Ele dominou com a perna direita e bateu com a perna esquerda o goleirão Léo Vieira. Ele só ficou esperando a bola vir, porque ele nada poderia fazer. Ficou cravado no meio gol. Agora, o Guarani... Isso mesmo, o Guarani faz o segundo gol, o Guarani vai se mantendo na Série A1 do Campeonato Paulista, viu, Lucas de Souza e Claudinei Corsi? Segue, Albert. E agora vamos ouvir ele, autor do primeiro gol, o Richard Rios. Não dá pra ver nas câmeras, mas pra nós é um trabalho muito importante. Aí, como você falou, ele foi importante nos 2 gols da gente e isso que tá tendo a vitória pra nós. Obrigado, então, Richard. Aí, o Gênison que deu o passe, o Richard Rios. Então, assim, a coisa tá funcionando. Já tá funcionando. O técnico Moisés Moura tem dedo do treinador hoje. Bruninho no lugar do Isaac. Ninguém sabe, ninguém viu. O importante é o seguinte: estamos se mantendo, hein? Na linda Série A1 do Campeonato Paulista, Claudinei Corsi. É verdade, né? O Ituano vai perdendo, é o 11º jogo, o Ituano só pode chegar a 12. E a Portuguesa tem 6 pontos, pode chegar a 9, a 12 também. Exatamente, então a conta nossa, antes de começar a jornada, era isso. O Guarani jogaria, Claudinei Corsi, e dependeria de outros resultados para se manter. Vitória... Com essa vitória, agora quem tem que se preocupar em continuar aqui são Inter de Limeira com 10 pontos, ainda não terminou ainda a partida, Ituano com 9, Ferroviária com 8 e Portuguesa com 6. Então, com esse resultado, estamos aí no troféu Independência, Claudinei. Wagner Ferreira, 2-0 para o Guarani, resultado justo e mais tranquilo. Agora, o Bugre, Wagner. Olha, eu dizia, né, nós comentávamos aqui durante o primeiro tempo que o Guarani administrava a vantagem que fez há 10 minutos o gol do Richard Rios. Não forçou muito, o segundo gol saiu naturalmente, sem forçar. Veja que a bola veio viajando lá de trás. O Gênison, outra vez, participou do primeiro, participou do segundo. Subiu, deu uma casquinha e deixou o Bruninho em condições de fazer uma pancada que deu com a perna esquerda, sem chance nenhuma para o goleiro da Internacional. O placar é absolutamente correto, a Índia não oferece perigo nenhum. Em termos, né, algum vacilo que o próprio Guarani... estocadas, né, Wagner? O próprio Guarani forneceu essa chance para a Índia de Limeira, porque é um time fraco realmente, e a prova está aí, que não ganha. Olha, no jogo de hoje seria a 5ª derrota consecutiva do Pintado da Inter de Limeira. Então um time assim não pode almejar muita coisa. E o Guarani mostrou que realmente tem condições. Eu dizia que a alteração para o segundo tempo, talvez a saída do Gênison, duvido que tirem o homem agora, né? Participou do primeiro, participou do segundo e talvez agora, se houver uma mudança... Eu vou até votar hoje. Se houver uma mudança, vai ser no Eu vou até votar hoje. Mas tá... Só para votar no Gênison. Nossa. Se houver alguma mudança no Guarani por intervalo, talvez... E não pode tirar o Gênison. Não pode. Não vai tirar mesmo. Eu tô ficando talvez ele louco. tire o volante, né? Que tá não pode tirar o Gênison. Talvez tire o Wenderson, né, presidente? Nunca critiquei. O que, Claudinei? Tá igual com o Índio, né? Não, nunca critiquei Gênison.
Mais duas? Melhor contratação do Guarani. Claudinei Corsi. É festa hoje, então. Hoje então é dobrado hoje o cachê. Hoje o Claudinei tá... É, isso já é com o Corsato. Não, mas ele tava indo tão bem, Claudinei Corsi, mas tudo bem. Muito bem, 4h53, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar mais destes 2-0 do Bugre em cima da Internacional. É o Guarani afastando de vez o fantasma do rebaixamento para a Série A2. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19-99788-3821. No telefone 19-3242-3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Rolê. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. E estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com, e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Claudinei Corsi. 4 da tarde, mais 57 minutos. Intervalo de jogo lá no Walter Ribeiro, em Sorocaba. O Guarani vai vencendo e bem. Tá bonito no placar. 2-0 em cima da Inter, afastando desta maneira o fantasma de rebaixamento. O Lucas de Souza segue lá em Bragança, 2-0 para o Bragantino, é isso? Na verdade, 3-0, né? 3-0 para o RB Bragantino sobre o Ituano. Placar de momento também, o Água Santa vai batendo o Botafogo por 1-0. O jogo tá no final. E mais tarde tem São Paulo e São Bernardo. Só interessa Bragantino e Botafogo e Ituano?
E o Ituano. E amanhã, Portuguesa e São Bento. Não, também não interessa. Não interessa não, mais? Não interessa. Agora nosso campeonato é outro, né? É só Bragantino e Ituano. Ituano, tá certo então. Tá certo? Perfeito. Muito bem, são 4h58 agora, 4h58. Deixa eu me ajeitar aqui com esse microfone, que o negócio tá complicado. Lembrando que você que está participando com a gente aqui nessa jornada esportiva, você vai concorrer a um corte de barba e cabelo a ser utilizado lá na Alfa Barber Club, a sua barbearia. Que tal, hein? Você dar um tapa no seu visual. Alfa Barber Club, Rua dos Alecrins, número 46, no Cambuí. Telefone lá é o 3255-2101. E a gente manda um abraço aqui para o Gustavo, o Leandro, o André, o Luiz André e também o Rodrigo, a rapaziada lá da Alfa Barber Club. E você no final da jornada vai concorrer no nosso início de fim de jogo a um corte de barba e cabelo especialíssimo, hein? Com direito a um chopinho, a um cafezinho, a massagem capilar, tudo isso lá na Alfa Barber Club, a sua barbearia. E aí, Wagner Ferreira, fala mais desses 2-0 do Guarani, tá tranquilo? Ou tem aquela velha máxima de que 2-0 é um placar que pode preocupar, Wagner? Ah, preocupa pra quem tá perdendo, né? Ah, tranquilamente, 2-0 pra quem tá vencendo o jogo, então não tem a menor dúvida. Agora, um abraço pra rapaziada lá do Alfa Barber Club, e lembrando que, né, a massagem é capilar, viu? Ok? É capilar, Wagner, por quê? O pessoal entender bem que Você está mal intencionado, Wagner. Reiterar que é capilar, né, presidente? Tá certo. Você está Olha, mal... eu passei por lá, realmente é uma boutique de cabelos, né? Você vai ser muito bem atendido lá. Foi lá que você morou, Wagner? Olha, na minha casa, exatamente. Passei minha infância lá naquela Que casa. beleza, hein? Rua dos Alecrins, 46. Final da Coronel Querino, lá embaixo, quase esquina da Orozimo Maia. É isso. Então vamos lá. Fala, Wagner. Ó, o Guarani 100% de aproveitamento, né? Desceu a primeira vez, caixa. Venceu a segunda vez, caixa. 2-0, merece amplamente a vantagem. Diga-se de passagem, com 2 assistências do Gênison. O Claudinei. O melhor em campo. Segura o Ney hoje. Segura o Ney que já está empolgado. Hoje Não, o placar realmente motiva, né, a esse tipo de situação. Mas para mim o destaque do Guarani foi o Bruno José no primeiro tempo. O jogador mais lúcido. Para mim foi o Gênison. Para quem estava acostumado a ver o Gênison, né, sem aprontar absolutamente. Isso aqui vai até o fim da jornada, tá? Ele falando do Gênison assim. Pois é. E eu espero que o Moisés não tire o Gênison hoje. Mas vai tirar, viu, Ney? Não pode, vai tirar pra vai errar redondamente se tirar o Gênison. Vai tirar pra colocar o Nicolas presidente, Careca. você falou do Bruno José, a gente muito criticou o Bruno José no passado. Eu não critiquei. Você nunca critica ninguém. Bom, o Bruno também com aqueles 2 piques que ele deu, ele volta a dar mais um agora e sai, né? É o lado físico ele dele. Ele tem 24 anos. Né? Pois é, cansa cedo, né? Mas falar que pelo menos esse eu ano, acho presidente, que ele tem pelo menos se esforçado um pouco mais, né? Ele tem se esforçado um pouco mais. Ele é gato. Não deram, eu acho que... Se o Gênison fizer um gol hoje, nossa, esquece. Eu dou pra ele narrar o gol. Nossa, que susto. É uma característica, aliás, de jogo do Guarani. Vocês se lembram do Bruno Sávio? Sim. A mesma coisa. É um jogador operário, coadjuvante de lateral quando é necessário e feroz no ataque, né? Vejam que não foi uma vez que ele desceu e fez o gol. 2 ou 3 vezes ele desceu e quase o Guarani consegue por ali ampliar mais o placar do que já está vencendo por 2-0. Então foi uma atuação, não vou dizer excelente do Guarani, mas foi pro gasto, né? Jogou tranquilo, sem sofrer pressão nenhuma da Inter de Limeira. Um lance casual, né? Aquele lance que o Eliandro girou, a bola, né? Poderia ter surpreendido o Tony, mas foi para fora. Depois um outro lance, uma bola cruzada que o Gemerson, lá, o lateral esquerdo, bobeou, quase que a Inter chega. Eu acho que ficamos por aí. Escanteios. A Inter teve 2 contra 1 do Guarani. Então, o tal negócio. Guarani 100% de aproveitamento no primeiro tempo. Desceu uma vez, gol. Desceu segunda vez, gol. Sem forçar muito, entendendo que tem condições de administrar, principalmente agora, com 2-0. E espero que não chamem a Inter pra cima, né? Não vamos tirar atacante, tirar meia armador pra colocar volante e Mas zagueiro. o Wagner não tem que dar uma chamadinha pra ir lá e fazer o terceiro? Bom, isso é uma estratégia interessante. Agora, não como o Mozart fazia, né? Pra mim, se o Mozart tivesse aí,
ele já tiraria o Giovanni Augusto, né? Vamos tirar, vamos colocar Ia o pôr o Vilela. Vilela. Vamos colocar o Vilela. O Richard Rios, vamos tirar? Vamos tirar, vamos colocar o Lima. Seria essa a filosofia. Já vai segurar. Agora, Vai segurar. os times já estão voltando, Wagner, rapidinho. O Jamerson caiu muito de produção, hein, o Wagner? A gente comentava isso realmente. Discreto, muito discreto o Jamerson. Aquela bola que ele tomou nas cresceu durante costas o jogo, ali. hein? Cresceu durante o jogo, quando o Giovanni Augusto passou a acionar mais ali pelo lado esquerdo. Desceu. A partir da metade do primeiro tempo, ele realmente cresceu o Jamerson. Eu acho que no segundo vai aparecer mais o futebol do lateral esquerdo do Guarani. Tá muito bem. Tá aí, Wagner Ferreira, juiz. Foi bem, Wagner? Tranquilo? Nossa, uma categoria do Klaus, né? É uma categoria. O jogador na orelha dele, o cartão amarelo e tal, não. O nego já olha pra ele e já fica meio assustado. Já né? deu pra quem precisava o cartão amarelo. Ele foi bem, muito bem. Tiro de arbitragem sem nenhum lance. É aquela história, né? Tranquilo. Eu acho que a quarta árbitra foi muito bem, mas o trio em si... O árbitro, quando não aparece muito, é porque ele foi bem, né? Você gostou da quarta árbitra, Lucas? Foi bem? Boa profissional, executou muito bem seu trabalho. Entendi. 5:04, eu fico por aqui, volto no fim de jogo dos canais de futebol interior, porque a partir de agora ele está reassumindo para até aqui, Guarani 2, Inter de Limeira 0. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Tu é feliz da vida, Albert Cavalcante, e o técnico Pintado vai mudar a equipe da Inter. É isso mesmo, vai embora o William Correia, o camisa número 8, e vai entrar o camisa número 9, o Jonatas. E vamos ver aqui o camisa número 13, né, o Carlinhos vai entrar. E vamos ver quem vai sair, viu? Vai embora o camisa número 14, o João Paulo amarelado. Vai embora o João Paulo, camisa Ele tirou número 14. o João Paulo, que tá amarelado, para colocar outro zagueiro, que é o Carlinhos. O 13, o Carlinhos. Então, foi embora o William Correia, camisa número 8, entrou o camisa número 9, o Jonatas. E foi embora o João Paulo, camisa 14, entrou camisa número 13, Carlinhos. A informação para Jump Sports. Inter de Limeira do lado esquerdo do seu computador, a equipe do Guarani do lado direito, trila o apito, árbitro apita, Rafael Klaus, tá rolando, tá valendo, começa a segunda etapa no Walter Ribeiro. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, nação bugrina, vem comigo, torcedor brasileiro. Do Iapoque ao Chuí, futebol é aqui nos canais Futebol Interior. Wagner Ferreira. Daqui a pouquinho você fala das substituições, porque já tem escanteio o time do Zami. Lá pela meia esquerda, 30 segundos da segunda etapa, quase primeiro escanteio deste segundo tempo. Vem pra cobrança Bill, todo mundo na boca do gol. Atenção, defesa bugrina, sinal de alerta ligado. Vem pra cobrança Bill, no capricho, no primeiro pau, sobe, tira a defesa, tira Luciano Castanha. Wagner Ferreira, a entrada do Jonatas, que é um atacante, e o Carlinhos, que é um zagueiro, no lugar do amarelado João Paulo. Olha a equipe da Inter chegando, toca de cabeça, espalma, Tony. Tem rebote, Eliano, fez o cruzamento no segundo pau, afasta Diogo Matheus. Salva a pátria bugrina no goleiro Tony. E responde o Bugrão pela mega direita, aposta a corrida, Giovanni Augusto. Engatou a primeira, segunda marcha, tomou o carrinho, o árbitro deu vantagem, não. Deu a falta. Parou o jogo, marcou a falta, uma falta dura. Falta dura que foi do Fernando Canezinho ali no detalhe, Alberti. Vai subir cartão amarelo pro camisa 19 dos caras, Alberti. Primeiro foi a Inter de Limeira, né? Após o cruzamento, né? A batida do escanteio ali, a Inter de Limeira foi trabalhando a bola e o cruzamento é da grande área. Ali parece que foi o Djalma que concluiu para o gol de cabeça, ali pegando no contrapé do goleirão Tony, que fez a defesa. E que defesa! A bola tinha aí o lugar certo, né? A bola ia morrer no fundo da rede. Ali fez a defesaça. Ali saiu no contra-ataque Giovanni Augusto, né? Com 3 jogadores, Bruno José pelo lado direito. E ele recebeu uma falta dura, hein? Recebeu uma falta por baixo. Uma falta dura. Eu não sei não, hein? O Giovanni Augusto que... tá sentindo bastante. Exatamente. Já tem de lesão. Exatamente, né? Ele vai sendo atendido pelos médicos, né? Departamento médico do Guarani. Não sei não, hein? Dá uma mexidinha aí, presidente. Isso. Chegou o Richard Rios no ouvido do Klaus, dizendo qualquer coisa. Eu não sei se era para cartão vermelho ou se ele preferia vantagem no lance, ao invés de marcar a falta em cima do Giovanni Augusto. Presidente, para mim era falta para vermelho. O Canezinho deu um carrinho por trás, né? E amarelou, tá? O clássico, né? Aquele clássico, o carrinho por trás. Mas foi uma tesoura, né? Foi uma tesoura do Canezinho. Podia ter quebrado o tornozelo do Giovanni Augusto, que tá no chão ainda. Exatamente, amarelado, tá? Amarelado o Canezini. E não sei, ali os jogadores fazendo a roda ali em cima até mesmo o Giovanni Augusto sendo atendido. Foi uma falta que, se fosse o Richard Rios ali, era para vermelho, né? Então. Wagner Ferreira, acabei te interrompendo porque a Inter de Limeira chegava com perigo, mas as entradas aí do Carlinhos e também do Jonatas.
Na defesa é 6 por meia dúzia, né? Talvez para preservar a composição defensiva, né? Já que o João Paulo estava amarelado. Trocou 6 por meia dúzia, aí não tem nem discussão. Agora, lá na frente, ele tira o volante e coloca um jogador mais ofensivo, tentando aí diminuir a vantagem do Guarani. E parece que a coisa é séria ali com o Giovanni Augusto, hein? O Rafael Claus pede a maca, 3 minutos passados da segunda etapa. E o Giovanni Augusto sentindo muito o tornozelo direito aí, Alberti. O Giovanni Augusto sentindo aí, né? E ninguém, nem pro VAR foi, né? Engraçado, né? Algumas coisas acontecem contra o Guarani que não dá pra entender, né? Se foi marcado pelo Claus, acho que até o VAR tem medo do Claus, viu? O Claus só marca, né? Já é o VAR tem medo do Claus, a presença dele já causa algum temor, né? Mas isso é uma agressão, né? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Falta para o Guarani lá pela ponta direita, vem para a bola Diogo Matheus, ameaçou, é Jamerson que vem na perna canhota, caprichou no levantamento, tira do jeito que dá Leandro. A bola sobe, desce e cai na entrada da grande área, insiste o Guarani no campo de ataque, ela fica do lado esquerdo com o Zé Mário, que sai do lado canhoto com o Bill. Bill domina, recebe a marcação do Diogo Matheus, dominou, fez o giro, sai com o Zé Mário dominou, rodopia, volta a jogada no campo de defesa com Carlinhos. Carlinhos, camisa 13, que entrou no lugar do João Paulo. Ele adianta a jogada com o Djalma, parece que tá tudo bem com o Giovanni Augusto, graças a Deus. Bola na ponta direita, lá vem a equipe do Leão. Vem o Leão da Paulista com Matheus Oliveira na tabela curta com Léo Duarte pela ponta, vem cruzamento, bola perigosa, sobe, tira do jeito que dá Luciano Castan. A bola sobe, desce e cai do lado direito, campo de defesa da equipe do Guarani com Bruno José, daí para Giovanni Augusto. 2 toques na bola na tabela esperta. Vem Guarani, vem com Bruno José, engatou a primeira, segunda, terceira marcha, tocou no meio para Genison. Aí tocou no meio pro Genison, ele foi pro chão, perde a posse de bola a equipe do Guarani. Vem a Inter de Limeira, responde no contragolpe com o Fernando Canezin. Deu uma caneta em cima do Richard Rios, foi pro chão, o árbitro manda seguir. O árbitro não parou o jogo. Bola que segue, fala Claudio Corsi. O Júnior Braga vibrando com essa vitória do Guarani. Edgar Carmona Pavan chegando para ouvir nosso Bugrão aqui em Contagem, Minas Gerais, 2-0. O Felipe Silva também está com a gente aqui e ele diz: não íamos cair para 2. Felipe, agora com 2-0, Ituano perdendo, Portuguesa lá embaixo. Fica mais tranquilo, né? Mas passou perto. Negócio, hein? Passou perto. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Desce a ladeira, vem Leão da Paulista pro campo de ataque. Olha o Inter de Limeira saindo. Vem com Matheus Oliveira sai da direita, vem pro centro, gira a jogada na metade do campo, volta o lance com Carlinhos. Carlinhos domina, quarto zagueiro da equipe dos caras, abriu lá pela meia com Bill. Bill de primeira, boa bola com Jonatas, de primeira volta, o lance com Zé Mário. Outra vez com Bill pelo lado esquerdo, corredor canhoto no campo. Volta o lance com Zé Mário, volta a jogada com Carlinhos. Fala, Albert. O Guarani com essa pontuação, né, com 13 pontos, vai escapando da zona, vai escapando do rebaixamento, na verdade a luta do rebaixamento, mas com esses 13 pontos, Lucas de Souza, se o Guarani estivesse no grupo C, no grupo do Corinthians, São Bento, Ituano e Ferroviário, o Guarani estava nesse momento aí na vice-colocação. Esse Campeonato Paulista, esse regulamento deveria fazer esse Campeonato Paulista igual fez o Super Paulistão de 2002. Deixa a turma se matar que não está, né, disputando a Série A1, quando o Giovanni Augusto ele desaba. Parece que não vai dar pra ele, já falou que não dá ali pro Klaus. Exatamente, tornozelo vamos ver direito, quem é que vai entrar. Ele desaba. Ele tá no chão, vai ser substituído. Vai ser substituído. Não aguenta mais. Infelizmente, esperamos que não seja nada de mais grave. Mas Wagner Ferreira na marca aí do 7 da segunda etapa. Giovanni Augusto parece que não vai continuar em campo devido à entrada no lance anterior aí envolvendo o Fernando Canezin. Eu colocaria o Isaac, né? Para fazer essa função aí. Aliás, que o Giovanni não tava assim, né? Com aquela bola toda no jogo de hoje. Um jogador importante que num toque de bola coloca um jogador na cara do gol. É um detalhe, hein? Se isso aí não foi lance para expulsão, eu não sei o que é lance para expulsão. Era o que a gente vinha falando, né? O cara foi para quebrar o jogador, companheiro de profissão. E o Klaus nem no VAR foi, e o presidente aqui pode jogar na cena, viu? Porque quem entrou aí foi o Isaac, Albert. Isaac, o Mandrake, né? Entrou camisa número 29, Isaac, o Mandrake.
Entrou e foi ele, né? Embora Giovanni Augusto, que tomou uma pancada mesmo, uma tesoura, uma voadora no tornozelo direito. Ele vai tirar a chuteira, daqui a pouco nós iremos ver as imagens. Provavelmente deve estar uma bola, né? Pela pancada. E é uma região sensível. E vem Guarani, vem com Isaac na primeira tabela com o Speedy Jamerson, apoiando por dentro, desarmado pelo Djalma. Desarmado pelo Djalma, ele perde a bola, o rebote cai com o Fernando Canizin, foi sair jogando, perdeu pro Richard Rios, a bola espicada volta com o Zé Mário. Zé Mário, a bola espicada volta, a jogada com Carlinhos na ponta direita com o Léo Duarte. Léo Duarte domina, pensa, olha, Firula penteia, espera alguém se movimentar, não consegue jogar pra frente, toca a bola de lado com Leandro Silva. Leandro Silva lá pela meia esquerda com João Paulo dominou, encarou a marcação de Gênison, tocou de lado com o Zé Mário. Zé Mário dominou, sai da esquerda, vem pro centro, busca alguém pra jogar, volta o lance, volta na intermediária, campo ofensivo com Leandro Silva. Leandro Silva domina, pensa, olha, e o detalhe, Alberti. O Giovanni Augusto, estávamos esperando, né, tirar a sua chuteira, né, o tornozelo direito já virou uma bola. Uma pancada. Inchou bem, né? Já virou uma bola. Para a próxima partida, né, contra o Palmeiras, exatamente, para essa fase, Giovanni Augusto provavelmente não joga mais. E vem Guarani, a bola perdida. E tome contra-ataque dos homens. Matheus Oliveira soltou para Eliandro. Atenção, linha de fundo. Eliandro dominou, se livrou da marcação, fez o passe pro meio da pequena área. Sai do gol, Tony. Faz a defesa, salva a pátria do Buri, mas dormiu a defesa do Guarani. Bola perdida ali pelo Isaac. Lançamento agora do lado direito. Matheus Oliveira soltou para Eliandro. É que o Eliandro é forte, muito forte. Não conseguiu chegar nessa bola inteiro. Mas se ele tem um pouquinho mais de velocidade, ele pega essa bola chegando no pé direito dele, Alberti. O Eliandro, né? Ele recebeu pelo lado direito pelo Matheus, né? Fez o cruzamento, achou, né? O Eliandro dentro da grande área. E ele fez o cruzamento, é verdade. Estava o Lucão na marcação sobre ele e simplesmente o Lucão caiu de bumbum no chão, porque o Leandro é muito forte, ele fez o cruzamento, ainda bem, né, que o nosso goleiro Tony estava esperto, o cruzamento rasteiro. Ele, como ele teve, foi atrapalhado, né, pelo corpo do Lucão, não conseguiu fazer aquele, com tanta precisão, o cruzamento. Mas que chance aí de Limeira, e mais uma vez, né, essas bolas ponteadas pelas pontas, né, Lucas? 10 minutos cravados deste segundo tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista, Série A1 2023, estádio Walter Ribeiro em Sorocaba é o palco do espetáculo. E o placar de emoção tá assim, ó. Richard Rios aos 10 e Bruninho aos 47 do primeiro tempo, Guarani 2, Inter de Limeira 0, placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corssi. Terminou lá em Água Santa, o Água Santa venceu o Botafogo 1-0, estamos com 3-0 para o Red Bull Bragantino em cima do Ituano, e às 18h30 tem São Paulo e São Bernardo, é a briga do Santos. Lucas de Souza. Em 2023, levando muita ousadia, alegria, informação, descontração e emoção ao seu coração. Canais Futebol Interior, a melhor equipe de transmissão esportiva do mundo. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. 11 minutos da segunda etapa, Wagner Ferreira, e o jogo... Controlado, né? Guarani continua controlando o jogo tranquilamente. A Inter naturalmente se lança ao ataque para tentar diminuir a vantagem do Guarani, mas o Guarani está administrando tranquilamente. Acho que deve acontecer aí num... Percebo que o Guarani está realmente dando campo para estilo Daniel Paulista. Então, fica com a bola. A hora que eu pegar aqui, eu vou no contra-ataque e vou fazer o terceiro. É mais ou menos isso. E desce com o Zé Mário lá, vem Internacional. O detalhe com ele, Albert Cavalcante. Quando ali Moisés Moura, né, vai passando instruções para a equipe, ali está ele, né, o Ben-Hur Moreira. Né, está ali do lado dele também, os dois ali debatendo sobre aí a partida, né, para melhorar o Guarani. É legal, eu gosto, viu, o Lucas de Souza, principalmente pelo Ben-Hur. Eu lembro quando eu cheguei na entrevista coletiva, logo que ele assumiu após o Chamusca, né, entramos na entrevista coletiva, a primeira coisa que ele deu uma olhada, ele viu os dinossauros, deu uma olhada para mim, sabe quando ele fala assim, nossa, estou no meio dos leões. E ali, só com o olhar a gente já deu aquela risada e sabíamos que viria pela frente. Gosto muito do profissional Ben-Hur. Muito bem, Ben-Hur Moreira e Moisés Moura, a dupla que vai comandar o Guarani até o fim do Campeonato Paulista. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto.
Conversando ali o Iago Teles, que é um dos artilheiros do time da Inter de Limeira neste Campeonato Paulista com um gol. Parece que ele vai entrar aí na equipe do técnico Pintado, Albertinho. Ele parece o Luciano, né? Aquele que joga no São Paulo. Eu tava olhando, até assustei. Falta para a equipe da Inter de Limeira, bola lançada perigosa lá dentro da grande área. Tira do jeito que dá Jamerson. Na verdade era o Diogo Matheus ajudando a defesa, tocou pela linha de fundo. Escanteio para a Inter de Limeira. O árbitro, na verdade, marcava o impedimento. Marcava o impedimento aqui o senhor Danilo Ricardo Simão Maniz. Marcava o impedimento e o momento que o Iago Teles vai entrar no campo aí, Alberti. Jesus, hein? Vai entrar ele, né? O Iago Teles, né? O camisa número 11. Vamos ver quem vai sair, hein, Lucas de Souza? Meu Deus, hein? Quem será que ele vai tirar? É o camisa número 19, vai embora. O Fernando Canezinho, que já estava amarelado. Iago Teles, camisa número 11, então tá no jogo, hein, Albertinho? O Canezinho foi embora, que gosta de quebrar muito. Joga bem, mas quebra muito. E entra o camisa número 11, o Iago Teles. Que coisa, Lucas Wagner Ferreira, ele já tirou os dois volantes, o William Oliveira e também o Fernando Canezinho, para colocar dois jogadores de ataque, vem para cima o Pintado. Aliás, o Iago estava cotado para ser o titular, para começar o jogo. E o Pintado, né, surpreendeu, começando com o Fernando Canezinho. Então, restabelece que o Iago que vinha jogando como um dos meias aí do time da Internacional. Trabalho de bola do Guarani no campo de defesa, domina Wenderson e deu o drible de futsal, um pra lá, dois pra cá, se livrou do Djalma, na velocidade pra Isaac, o Mandrake, linda bola pra Bruninho na linha de fundo, atenção, pintou o terceiro do Bugre, ainda Bruninho dominou, parou, ficou sem opção, botou na frente na linha de fundo, tentou ganhar o corredor, encarou a marcação do Léo Duarte, volta a jogada com o Jamerson, recua a jogada com o Wenderson, olhou pra dentro da grande área, pediu pro Isaac se movimentar pelo meio, achou o Bruninho pra Isaac, perna direita, bateu o espalma, Léo Vieira! Bonita troca de passes, num pra lá, dois pra cá, o Chiro Liro lá, Chiro Liro li, piti pó do Bugrão pra cima da Inter de Limeira, Alberti. Pelo lado esquerdo, hein? Wenderson, Bruninho e a conclusão firme e forte do Isaac, né? Pelo lado esquerdo, ali dentro, na frente da grande área, ele mandou um petardo. Ali o goleirão Léo Vieira não quis saber de encaixar não, nem tinha como. A bola foi forte no meio do gol, ele fez a defesa, escanteio para o Bugrão. Já cobrado, o Jamerson levantou no capricho, ela passa por todo mundo, cai na ponta direita com o Richard Rios, de calcanhar, que beleza com o Diogo Matheus, levantou no segundo pau, passa pelo Bruninho, tira Bill. De calcanhar, alá Zenon, alá Renato Pé Murcho, o Guarani joga fácil pra cima da Inter, Alberti. Agora o Bill vai sofrendo o que ele fez o lateral direito, Diogo Matheus, sofrer, né? E também o Bruno José. Ele que acabou tirando essa bola após o cruzamento da direita para a esquerda, quando aparece o Giovanni Augusto com aquele sacão de gelo, né? Ali fazendo, tem jeito. Tá inchado o tornozelo do homem. Exatamente, tá inchado demais. O Guarani vai tentando pelo lado esquerdo, hein? A mapa da mira do Guarani. Vem de novo pro campo de ataque, o toque de cabeça do Bruninho, tentando jogar essa bola dentro da grande área, tira a defesa da Inter. Rebote cai na intermediária, campo ofensivo do Bugre, Lucão, sobe, toca de cabeça, tira do jeito que dá por ali o Leandro Silva, a bola bateu, rebateu, voltou com o Genison, aí ele tentou domínio, tentou fazer a parede, perdeu a posse da bola, 15 da segunda etapa, Wagner Ferreira e o jogo. Claudinei não vai falar nada agora? Continuo com a minha opinião. Gênison melhor em campo. Opinião. Afinal de contas, opinião, de contas, o Guarani precisava do quê? Vitória e gol. E exatamente. Como que saíram os gols? Duas jogadas envolvendo o Gênesis. Rafael vem aí. Pronto. Muito bem. Rafael Casabranca tá no aquecimento, Canais Futebol Interior. Não me tire o Gênesis, hein? Canais Futebol Interior. Não me tire o Gênesis. Aqui nós torcemos por você. E não me tire o Gênesis. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. 16 minutos e meio, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença, tá bombando a live no YouTube, também no Facebook, muito obrigado. Vem a equipe da Intervinha, passe errado do Djalma, agradece o presente Bruno José e tome contra-ataque do Bugrão, foi pro chão, é falta. Vermelhar. Falta do Carlinhos, o Bruno José tá demais, deixa o menino jogar, deixa o moleque correr, botou na frente o Carlinhos, deixou o corpo, derrubou camisa 17 do Bugre, Alberti. Mais um amarelado, né? O Carlinhos, mais uma vez, o Bruno José fica lá atrás, né? Como não quer nada, a primeira bola que ele recebe, ele consegue fazer interceptação e sai em velocidade. Se ele passasse pelo Carlinhos, ele ia entrar com bola e tudo. Ali o Carlinhos fez a falta. Falta cartão amarelo para o Carlinhos. O Bruno José, não sei não, acho que o Rafael vai entrar no lugar dele, hein?
Correu bastante. O Bruno José tem corrido e é notório e até louvável, né, essa mudança aí de postura do Bruno José do ano passado para esse. Realmente muito bem o camisa 17, que passou um tempo fora. Vem Guarani, tenta pelo lado esquerdo a jogada. Richard Rios brigou com o Bill. O último toque foi do jogador do Inter de Limeira. É posse de bola para a equipe do Guarani. Vem para o manejo, vem para a cobrança do lateral. Vem para lançar o esqueleto Jamerson. Speed Jamerson, camisa 15 do Bugrão. Faz o levantamento no corredor buscando o Jenison. Sobe, tira a defesa da equipe da Inter. Rebote cai na metade do campo, toca de cabeça do Cão. Manda para frente o Wenderson. Que beleza o Wenderson. Vilela. Só mandou para cima e a bola bateu, rebateu. Pode dar sorte ainda o Guarani. Chega a cobertura. Vai chegar o Vilela aí, Alberti. Também o Vilela está no aquecimento. Acho que o Wenderson também vai embora, né? Vamos ver o que o técnico Moisés irá decidir, né, Lucas? E vem a equipe da Inter de Limeira, tentativa de jogada. Iago Teles, tabela curta com Eliandro, dá certa jogada, virada do Matheus Oliveira aqui pela ponta direita. Cruzamento do Bino no segundo pau, subiu Eliandro. A bola passa por ele. Passa pelo Eliandro, se perde na linha lateral lá pelo lado direito da defesa do Bugre. Tentou chegar com perigo mais uma vez com o Bill aí, a equipe da Inter, Alberti. O cruzamento, né? Pelo lado esquerdo, quando vai chegar as mudanças do Guarani. O camisa número 27, o Bruninho, vai embora e vai entrando ele. O camisa número 26, o Rafael, o nosso Rafa. Então, o Bruninho, autor do segundo gol, vai embora e entra o Rafael, camisa número 27 e o camisa número 23. Ele, Wenderson. Essa aqui tô igual presidente, hein? Wenderson, camisa número 23, amarelado, vai embora. Entra o camisa número 5, Leandro Vilela. A informação para Store Colchões. Wagner Ferreira, o técnico mexe lá, o comentarista fala aqui a entrada do Leandro Vilela e também do Rafael. Bem, com relação a Wenderson, podemos dizer que estava amarelado, né? E pode prejudicar, talvez um cartão aí, o Guarani terminar com um jogador a menos. Então saiu um 6 por meia dúzia. E eu já cantava essa bola que nós iríamos ver o Vilela nesse jogo aí tranquilamente. Agora lá do outro lado, o Bruninho deve ter cansado, porque não fez uma má partida não. Foi substituído pelo Rafael, com sangue novo, moleque. Quem sabe por ali pode ser o caminho do terceiro gol. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Vai mandar pra frente lá o goleirão Tony, 20 minutos, você ouviu o toque do Felipe Marques na mesa de som e áudio aqui dos canais Futebol Interior. Vem Guarani, vem com Rafael Casabranca pela ponta esquerda, encara a marcação ali do Iago Teles, na tabela curta, boa bola do Isaac pro Rafael na linha de fundo, chega a cobertura do Léo Duarte, tira, rebote volta ali na meiga, vai pro chão, Bill, falta marcada, jogo parado, 20 cravados desse segundo tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista Série 1 2023, estádio Walter Ribeiro em Sorocaba é o palco do espetáculo e o placar dos canais Futebol Interior informam. Guarani 2, gols marcados por Richard Rios e também Bruninho, 0 para Inter de Limeira. Placar ao vivo Futebol Interior informando, Claudinei Costa fala. Lá em Bragança Paulista é o 4º gol do Bragantino. Agora, Bragantino 4, Ituano 0. Às 6h30 tem São Paulo e São Bernardo. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem a equipe da Inter de Limeira lá pela meia esquerda, Zé Mário. Boa bola com o Matheus Oliveira. Ganhou do Richard Rios, soltou no comando para Eliandro. Chega a cobertura, chega a cavalaria bugrina, tira do jeito que dá. Lucão manda a bola pela linha de fundo. Escanteio para a Inter de Limeira lá pela ponta esquerda, Alberti. Quando o técnico pintado, ele vai fazer suas substituições. O Jean Martin, camisa número 30, e o Menezes, camisa número 20, estão prontos para entrar. Vamos, quem vai entrar e quem vai sair. Quem entrar a gente já sabe, vamos ver quem vai sair. Vai embora então, camisa número 25, o Eliandro, né? Graças a Deus. 20, muito obrigado. Isso, entrou camisa número 20, o Menezes. E foi embora o 25, Eliandro. Agora vamos ver qual é o próximo que irá sair para entrar o Jean Martins. Muito bem, daqui a pouquinho a confirmação, escanteio para os homens, bola no primeiro pau, tira a defesa, rebote e volta com o Léo Duarte, deixou de lado a parada com o Zé Mário abriu lá na ponta esquerda com o Matheus Oliveira, dominou, tá parado, pedi para parar, parou, por quê? Porque o senhor Danilo Ricardo Simon Anis marcou impedimento, o jogo tá parado, lance impugnado, Alberti. Quando saiu o Djalma, camisa número 15, e entrou camisa número 30, o Jean Martins. Então já fez as 5 substituições, o pintado indo para tudo ou nada, indo aí para sua quinta, ou é quarta? É sua quinta, né? Derrota consecutiva.
A Inter de Limeira que conseguiu aí, né? Vencer o Palmeiras, vencer o Corinthians. Na verdade empatou, né? Empatou, né? Chegou a empatar com essas equipes do primeiro escalão. E agora vai aí, né? A Margana aí está perigando a zona de rebaixamento. E é o seguinte, vai jogar contra a Ferroviária na última rodada, a Ferroviária também que tá no bolo. Lucas, eu não perco por nada essa partida. Rapaz. Wagner Ferreira, 22 da segunda etapa, fala da entrada aí do Jean Martin e também do nosso amigo Menezes no lugar do Eliandro e também do Djalma. O Pintado agora vai abrindo o time da Internacional. Ele tira o volante, coloca um meia e lá na frente troca de centroavante, né? Bota o Menezes. Então tá tentando diminuir a vantagem do Guarani, tentando de todas as formas, mas o elenco dele é muito limitado. O Guarani é bem superior, tanto no campo como em matéria de qualidade técnica. E o Guarani, a hora que quiser, vai fazer o terceiro gol. Só forçar um pouquinho aí, faz o terceiro. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Desce o Bugão, Leandro Vilela, boa bola na esquerda para Rafael. O passe foi forte demais. Correu demais, vai pela linha de fundo, tiro de meta já cobrado lá pelo goleirão Léo Vieira. Tem pressa, a Inter perde pelo placar de 2-0 e desce a ladeira no campo de defesa com o Léo Duarte. Léo Duarte solta a jogada pela meia, faz a jogada ali com camisa número 30, o Jean Martin. Jean Martin volta a jogada lá no campo de defesa, volta tudo com o goleirão Léo Vieira. Léo Vieira deixou com Carlinhos bota a velocidade, deixa com o Zé Mário deu primeira volta, o lance, volta com o Jean Martin, camisa número 30, carequinha da equipe da Inter de Limeira. Ele deixa de lado a parada com camisa 10, Matheus Oliveira, passa a metade do campo, invade a linha territorial bugrina, abriu pela ponta direita com o Léo Duarte. Léo Duarte volta com o Matheus Oliveira, de perna esquerda, volta tudo lá na quarta zaga, domina a parada Carlinhos. Carlinhos domina a camisa 13, a dele, deixa de lado a parada com o Zé Mário pra cima do Bruno José, deixou de lado a parada com o Iago Teles dominou, ameaçou o drible, sai da esquerda, vem pro centro, Iago Teles tentou passe no comando buscando Jonatas, tira a defesa do Bugre, rebote e volta com Richard Rios, bota na frente, se livrou da marcação do Jean Martin, prefere tocar curto com Leandro Vilela volta o lance, Guarani também administra a posse de bola, 24 minutos, quase 25 da segunda etapa, Guarani vence por 2-0 e desce a ladeira, sai na metade do campo, no círculo central, no carocinho da abacate, no miolinho da laranja com Leandro Vilela, daí pra Jamerson, na tabelinha com Isaac, o Mandrake bota na frente, soltou pra Rafael, de primeira pra Isaac, bonita triangulação, ainda Isaac se livrou da marcação, soltou com Richard Rios, de primeira com Isaac, volta um pouco a jogada com Leandro Vilela, no comando para Rafael, tira a defesa da Inter, volta a jogada com Jonathan, tenta puxar contra-golpe, mas tá sozinho, tem que voltar essa bola, Jean Martin, de primeira jogada com Matheus Oliveira dominou, adiantou a parada, boa bola ali pela meiga, domina a parada, Iago Teles na meia esquerda para Zé Mário pra cima do Richard Rios, melhor pro colombiano que toma, sai na boa pra equipe do Bugre. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Desceu a Inter de Limeira, Matheus Oliveira no comando para Bill, tentou por elevação, o toque dentro da grande área, passe errado, vai nas mãos de Tony. Fala, Alberti. Só lembrando, né, colocar o presidente nessa resenha agora, lembrando que o ano passado, ano retrasado, o Guarani se classificou para as quartas de final, né, para a fase agora que o Guarani não irá, né, passar, né, por conta dos resultados do Água Santa, com 14 pontos. E o Guarani vai chegando nessa penúltima rodada, assim como o ano passado, né, que o Guarani precisava, né, numa vitória contra a Ferroviária para se livrar do rebaixamento. O Guarani pelo terceiro ano seguido, o Guarani faz uma pontuação quase igual. Lógico, vai jogar contra o Palmeiras, tudo pode acontecer. Eu não acredito uma vitória do Guarani em cima do Palmeiras, mas assim, o Guarani é a primeira parte da temporada do Guarani é sempre assim, hein? É sempre nos 14 pontos, 13 pontos, aquele sofrimento. E uma partida aqui, outra lá, a gente começa a sonhar com acesso na Série B. Tomara que esse ano seja diferente, né? E desce a ladeira, sai no campo de defesa com o Richard Rios, marcada, cedo de bola, 3 em cima do Richard Rios, ele vai pro chão, falta nele, jogo marcado, jogo parado, falta marcada. Falta em cima do Richard Rios, camisa 18, foi pro chão aí, Alberti. E acabou o jogo, né? Vamos dizer assim que acabou o jogo.
entre aspas, o Guarani, ele toca a bola ali quando o Eliandro, o camisa número 10, né? O Matheus, ele foi tentar dar o bote, ele viu que os jogadores da Inter de Limeira não chegaram junto, ele fez a falta e ainda chegou gritando ainda, não. Chegou cobrando o Jean Martin pra chegar junto na marcação. Exatamente, né? Demonstrar um pouquinho de vontade. O Guarani muito à vontade no jogo e desce com o Isaac. Tem espaço, camisa 29. Botou na frente, abriu na ponta direita pra Bruno José. Armou na perna esquerda, pode bater no gol. Mais um drible, soltou na canhota, bola forte demais pro Rafael. Segunda bola esticada pro Rafael. Ele é novo, tem velocidade, mas não é pra tanto, né? A bola foi forte demais. Esticada foi pela linha de fundo. Ia pela linha de fundo. O Rafael evitou a saída lateral para a Inter de Limeira. Quem que vem aí, Alberti? Ele, né? Ele que sumiu, né? Na última partida, né? Sábado de carnaval. O Maduro Ney e o nosso amigo Alvarenga, também conhecido como Alvarinho. Olha o Guarani, Leandro Vilela, perna direita, mandou a bomba, espalma, Léo Vieira! O Guarani controla o jogo, vai levando em banho-maria, mas quando ataca com perigo. Leandro Vilela, uma bomba de fora da área. Léo Vieira estava esperto, espalmou de mão trocada, mandou pela linha de fundo, escanteio para o Guarani, Albertinho. O Leandro Vilela quase deu uma de Matheus Barbosa, hein? Quase do mesmo jeito ali, quando o goleirão Léo Vieira faz a defesa e sente a dor no ombro, né? O ombro direito após a defesa. Ali o Vilela, hein? Achando que era o Matheus Barbosa de fora da área, hein? Mandou o sapato de direita, ali o goleirão fez a defesa, mandou a bola pela linha de fundo, quando está lá, hein, Maduro Ney e ele, o nosso Alvarenga prontinho para entrar. Muito bem, Ivan Alvarinho e também Neilton para entrar na equipe do Guarani. É só registrando aqui, a gente não pode deixar passar em branco o espetacular trabalho da quarta árbitra, né? Nas anotações, para preencher ali o painel, sensacional. Vai sonhar com o Gênesis e com a quarta árbitra hoje, a senhorita Mariana Nani Batalha. Olha o jeito que ela segura a placa, olha que sensacional. É para não deixar dúvidas, é ou não é, Albert? Ai, meu Deus. Claudinei Corsi, vamos dizer que o trabalho, o trio de arbitragem é competente. Não, nós né? estamos falando da quarta árbitra. Não, a quarta árbitra também, ela... Competente, verdade. E ela anota tudo ali direitinho, né? Sensacional. Escanteio para o Guarani lá pela ponta esquerda, vem para a bola Speed Jamerson, quem sabe agora o terceiro gol para matar o jogo, quase 29 da segunda etapa, Jamerson para a cobrança do escanteio. O Rafael Claus conversa com a galera dentro da grande área, diz que tá observando tudo, hein? Sem empurra, sem puxa dentro da área, que o Klaus tá ligeiro, o Klaus tá ligado. Escanteio, vem pra cobrança Jamerson, o Rafael saiu lá pro primeiro pau, saiu da grande área, alguma coisa ensaiada ali no ataque do Guarani, vem bola pra dentro da grande área, o toque de cabeça da defesa pra trás, sai do gol o goleirão Léo Vieira. Toque de cabeça do Iago Teles para trás contra o Patrimônio, mas estava esperto lá o goleirão Léo Vieira para fazer a defesa, Albertinho. E um detalhe, né? O Moisés Moura está uma semana treinando a equipe, né, principal, e vimos aí uma jogada ensaiada de escanteio com o Mozart Santos. Eu nunca tinha visto. E desce a equipe da Inter de Limeira lá pela esquerda, vai pro chão, Iago Teles, falta nele, jogo parado e vai mudar o Guarani, Albertinho. Vamos ver quem vai embora, vai embora ele, Claudinei Corsi. O camisa número 9, o Genison joga muito. Errou o técnico. Com a camisa número 9 vai entrar ele, o nosso Maduro Ney. Maduro Ney vai entrando e vai embora. E quem vai? Alvarinho. Ivan, camisa número 14. Vai entrando e ele vai tirar o Richard. Ele vai jogar de volante. Dele, né? Ele vai jogar de... Ele deve ter chegado, não gosto de jogar na posição aqui, não, é milhar, então eu não vou entrar na minha posição. Então, Richard Rios, muito aplaudido por nós aqui, né, porque não estamos lá pra ver, mas muito aplaudido por nós aqui. Vai embora, camisa 18, entrou 14, o nosso Alvarenga, também conhecido como Alvarinho. A informação para a Pizzaria Dadá. Daqui a pouquinho o Wagner Figueira fala, porque vem a Inter, vem levantamento, bola perigosa, tira do jeito que dá o Jamerson. Manda pra frente o Jamerson, pro Neilton apostar a corrida, chega Jean Martin. Chega o Jean Martin, toca pela linha de lado, mas o árbitro não deu nada, só lateral para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Lucas, pois não, Claudinei, só um alôzinho pro pessoal da federação, né? Vamos botar um pessoal aí de cinegrafista que entende um pouquinho de futebol, né? No jogo de hoje o nego levanta a bola para a área, o câmera vai para mostrar a torcida.
Ô, louco! Tá meio Às esquisita a vezes situação aqui em Sorocaba. Às vezes é o diretor de TV, né? No corte de câmera. Ah, mas aí é o câmera, não tem nem diretor de TV. E olha a Inter, descendo lá pela ponta direita, Léo Duarte soltou na linha de fundo, boa, a bola pra Bill, pra cima do Jamerson, vem cruzamento, a bola no segundo pau, o toque de cabeça pra defesa do Tony. Iago Teles fechou de cabeça, Tony fez firme, a defesa 32 minutos deste segundo tempo, tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista Série A1 2023, estádio Walter Ribeiro Sique, lá em Sorocaba é o palco do espetáculo e o placar da emoção aponta 2 para o Guarani, gols marcados pelo Richard Rios e também pelo Bruninho ainda no primeiro tempo, 0 para a Inter de Limeira, placar ao vivo Futebol Interior é com ele, Claudinei Cossi. Legal, mostra aí o seu Série A para a Ana Piovesan, Albert Cavalcante, ela diz aqui, Série A garantida para o Guarani, e eu vou lembrando e vou falar só um placar aqui, nesta intervenção, hein? Red Bull Bragantino 4, Ituano 1. Começou a reação do Ituano, hein? Opa. Muito bem. Quem fez o gol? Não foi o Persson não, né, Claudinei Costa? Acho que não, vou ver aqui. Vem a Inter de Limeira lá pela meia esquerda, Zé Mário tentou toque pelo meio, tira a defesa do Bugre, rebote e volta para Carlinhos intermediária, campo ofensivo, pressão da Inter de Limeira tentando diminuir a vantagem, bola com Léo Duarte na tabela curta com o Bill para Léo Duarte, volta a jogada, volta com Matheus Oliveira, camisa número 10, que agora joga quase como um volante, vem Matheus Oliveira, olhou pra frente e tentou passe no comando buscando o Jonatas, a bola passa por ele, fica tranquila com Tony. Wagner Ferreira, meu presidente, meu comentarista, 33,5 da segunda etapa, o jogo não teria tirado o Richard Rios. Talvez cansado, talvez a alteração. E se tivesse que colocar o Alvarinho, que colocasse no lugar do Diogo Matheus, então, não no lugar do Richard Rios. Agora, com relação ao Gênison, né? Lamentavelmente, contra a opinião do Claudinei Corsi. Contra a opinião do diretor comercial da rádio, né? Então colocou o Neilton, sangue novo, moleque mais novo e tal. Quem sabe pode acontecer alguma coisa aí pro Guarani beliscar o terceiro gol. Vem Inter de Limeira lá pela meia esquerda com o Zé Mário deixa a curtinha parada com o Bill caindo lá pela ponta esquerda agora. Pra cima do Diogo Matheus, botou na frente no corredor, desvia, Diogo Matheus vai pela linha de lado lateral. E talvez eu não tenha aí o voto, né? Não vai me acompanhar o Wagner Ferreira na votação. Segura aí, Ney. Ó, o Iago Teles, pé direito, mandou pra fora. Mas você tem quase certeza que Albert Cavalcante e Lucas de Souza vão votar comigo hoje, né? Eu só vou perguntar um negócio pro Claudinei Corsi. 3744-2121. Não, então eu sou obrigado a votar contra. Bom, depende. Pode até ser. Então tá bom. Vamos aguardar o voto. Vamos fazer 3744-2121. Vamos aguardar os votos. Então tá bom. Aí depois a gente vai ver. Conversa. Então tá bom. Já ganhou meu voto. Mandou pra frente lá, o Tony, a bola subiu, desceu, cai no campo de defesa da Inter. Carlinhos para o rebote, volta o lance lá com o Léo Vieira. Canais, futebol inteiro, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Vem Inter de Limeira ali pela direita, Carlinhos lançou no comando pra ninguém. Pois não. Quem fez o gol do Ituano, sabe quem foi? Quem foi? André Luiz. O atacante feliz. Anotou o gol da equipe do Ituano, diminuindo a vantagem. E vem Guarani, passe errado no ataque da Inter de Limeira. Tome contra-golpe do Bugrão. Bruno José, toque errado. A bola voltou pro camisa número 17 do Bugrão, deu certa jogada. Vem Neilton para Rafael. Dominou, parou, pensou, fez o break, tentou passe ali pelo meio, a bola desviada. Volta pro time da Inter de Limeira. Vem com Menezes, lançamento no comando para Iago Teles, dominou pra cima do Jamerson. Vem a cobertura de Leandro Vilela. Opa, agressão. E na sequência, falta marcada, jogo parado, o Leandro Vilela tá no chão. E o Iago Teles amarelado aí, Albertinho. Iago Teles, né, numa dividida ali, um bate e rebate, uma dividida, ali o camisa número 11, né, ele deu eu vi, lógico, troca de carinhos, né, e eu achei que o camisa número 11 deu um tapa. É verdade, deu um tapa. Deu um tapa, agora tá passando por mais replay. Que o Vilela tenha chegado da forma que nós conhecemos o Vilela, o Iago Teles dá um tapa no rosto do Vilela. É o tapa do Jamerson. Exatamente, é o tapa do Jamerson. Exatamente igual. E tapa do Jamerson, quem foi o também que deu um tapa? O Richard Rios. É os tapas dele. Aí, nem o VAR chama. E nem o VAR chamou. Estão com medo do Klaus. O Klaus é o seguinte, ele não quer confusão, ele tá fazendo uma boa arbitragem, não tá nem aparecendo, não quer polêmica. Até porque o jogo, pelo jeito, tá controlado, né, presidente? 36,5 da segunda etapa.
2-0 pro Guarani. O Klaus quer que o jogo fique assim até o final. O Guarani levou o jogo tanto no primeiro como no segundo tempo do jeito que quis. Achou modo de falar. Fez os 2 gols, né, merecidamente. E vem Bugrão. Tabela maravilhosa do Isaac com Bruno José com direita, boca de letra, vai pro chão. É pênalti! Aponta a marca da Cal, Rafael Klaus, é penalidade máxima para o Bugrão. Apontou a marca da Cal, é mancha, é Cal, é pênalti para o Guarani. Numa tabela linda, maravilhosa do Isaac, o Mandrake com Bruno José. Pitipó do Bugrão pra cima da Inter, Alberti. O Isaac pelo lado direito com Bruno José, hein? O Giovanni Augusto saiu, é verdade. Mas o Isaac entrou também com aquela magia. O Isaac, o Mandrake, achou ali após a tabelinha rápida com ele, Bruno José. Ele entrou como quis pelo lado direito da zaga da Inter de Limeira. Ali o zagueirão chegou atrasado. Ele adiantou a bola. O camisa, foi o Carlinhos, foi, né? O Leandro Silva. Foi o Leandro Silva, ele deu aquela pegada, né? Tentou acertar a bola, acabou acertando por baixo o Bruno José. Pênalti marcado, e ali entrou o menino Ney, nosso Maduro Neilton pega a bola pra bater. Eu achei uma bela de uma sacanagem, podia bater ele, né, o Bruno José. Pois é, tá jogando muito. Wagner Ferreira, vem Neilton pra bola. E a chance do terceiro gol do Guarani. E o jogador da Internacional não visou a bola, foi diretamente em cima do corpo do Bruno José, o pênalti bem marcado pelo Klaus. Neilton pra bola, atenção torcedor do Bugrino, pra apagar qualquer fantasma de Série A2 pro ano que vem pro Guarani permanecer e ainda jogar o troféu Independência. Vem pra cobrança Neilton, vem comigo torcedor do Bugre, 38,5, vem pra cobrança Neilton pra marcar o seu segundo gol com a camisa bugrina, camisa 7 a dele, olha os fixos na bola, partiu na perna direita, bateu com paradinha, gaveta! Gol! É do Bugre! É gol! Futebol é a nossa paixão. É gol! Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior. Neilton, camisa 7 a dele. Com categoria, com habilidade, com ousadia e alegria. Na perna direita, a bola bateu na bochecha da rede. Impossível por Léo Vieira pegar essa bola. Ele ainda acertou o canto, mas ela foi rente à rede. Na bochecha da rede, dormiu a criança na rede. Bola no fundo do barbante. Neilton, camisa número 7, é bola na rede. É bola na rede. Caiu na rede, é gol do Bugrão. Lá no Walter Ribeiro. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior. Guarani 1, 2, 3, Inter de Limeira 0. Léo Vieira, essa aí passou de novo, meu querido. Vai buscar lá dentro. E na intimidade do lance, alô Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. Segura aqui pra mim, Lucas, faz um favor. O Guarani consegue o terceiro gol com ele, com o nosso Maduro Ney. Ele acabou de entrar, é verdade, mas com muita categoria, com muito jeito, com muito amor e carinho pra toda a torcida bugrina do Brasil. Ele escolheu o canto esquerdo do goleiro Leozão Vieira, que até pulou, mas nada pôde fazer. Uma batida, hein? Aquela batida calculada na bochecha da rede. Agora o Guarani, no Walter Ribeiro em Sorocaba, vai vencendo por 3-0 e está se classificando para a Taça Independência. Série A2, não, Lucas de Souza. Inter de Limeira, bola levantada dentro da grande área, sobe, defesa tira, rebote, cai com o Neilton. Na ponta direita para Bruno José e cabe mais. Vem Guarani, vem com o Bruno José, são 4 contra 3. Virou na ponta esquerda para Isaac, tirou um pouco a velocidade da jogada. Isaac dominou, preferiu jogar curto lá na meia direita com o Alvarinho. Olha o Alvarinho aí, soltou para Rafael, tentou toque de primeira, buscando o Bruno José, tira a defesa. Rebote volta pela meia esquerda com o Jamerson. Jamerson bota na frente, vem Bugrão, pra cima deles, Guarani. É o piti-piti-pó do Guarani. Vem pra cima com o Jamerson pra Isaac. Isaac volta com o Jamerson, daí pra Neilton. Neilton tem 4 jogadores em cima dele, conseguiu achar o passe com o Isaac. Tira a defesa da Inter. Wagner Ferreira. 3 para o Guarani. Dá show o Bugrão em Sorocaba. Primeira vez no campeonato que o Guarani faz 3 gols. O máximo que é feito foi 2.
E olha, hoje uma exibição sem forçar muito, naturalmente construiu essa vitória que vai lhe garantir na permanência na Série A do Campeonato Paulista. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. A Inter de Limeira tenta catar os caquinhos que sobram dela dentro do jogo. Guarani Já era. soberano em campo. Vem pro campo de ataque, domina a parada. O camisa 22, o Leandro Silva foi quem fez o pênalti. Na meia esquerda ele tem Zé Mário. Zé Mário olha lá pra dentro da grande área. Prefere o toque curto com Bill. Bill pra cima da marcação. Soltou pra Iago Teles. Dominou, girou. Tira a defesa do Bugre. Tira com o Leandro Vilela. A bola sobe e desce e cai com o Bruno José. Passe errado do Bruno José. Deixou o Alvarinho. Na podre ali porque ele acabou perdendo essa bola. Aí ela volta para a equipe da Inter de Limeira ali pela meia direita. Passe no comando, passe no corredor ali com Léo Duarte. Léo Duarte domina, encara a marcação do Rafael. Ainda o lateral direito do time do Leão da Paulista. Ele encara a marcação do Rafael. Parou, pensou, olhou, firulou, penteou, volta o lance. Volta a jogada com camisa número 13, o Carlinhos. Aí pelo meio ele tem o Jean Martin. Jean Martin lá na meia esquerda com o Zé Mário. Olhou para dentro da grande área. Zé Mário preferiu o toque no corredor para Bill. Bill para cima do Bruno José. Olha o Bill aí, botou na frente, linha de fundo, cruzamento, bola perigosa. Afasta Leandro Vilela. Tira do jeito que dá o volante do Bugre. Lateral cobrado, tem pressa, Inter de Limeira, vem com o Zé Mário, fez o cruzamento, afasta Alvarinho, completa o serviço, Neilton. A bola voltou pela meiga, toca de cabeça do Leandro Silva, achou pela meiga, Carlinhos faz o levantamento, bola perigosa, afasta Lucão. Tira do jeito que dá, a bola sobrou pela meia direita, Bruno José, jogando muito, um pra lá, dois pra cá, Chiruliro lá, Chiruliro ali, linda jogada na meia direita, passou, vai chegar no Isaac, tem um pezinho salvador do Zé Mário que recua, a bola pro Léo Vieira que tira o perigo. Fala, Cláudio Abraço para o Cláudio Oliveira lá em Indaiatuba, tá ligadinho com a gente aqui. Também o Paulo Bugre, vibrando com a vitória do Guarani. E a Ana Piovesan gritou o gol do Bugre aqui no pênalti. Que beleza, muito obrigado pelo carinho da audiência, agradecer aqui o seu Zé, o Realce, Luciano Sarmento, Adecir Mendes, grande Adecir. Beijo pra você, o Adecir que é goleiro do time de hóquei do Guarani. Hóquei de quadra do Guarani. Sério? Grande Adecir Mendes, tive o trabalho de trabalhar já com ele lá em São Paulo. Grande amigo e fã nato aqui dos canais Futebol Interior. Valeu demais, viu, Adecir? Tá feliz da vida, né, Adecir, com a vitória do Bugrão. Vem mais Guarani pro campo de ataque, vem com o Jamerson. Jamerson domina, fatiou, se livrou da marcação do Iago Teles ainda. Jamerson soltou na tabela linda com o Neilton, pintou um golaço, Gaveta! Que golaço, que beleza! Gol! É do Bugrão! É gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior. Um golaço do Guarani. Um golaço de Jamerson, camisa 15. Piti, piti, pó, piti, pó, pó, pó. Piti, piti, pó, piti, pó, pó, pó do Bugrão pra cima da Inter. Tabelinha espetacular do Neilton com Jamerson. Devolução de letra, de calcanhar a la Zenon, a la Renato Pé Murcho. O Guarani sobra pra cima da Inter de Limeira em Sorocaba. Jamerson invadiu, infiltrou de perna esquerda, bateu cruzado, fuzilou o Léo Vieira que pulou e nada pode fazer. Jamerson, olha o Jamerson aí, camisa número 15, é bola na rede, é bola na rede. Quero na rede, é gol do Bugrão lá no Walter Ribeiro. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior. 1, 2, 3, 4 para o Guarani, 0 para a Inter de Limeira. Léo Vieira vai buscar lá dentro de novo, meu amigo. E aí, Albert Cavalcante, me dá o detalhe da pintura do Bugre. É para um público de 880 pagantes com a renda de R$20.540. Repita. O público de 880 pagantes com a renda de R$20.540 que pagaram para ver o espetáculo, esse quarto gol do Guarani. Ali o Speedy e Jamerson. Vem mais, lançamento para Bruno José, você merece, para fazer o quinto Gaveta! E merece, e merece muito! Gol! É mais um do Bugre! Futebol é a nossa
A maior emoção do futebol nos canais Futebol Inter merece. Merecido, jogou demais. Bruno José, camisa 17 a dele. Lançado no contra-ataque monstro, tá toda esfacelada a defesa da Inter. Todo mundo no campo de ataque. Aí o Guarani retoma a posse da bola e lança Bruno José. Ele engata a primeira, segunda, terceira marcha na saída de Léo Vieira. Fuzila o goleiro do Leão. Manda a bola pro fundo do barbante. Bruno José, camisa número 17. É bola na rede. É bola na rede. Caiu na rede. Caiu na rede. É gol do Bugrão lá no Walter Ribeiro mais uma vez. Não deu tempo nem de comemorar o quarto, já saiu o quinto. Mão cheia pra cima do Leão da Paulista. 1, 2, 3, 4, 5 para o Guarani. 0 para a Inter de Limeira. É pintado. É Léo Vieira. A bola tá no fundo do barbante de novo. Fala, me dá o detalhe do gol aí, Albertinho. Do quarto gol, Speedy Jamerson e Neilton, né? Fez a tabela esperta pelo lado esquerdo. Ali o Speedy Jamerson, primeiro gol com a camisa do Guarani. Bateu firme, bateu forte. A bola foi no cantinho do Léo Vieira. Assim saiu tocando a bola, Inter de Limeira. Aí, meu amigo, bola perdida lá na frente, chutão lá pra frente. Quem estava? Ele, o camisa número 17, o nosso Bruno José. Ele parou, dominou, ganhou da zaga mais uma vez na velocidade. A marcação totalmente errada. Ali ele bateu cruzado. O goleirão Léo Vieira, pela quinta vez vai buscar a bola lá dentro. O Guarani vai com esse resultado se mantendo na Série A1 do Campeonato Paulista, Lucas de Souza. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Mais 4. Mais 4, vamos até 49, já temos 48,5. O Wagner Ferreira, que show do Guarani pra cima da Inter. É o fruto de um time com a cabeça fria, né? Foi construindo a goleada gradativamente, sem forçar muito. Fez 2-0 no primeiro tempo, 3 no segundo. E esse gol do Jamerson me lembrou muito o Bidu. Ele costumava fazer esse tipo de gol assim, lançado na cara do gol, tira do goleiro, mete no canto. Belo gol do Jamerson, como também bonito o gol do Bruno José. Os gols mais bonitos desses 5 que o Guarani fez. Sobe o hino do Bugrão, um show de bola do Guarani pra cima da Inter de Limeira, sobe o hino. É o hino daquele time que vai manter-se na Série A1 do Campeonato Paulista em 2024. Acabou onde, Claudinei Costa? Acabou em Paulista, Red Bull Bragantino 5, Ituano 1. 5 gols do RB Bragantino pra cima do Ituano, lá na Via Michedi. 5 do Guarani pra cima da Inter de Limeira. Show de bola do Bugrão, gols marcados por Richard Rios, Bruninho, Neilton batendo pênalti, Jamerson e também Bruno José para fechar o placar. 1, 2, 3, 4, 5 para o Guarani. 0 para a Inter de Limeira. E vem aí o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Claudinei Costa. 5 da tarde, mais 55 minutos. Gostei. Começando gostei aqui o fim de jogo. Repita, por favor, Felipe. Claudinei Costa. Muito bem, estamos por aqui no fim de jogo, Canais Futebol Interior. E Vamos o melhor ouvir. em campo já tá falando aí, Albert. Vamos ouvir ele, né? O melhor em campo, Bruno José. Claro que a frustração de não brigar por uma classificação, ela é muito dolorosa. Mas, cara, tem que ser persistente, tem que lutar, tem que continuar trabalhando, porque nosso grupo merece e tem muito pela frente para conquistar, e é assim que a gente tem que seguir, com os pés no chão, buscando sempre a evolução. Bom, Bruno José falando ainda, né, sobre a sequência, o time não vai conseguir buscar aí a classificação, mas o que representa essa goleada, né? O time pensando, claro, na Série B e também nesse trabalho da comissão técnica interina. A gente não pode cair na empolgação, né? A gente tem que, como eu falei, manter os pés no chão e seguir trabalhando. No próximo final de semana a gente tem um jogo muito difícil, que é um jogo que todos querem jogar. Então é treinar, focar durante a semana
e assim seguir evoluindo para que a gente mais na frente conquiste o nosso grande objetivo do ano, que é o acesso para a Série A. Bruno, você também, né, chegou a ser criticado um pouco pela torcida, acho que mais no final do ano passado, e agora você voltou. Essa você acredita que foi sua melhor atuação com a camisa do Guarani? Você já no primeiro gol ali você participou, deu passe e foi coroado com esse gol também no final. Mas durante toda a partida você participou muito. Então você acha que foi a sua melhor atuação com a camisa? Críticas são normais no futebol, a gente tem que saber lidar com ela. E foi o que eu fiz, eu sempre trabalhei, sempre mantive o pé no chão e hoje fui coroado com um grande jogo. Isso é o mérito de toda a equipe, que eu também não jogo sozinho, então a equipe toda merece, se fosse para escolher, escolheria para o time todo, que fizemos um grande jogo e nós merecemos essa vitória. Não tem mais risco então, acabou ali. Que bom, né? Agora é focar nos próximos jogos. Valeu. E é um próximo jogo, na verdade, né? O time vai enfrentar, então, Palmeiras na última rodada e vai depois... Muito bem, tá aí Albert Cavalcante, o melhor eleito pela Federação Paulista em campo, o Bruno José. Você achou que ia ser o Gênison, né, Claudinei Corsi? Pra mim ainda é, né? Então tá certo. O Bruno José, o nosso camisa 17, o Bruno José que deu uma evolução incrível, né? Porque na Série B do ano passado foi muito criticado, né? Pegamos muito no pé dele, sempre lembrando, né? Assim o futebol, não com a pessoa, né? Sempre a responsabilidade, né? Nós estamos com o microfone, temos a responsabilidade, né? E o Bruno José ele evoluiu. E querendo ou não, nessa virada de chave do Guarani, ele ajudou muito o técnico Mozart Santos, né? E agora o torcedor bugrino pode comemorar, pode voltar de Sorocaba, de 90 quilômetros aqui de Campinas, pode voltar com essa chancela aqui, ó. Eu chancelo, ó. Chancela Série A, o Guarani que agora pensa, né, Claudinei Corsi? No nada mais, nada menos que no Palmeiras. É isso, mas aí sem preocupação, né, de ganhar, perder, empatar. Posso ir no brinco? Talvez. 5h58, Wagner Ferreira, o seu destaque aqui nesta abertura do nosso fim de jogo, Wagner. É uma goleada que não estava no prognóstico nem do mais otimista torcedor do Guarani. Eu, inclusive, particularmente, entendi até que o empate seria interessante para os dois. O Guarani mete 5. Ô Wagner, o ouvinte está perguntando, o problema era o Mozart? Eu acredito que não, né? O Guarani acertou uma bela partida, sem forçar muito, fez 5 gols. Agora o time da Inter é bem limitado, né? Vamos dizer que foi por causa disso que o Guarani venceu. Mas temos que dar mérito aí pros dois treinadores, né? Pro Moisés e pro Benur. Foram mexendo onde tinha que mexer, manteve o setor defensivo inteiro, só mexeu do meio campo pra frente. E o Guarani fez uma partida consistente, tanto no primeiro como no segundo tempo. Nenhuma ressalva, uma vitória consistente. O Pintado vai reclamar de nada. A arbitragem perfeita, uma excelente jornada do Guarani que se mantém na Série A com essa goleada de 5-0. Legal, daqui a pouquinho tem mais Wagner Ferreira, também com as notas do jogo. Tem a eleição do melhor em campo, se você quiser votar através da nossa live no Facebook, fique à vontade por aquilo que você viu aí na sua TV, ouviu com a gente aqui, pode votar no melhor em campo do Guarani. Para a federação, Bruno José foi eleito o melhor em campo. Você pode votar também e a gente vai computar o seu voto aqui com peso 2. Tem também a ficha técnica e os destaques do Albert Cavalcante aqui no nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior. Guarani goleou a Inter de Limeira por 5-0. Com esse resultado, combinado com a goleada que sofreu o Ituano, Guarani não tem mais riscos de rebaixamento para a Série 2 de 2024. 6 horas em ponto, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro.
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. 6 horas mais 4 minutos em Campinas, 6:04. Guarani goleou a Inter de Limeira, jogando em Sorocaba, 5-0. Guarani que agora joga tranquilo contra o Palmeiras no próximo domingo, sem risco de queda para a Série A2 do Campeonato Paulista do ano que vem. 6:04, vamos direto e reto para a eleição do melhor jogador, o craque do Bugre, nesta vitória por 5-0 em cima da Inter. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, eu vou começar com Wagner Ferreira, o melhor em campo do Bugre para você, Wagner. Bem, a gente durante a transmissão já vinha enaltecendo o trabalho do Bruno José. Participação direta no primeiro gol. Jogadas praticamente iguais, não resultaram em gol, mas ele também estava presente na linha de fundo, acionado ali pelo lado direito. Segundo tempo, chutou uma bola que o goleiro fez um milagre, mandando para escanteio, e terminou fazendo um golaço também, o quarto gol, né? Foi o quinto gol do Guarani, o 5-0. Então não tem como não votar em Bruno José. Tá numa crescente dentro do Guarani, né? Realmente teve altos e baixos, mas agora com as chances que teve, e realmente a gente está acompanhando e realmente subiu de produção o Bruno José, por isso para mim é o destaque do jogo. Legal, um voto para o Bruno José do Wagner Ferreira. Agora você, Lucas de Souza. Muito bem, Claudinei Corsi, tem algumas opções aqui para melhor em campo, mas como o seu jogador melhor em campo, Lucas de Souza. O meu jogador melhor em campo é o Gênison, camisa 9. Fez o parede, né, pro primeiro gol, né, deu o corta-luz. E também a casquinha pro segundo gol, né, do Bruninho. Então,
pra mim, o Gênison é o melhor jogador em campo hoje. O Gênison melhor em campo, um voto para o Gênison. Exatamente. Albert Cavalcante, o melhor em campo para você, Albert. Isso aí é voto corporativo, velho. Assim, hoje o Guarani... Ô, Wagner, você tem o seu voto. Já deu o seu voto, já explicou o seu voto. Portanto, não queira... Prossiga, Albert. O Guarani hoje, né, teve 5 destaques, né? 5 gols, 5 destaques. Mas o meu destaque vai pelo amor de Deus, viu, gente? Sem corporativismo, como diz, né? Sem também qualquer pressão. 37442121. Meu voto vai para o Gênison. Gênison, então, 2 votos. Ó, tem voto do torcedor aqui no YouTube. Perfeitamente. Viu? Vamos ao voto do torcedor, então. O grande Paulo Marques mandando aqui, Paulinho Bruno Marques. José. Bruno José. O Bruno José, eleito por ele aqui, o melhor em campo. Perfeito. Mais algum voto aí, Lucas? No Face aqui eu não tenho ninguém. Não, mas aqui no YouTube é unanimidade, o Bruno José como melhor em campo. Então, eleito Bruno José, o melhor jogador em campo, craque do Bugre, nesta goleada do Guarani 5-0 em cima da Inter de Limeira. O melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, daqui a pouquinho eu vou trazer aqui o nome do ganhador do corte de cabelo e barba lá na Alfa Barber Club, a sua barbearia no Cambuí, aqui em Campinas. Vamos então com o... Já adiantando a nossa pauta, porque não vai vir, eu acredito, a coletiva, não é isso, Robert? Não deve vir a coletiva do Moisés, não, né? Só que me faltava agora, né, Claudinei Corsi, depois de tudo, né, que nós sofremos quando estava o técnico Mozart Santos, aí agora com aquela varinha do Harry Potter começar a aparecer a entrevista coletiva com mais agilidade, né, que parecia uma má vontade, que a gente não pode afirmar, né, mas parecia uma má vontade. Vamos ficar de olho, mas, Claudinei Corsi, dificilmente virá, né, ainda mais, né, depois de uma vitória dessa, né, deveria vir, né, devia fazer a coletiva dentro do gramado, porque essa vitória foi para lavar a alma. Legal, tem uma mensagem aqui no YouTube, não sei se o Lucas leu, do Mário Silva. Fala, Wagner, junto com a equipe top, abraços a todos. Do Mário Silva. Ele é o Mário Júnior, né? É o Mário Júnior, que é Mário Silva, né? Exatamente. Você conhece ele, Wagner? De onde você conhece ele? Quem eu tô pensando é lá do aeroporto de Viracopos. É ele mesmo. Ele então. Mesmo. Tá sempre aqui com a gente. Ô, Mário, um abraço, viu? Muito obrigado aí pela sua participação aqui. O Luciano Sarmento havia dito aqui, né? Vira 2, acaba 4. Deu 5, né? O Real se participou bastante aqui também, né? O Fernando Arcaro. Fim da picada. Deixa essa do Fernando pra lá. Não, eu vou falar aqui. Ele diz que procura jovem bem dotado para relacionamento sério. Que isso? Que absurdo. E depois ele diz que vende mobilete ano 67. Seminova. É uma transmissão esportiva. A mobilete eu quero. É 67, Robert. 60 E existia mobilete em 67? Existia. Harley Davidson. Não Ô, Fernando Arcaro, você acha que fumou o cigarrinho do capeta, hein? Quem mais aqui? Ele diz que vende um fogão de 23 bocas também. Eu falo isso aqui, eu até leio, porque meu pai sempre me ensinou, não pode contrariar os loucos, entendeu? Então aí você tem que ler pro cara, aí ele se sente bem, ele fica bem, entendeu? Porque se você não fala, ele vai ficar com como é que chama? Ele fica com chama a doença? Um remorso, alguma coisa nesse sentido? Não, aquela doença de que você fica... Depressivo? É depressivo, isso. Ele fica com depressão, entendeu? Tá certo. Então, ô Fernando Arcaro, muito obrigado aí, viu, pelo carinho da sua audiência. Não vou comprar fogão, nem mobilete, tá bom? Mas fique com Deus aí, viu? Deus te abençoe e te proteja todos os dias. O Realce aqui mandou mensagem, hein? O Realce é interessante, ele tem um conhecimento muito... Quem que é o Realce? Cara, ele aparece sempre com um nome diferente, né? Hoje ele tá com o símbolo do União São João aqui no perfil de Araras, né? E ele manda sempre bastante mensagem, fazendo análise da partida. Ele falou aqui, o time do Bugre não tem nada desse extraordinário, apenas foi eficiente nas suas finalizações. Luciano Sarmento, Dali Bugre. O Real se diz aqui, a salvação dos clubes chama-se SAF. E bem administrada, claro, né?
Ele diz aqui, parabéns, Bugre, mais uma oportunidade aproveitada. E o seu Zé já disse aqui que só os pequenos disputam a Série A2. Pois é. Quem mais aqui que tem? Deixa eu ver aqui. O Real se dando parabéns ao Guarani, aos torcedores. O Paulo Marques, abraço aos companheiros do FI. E ele votou no Bruno José. Remanescente esforçado, né? Evolução sentida. Tem disciplina técnica. O Márcio diz aqui, parabéns, Bugrão. Quem disputa a Série A2. Lá. Beleza, tá aí então a participação. Daqui a pouco, então, a gente vai informar aqui. Eu tenho que passar pelo WhatsApp aqui também, que tem um pessoal aqui que quer ganhar e participar do sorteio, viu? O sorteio do que mesmo, Ney? De um corte de cabelo e barba lá na Alfa Barber Club. Ah lá, ó, tá na tela aí, ó, que beleza. A sua barbearia, da rapaziada lá esperta, que tá com a gente aí nessa parceria. O Gustavo, o Leandro, o André, o Luiz André e também o Rodrigo, o pessoal lá da Alfa Barber Club. Tratamento exclusivo na Alfa Barber Club, aqui em Campinas. Muito bem, vamos seguir então. Eu acho que eu já vou rodar o sorteio aqui, viu? Eu vou rodar. E você, Albert, fale o número aí de 1 a 15. 4. Número 4. Deixa eu ver aqui. 4 saiu para um ouvinte aqui de Indaiatuba. Opa! Tá pertinho aqui de Campinas, dá pra vir cortar o cabelo aqui, né? É o Matheus de Almeida Morelli. Ele mora no centro, em Indaiatuba. Ô, Matheus, dá um toque aqui no nosso WhatsApp, 989-3526, dizer que você ganhou o corte de cabelo aqui, me passa o seu RG direitinho, tá bom? Matheus de Almeida Morelli, da cidade de Indaiatuba, vai vir aqui dar um tapa no seu visual na Alfa Barber Club, na Rua dos Alecrins, número 46, no Cambuí. 6h13, vamos dispensar o Albert, né? Já que hoje não temos mais nada pela frente. Não ter que ficar aqui com a nota do jogo e tudo mais. Albert Cavalcante, fique à vontade aí para os seus destaques finais. O destaque final do Guarani, Albert. Eu acho que eu fui ludibriado. Foi? Foi. Eu acho que eu dancei nessa. Mas ainda bem que tem os nossos amigos internautas. Mas, porém, entretanto, o Guarani conseguiu o objetivo conquistado, né? Desde o começo do campeonato. Na primeira rodada, nós estávamos nessa mesma bancada, nesse mesmo banco, e dissemos que o número mágico para o Guarani nessa temporada seria o número 12. 12 pontos. O Guarani, então, passou essa pontuação, né? Passou da pontuação, foi para 13 pontos, que seria... Um pontinho. Um pontinho, Claudinei Corsi, e ainda falta um ponto ainda para se igualar a temporada. Vai ganhar o Palmeiras, aí vai para 14. Então, vai para 16, né, Claudinei Corsi? Nós estamos com fez 16. Isso. Porque assim, se o vai Guarani... terminar com 16 pontos. Se o Guarani terminar com 16 pontos, né, ele vai... Por que você tá rindo, Robert? Não, é porque eu estou falando e eu estou sendo... Eu não consigo raciocinar ao mesmo tempo com o senhor falando. Não, você riu que eu falei que o Guarani vai terminar com 16 pontos. Não, pior que foi não. Foi ou não foi, Lucas? Foi o que deu a entender, né? Então quer dizer que... entendi qual que é o esquema. Eu vou ficar... Mesmo assim, eu sendo dispensado, irei ficar, porque é melhor aí... você ir embora para Valinho, Vinhedo e adjacentes. Aí tem. Mas voltando ao assunto, né? O Guarani que em 2021 no Campeonato Paulista fez 14 pontos. No 2020 também fez 14 pontos. O Guarani vai nessa cena de 14 pontos, né? Agora com 13 pontos, ainda tem mais 3 pontos a disputar. Se o Guarani vencer, o Guarani quebra, né? Quebra essa sequência de 2 anos consecutivos, fazendo 14 pontos e classificando. Esse ano aqui o Guarani já está fora. O Guarani que não disputou, né? Não vai disputar agora a fase final do Campeonato Paulista, mas disputa a Taça Independência. Então, depois que acabar a primeira fase, né, na última partida, né, na próxima rodada, né, que o Guarani joga contra o Palmeiras, irá se definir aí como será a disputa. Lembrando, né, que a Taça Independência não dá vaga para a Copa do Brasil, como muitos dizem, né? É a Copa Paulista. Nenhuminha. São 5 vagas para os 5 primeiros do Campeonato Paulista e mais uma vaga para o campeão da Copa Paulista. Então o Guarani consegue, né? Consegue seu objetivo, o seu torcedor volta feliz e o Moisés Moura, dá um parabéns ao Moisés Moura / Benhur, que consegue, né? 100% de aproveitamento. Ele
treinou a equipe por uma partida, venceu por 5-0 e mantém o Guarani na Série A do Campeonato Paulista. Claudinei Corsi. Então, sábado, nós nos vemos por aqui. Domingo, nós nos vemos por aqui às 16 horas, às 13 horas, né? No caso, às 15 horas. Palmeiras e Guarani, Guarani e Palmeiras, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tá muito bem, grande abraço para você, uma excelente semana para você, bom domingo, viu, Albert? Para todos nós, e até Corsi. No outro domingo. Até no outro domingo, até daqui 7 dias e vamos torcer. Muito obrigado, né, aos internautas que participam, mandam mensagem, viu, que passaram essas 10 rodadas até agora, né, 11 rodadas junto com a gente e aí, mais uma vez, contando mais uma história nos microfones dos canais Futebol Interior. Claudinei Corsi, amigos, até mais. Até mais, este Albert Cavalcante, que reportou aqui a vitória do Guarani 5-0 em cima da Inter de Limeira. A gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta com muito mais para você aqui no fim de jogo de Guarani 5, Inter de Limeira 0. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro! Roller. Quem conhece, adora! Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Muito bem, são 6 horas mais 21 minutos, 6h21. Fim de jogo aqui nos canais de Futebol Interior, repercutindo
a belíssima vitória do Guarani 5-0 em cima da Inter de Limeira. Vitória essa que, com o resultado também por 5-1 do Bragantino em cima do Ituano, o Guarani não tem mais chances de rebaixamento para a Série A2 do Campeonato Paulista para o ano que vem. Deixa eu lembrar você aqui, toda segunda-feira às 21 horas na Rede Conecta de televisão, assista o Conecta Esporte Futebol Interior, em sinal aberto nas cidades de Araras, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Jaguariúna, Mogi Guaçu e Descalvado. E também pelo YouTube, lá tem Guina Paiva, tem Ederaldo Poi, tem Arthur Eugênio, tem um monte de gente lá falando de futebol para você, tá certo? Portanto, Rede Conecta de televisão, assista no Conecta, o programa Conecta Esporte Futebol Interior. 6h22, agora sim vamos para as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. E as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior é com ele, Wagner Ferreira. Vamos começar então com o goleiro Tony, Wagner. Olha, friamente, se você tiver que dar uma nota pro Tony, teria que dar uma nota 10. Por quê? Não teve uma falha. As bolas que foram para ele fez defesa segura, não soltou nenhuma bola, não deu nenhum rebote. Agora, não foi tanto exigido, então não podemos dar uma nota máxima pro Tony. Então nós vamos dar uma nota 7 para o goleiro do Guarani. Foi muito bem hoje, tranquilo, a Inter não exigiu muito dele. Nota 7. Diogo Matheus. Diogo Matheus, era no primeiro tempo uma válvula de escape do Guarani, não soube aproveitar, porque o lado direito do Guarani estava muito forte no primeiro tempo, com o Bruno José e com o próprio Diogo Matheus. Mas ele um pouco inibido, não sei por que cargas d'água, praticamente não passou do meio de campo. No segundo tempo, também não melhorou muito. Eu vou deixar o Diogo Matheus na média, nota 5. Nota 5. O zagueiro, um dos zagueiros do Guarani, o Lucão, Wagner. Bem, rebatedor, né? Não permitiu nada ao ataque da Internacional, vai ficar com uma nota 7. Nota 7. O outro zagueiro, Luciano Castan. Também é um jogador que sai mais pro jogo, né? Ele como quarto zagueiro, deixa mais o Lucão mais plantado. E é a categoria ali, dá tranquilidade para a defesa. Vai ficar com a mesma nota, Ney. 7 pro Lucão, 7 pro Luciano Castan. E o Jamerson hoje que fez um gol, Wagner? Foi mal no primeiro tempo, não apareceu. Cresceu durante o próprio primeiro tempo. Mas no segundo tempo apareceu melhor. Inclusive fazendo um gol, coisa rara de um lateral fazer gol. Mas me parece que o chutão foi do Vilela. Não, esse aí foi o gol do Bruno José. Ele foi uma tabela, né? Do Neilton. Ele recebeu a devolução de uma tabela com o Neilton e chutou cruzado. Me lembrou muito um gol do Bidu, um ou dois gols que o Bidu fez, mas praticamente idêntico. Então o Jamerson cresceu no jogo, mas a ponto de ficar aí com uma nota 6, meia dúzia. E o Wenderson hoje, hein, Wagner? Não gostei muito do Wenderson, não. Aliás, eu acho que nem deve permanecer aí no Guarani, viu? Porque não foi contratado para, talvez para fazer uma sombra pro Vilela. Não gostei do Wenderson, não. Tá 5. E ele saiu aos 19 do segundo tempo, entrou o Leandro Vilela. Olha, com proveito, né? Com melhor aproveitamento, diga-se de passagem. Que o Vilela, se eu não estou enganado, até quero ver o replay, se aquela bola estourada pro Bruno José fazer o terceiro ou o quarto, hein? Foi o... Quarto gol. Não, foi o quinto, né? O quinto gol. É o quinto gol. Quinto gol. Então, um contra-ataque que o Vilela lançou do campo de defesa pro Bruno José. Eu acho que foi o Vilela. E, por curioso, vai ficar com uma nota superior àquele que estava jogando. Nota 6 pro Vilela. Richard Rios, Wagner Ferreira. Boa partida, né? Sempre voluntarioso. Já teve partidas melhores do Richard Rios. Eu não sei se esse problema não é problema, né? Mas essa negociação sendo anunciada aí com várias... Mexe com a cabeça dele, pode Wagner. mexer, aí já não se dedica tanto, né? Desvirtua um pouco. Mas de qualquer maneira é sempre um jogador brioso, talentoso, briga pela posse de bola. Vai ficar com uma nota 7. Nota 7 para o Richard Rios. E o Alvarinho, que entrou no lugar dele a 31 no segundo tempo, Wagner? Não teria tirado o Richard, né? Os treinadores vão ter que explicar por que a alteração. O Alvarinho entrou. Talvez eu colocasse o Alvarinho lá na direita, no lugar do Diogo Matheus. Se fosse com a intenção de dar uma reforçada na defesa. Talvez com o Richard Rios também tenha sido esse o mesmo objetivo. O Alvarinho, nota 4, Claudinei, pouco aproveitosa
de pouco proveito essa alteração feita no time do Guarani. E o Giovanni Augusto hoje, Wagner? Discreto, mas eu acho que ele iria até mais longe no jogo do que foi, porque realmente saiu por contusão, pegaram ele na tornozelo, ficou uma bola, nós discutimos aqui, talvez um lance para expulsão, sem dúvida, por trás. E no entanto ficou no cartão amarelo para o jogador da Internacional. E o Giovanni barato demais. Tentou até voltar, mas não conseguiu, né? Teve que sair. Depois a TV mostrou ele fazendo aquela proteção com gelo, tratamento com gelo e uma bola no tornozelo ali realmente muito grande. Nota 6 para o Giovanni. E entrou no lugar dele, justamente por causa da contusão, o Isaac. Gostei do Isaac. A 8 do segundo tempo. Jogando ali pelo lado esquerdo. Já havia entrado o Rafael para jogar pela esquerda. E o Isaac entrou justamente no meio ali, entre um centroavante e um ponto esquerdo, no caso seria o Rafael que estava jogando aberto. Então o Isaac entrou justamente naquele meio ali. E gostei do Isaac nesse posicionamento. Nota 7. E o Bruninho, hein, Wagner Ferreira? Bruninho, nota 6 para ele. Fez um belo gol, mas não teve assim participação assim na maioria das jogadas do Guarani. Bruninho, discreto, nota 6. Rafael entrou no lugar dele a 19 do segundo tempo. Sempre a gente aplaude esse tipo de atitude, né? Dá valor à prata da casa. E ele foi colocado no jogo, com que minuto do jogo aqui, Ney? Vamos ver aqui. Rafael, 19, teve bastante tempo para mostrar serviço, mas ele tinha a marcação de um cara muito grande ali, ele não teve muito espaço para mostrar o futebol. A gente louva até, inclusive, né? Pela coragem de colocar um jogador no jogo desse, no lugar do Bruninho, né? Um jogador mais tarimbado. Mas não gostei do Rafael. As bolas que foram pra ele também, bola estourada, perto da linha tudo de fundo. Tudo estranho, né, Wagner? Então, teve 2 passes lá pra ele que, pelo amor de Deus, vai exigir muito, né, do garoto também. Mas vai ficar com uma nota 4 pela participação. E o Bruno José, Wagner Ferreira? Mas é um capítulo à parte, né? Escolhido aí pela maioria como melhor do jogo, pela TV, e por nós aqui também. Nota 8 pro Bruno José. Participou... autor intelectual do primeiro gol. Foi ao fundo, fez o cruzamento, o Gêmerson fez a parede e o Richard fez o gol. Uma jogada quase que igual, idêntica, só que aí ele fez o cruzamento e o Gêmerson resolveu dominar e não aconteceu nada. Depois, outras participações. Segundo tempo, então, quando a Inter se lançou para o ataque, ele ficou muito à vontade no contra-ataque para jogar. Olha, eu gostei muito do Bruno José. Em ascensão dentro do time do Guarani. Nota 8 para ele. Nota 8 para o Bruno José. E o Gênison, Wagner? Então. Lembrando que ele deu 2 assistências para 2 gols do Guarani. Temos que dar relevo a essa situação, né? Muito. No primeiro ele parou no lance, fez o corta-luz. É muito fácil agora ver 5-0, mas a goleada começou por algum lugar, né? Começou justamente a participação dele, né? Para o Richard Rios fazer o gol. Aquela casquinha de cabeça que ele deu, né? Ele matou 2 zagueiros da Internacional. Aí o Bruninho apareceu na cara do gol para fazer um belo gol. O Gênesis teve participação nesses lances. Mais algum, Lucas? Não. Ao menos que eu não tenha notado. Mas mais uma vez eu volto a lembrar que você vê uma goleada de 5-0, é uma goleada, mas ela começou por algum lugar. O Gênison, a gente tem que entender o seguinte, ele não é um jogador para conduzir a bola, é um jogador para finalizar, para definir, encerrar, seja no jogada. Cabeceio, seja numa finalização de dentro da área. Se ele precisar sair da área para, por exemplo, proteger uma bola, conduzir, esquece. Não tem. Nota 5 pro Gênison, vai ficar na média. Só isso, Wagner? Eu dou a chance de você rever a nota dele, Wagner. Se eu fizer isso, Ney, quem 5,5. Quem assistiu a partida vai falar, assistir outro jogo. É 5. 5. Ney, passa de ano, pô. 5,5. 5,5, pode ser? 5,5? Eu entendo que a nota mínima dele hoje seria 7. A mínima. 2 assistências para os 2-0 no primeiro tempo. A mesma nota do Richard que fez o gol? Terceiro gol. Terceiro o terceiro gol do Guarani. O segundo. Não, o terceiro gol do Guarani saiu a 38 do segundo tempo. Sim. E os 2 gols que ele participou saíram a 10 e a 46 do primeiro tempo. Exatamente. Quer rever a nota, Wagner? Não, mantém o 5 mesmo. Depois nós vamos fazer o cara a cara, tá bom? Vou fazer o cara a cara de nota, eu e você. Tá faltando gente aí, Ney? Tá faltando gente. Neilton. Neilton, que entrou no lugar do Gênesis, que não deveria ter saído. Pois é, Neilton, né, muita calma
Saiu o pênalti, já botou a bola debaixo do braço, falou, é minha e tal, foi bateu com tranquilidade, com categoria no canto. O goleiro foi pra bola até, mas muito na bochecha da rede, sem chance de defesa. Gostei do Neilton, aliás, deveria ter sido melhor aproveitado desde o tempo do Mozart, né, que deu uma geladeira nele, não sei por que cargas d'água. Nota meia dúzia para o Neilton. Meia dúzia, Neilton. Agora o técnico do Guarani, vamos com o Moisés Moura, né, Wagner? A dupla, né? Mas é o Moisés que ficou ali, né? Ele que pôs o chamego lá como treinador. Nota 8, né? Uma goleada dessa de 5-0, com as mexidas que fez, o time não sofreu nenhuma solução. Periga continuar com o técnico do Guarani, Wagner? Eu acho que não. Principalmente pelo que ele apresentou na Copa São Paulo, não gostei do trabalho dele, não. Pode até surpreender. Mas vai ver que ele não queria Copa São Paulo, ele queria o titular, né, Wagner? Se tivesse muito satisfeito, né? Ele falou, deixa eu pegar uma chance do titular que vocês vão ver. Olha, aí... é um resultado que não pode ser analisado. E ele é português, né, Wagner? O português tá fazendo sucesso, né? Quando se fala que é português, os olhos crescem, né? É Bragantino, é Flamengo, Palmeiras, Corinthians ano passado, né? Vou dar uma nota 8 pro Moisés, que foi coadjuvado pelo Benur. E o jogo, Wagner Ferreira, gostou do jogo? 5 gols, quem é que não vai gostar, né? Nota 8 pro jogo. O comentarista fala, 5 gols, que jogo maravilhoso, que beleza, jogaço. Aí o cara fala, bom, vai dar 10, né? Nota 8. Eu não sei o que precisa pra dar 10, mas sei lá. Perfeito, né? Bom, perfeito ninguém é. Não sei. 5-0 para um time, 2 gols no primeiro tempo, 3 no segundo, nota 8? Sei, talvez um 10-10, né? Não sei lá. Não precisa justificar, mas num jogo de 5 gols, nem sempre precisa ter sido um grande jogo. Certo? Agora, pelos gols, sim, pelos gols bem movimentados. Agora foi um jogo que foi em ritmo lento, não foi bem... Papo de comentarista mesmo, não tem jeito. Rafael Claus e sua turma, Wagner. Muito boa arbitragem, hein? O Rafael Claus foi uma indicação perfeita da federação para um jogo importante. Levou o jogo como quis. Nem se intimidou com um chaveco na orelha e tal, pedindo cartão amarelo ou vermelho para esse ou por aquele. Muito boa arbitragem do Rafael, coadjuvado ali pelo Danilo Ricardo e pelo Rafael Tadeu. E pela quarta árbitra também, que o Claudinei gostou muito. De todos, né? A quarta árbitra foi a melhor, sem dúvida nenhuma. Mas a gente fala no nome do Rafael. Qual foi a nota da arbitragem? Nota 8. Muito bem, Wagner Ferreira. Tá aí então o Guarani, sem chance, sem risco de rebaixamento. Vai pegar o Palmeiras no próximo domingo. Nós sabemos como é que o Palmeiras vem aí também. Se time titular, se time misto. A gente discutiu isso, mas o Palmeiras vai querer toda a numeração a seu favor, né? Vai querer ganhar, né? E o jogo no Brinco de Ouro, às 4 da tarde no domingo. Torcida única. Torcida única, exatamente. E interessante que no começo do Campeonato Paulista, né, a gente olhava os grupos aqui, Guarani no grupo B. São Paulo, Guarani, Mirassol e Água Santa. A gente apostava no Água Santa como, né, o quarto do grupo. Exato. O Guarani em segundo com o São Paulo e o Mirassol em terceiro. Olha só o que aconteceu. O Água Santa surpreende, vai fazer as quartas com o São Paulo. Exatamente. Mirassol ficou no meio do caminho. Aliás, o Guarani vai beliscar que pontuação agora? Agora o Guarani... Pode chegar a 16. O Mirassol tá com 12. O Guarani chega até 16 pontos. Então, talvez o Mirassol faz algum, senão ele termina em terceiro. O Mirassol ainda vai jogar na rodada. É estranho, né? É estranho que a gente esteja comentando isso em função da expectativa que se criou na elaboração no início, dos grupos. né? Exatamente. Vamos lá. Confirmando aí, rapidamente aqui, Claudinei Cortes, o Mirassol enfrenta o Santo André na próxima segunda-feira. Jogo no Bruno José Daniel a partir das 20 horas. O Mirassol pode chegar a... E tem gol, hein? Tem gol do São Bernardo contra o São Paulo. Lá no Morumbi, o São Bernardo abre a contagem com Rodrigo Souza. Rodrigo Souza, que fez gol contra o Guarani. Abre a contagem contra o São Paulo no Morumbi. 3 minutos e meio da primeira etapa. São Bernardo 1, São Paulo 0. O Mirassol tá com quantos pontos? Nesse momento, o Mirassol tem 12 pontos ganhos. Pode chegar a 15, 18. 18 pontos. Bom.
Vamos aguardar. Mais alguma coisa, Wagner? Que campanha esse do São Bernardo, né? Inclusive, o Corinthians já quer beliscar o Barleta. O Barleta parece que já vai sair depois do Paulistão, né? Que é um dos destaques. Matheus Regis também, muito bom jogador. Alex Reinaldo fazendo um ótimo Paulistão. E esse que fez o gol contra o São Paulo aí, o Rodrigo Souza, excelente jogador também. Um ótimo volante. Muito bem, Claudinei. Então, até domingo. Bom final de semana a todos, né? E estaremos juntos na próxima jornada, se Deus quiser. Grande abraço a todos nós aqui, quem nos acompanhou aqui pelos canais Futebol Interior. Muito bem, este Wagner Ferreira, então, com as notas do jogo aqui no nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Agora 6 horas mais 36 minutos, 6h36. Neste fim de jogo nós vamos então conferir para a Prone Alimentos em 30 segundos a ficha técnica de Guarani 5, Inter de Limeira 0. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Num show de bola do Guarani pra cima da Inter de Limeira, né? A equipe treinada pelo Moisés Moura foi a campo com Tony, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castan e Jamerson, Wenderson, depois Leandro Vilela, Richard Rios, depois Alvarinho e Giovanni Augusto, depois Isaac, Bruno José, Bruninho, depois Rafael Casabranca e Gênison, depois o Neilton. Ainda no banco de reservas, o técnico Moisés Moura tinha o Vinícius, o Alan Santos, o Titi, o Limo, o Felipe e o Nicolas Careca. E o time do Pintado, hein? Conheceu a sua 4ª derrota seguida na competição e foi a campo com o Léo Vieira, Léo Duarte, Leandro Silva, João Paulo, depois Carlinhos e Zé Mário, Fernando Canezin, depois Iago Teles, William Corrêa, depois Jonatas, Matheus Oliveira, Djalma, depois Jean Martim, Bill e Eliandro, depois Menezes. Ainda no banco de reservas, o Pintado tinha o Alan Gobete, o Krigor, o Claudinei, o Caio, o Rael e o Wellington. Gols do jogo. Primeiro marcado aos 10 da primeira etapa com ele, Richard Rios. O segundo saiu no primeiro tempo ainda, no finalzinho, na última bola com o Bruninho. Na segunda etapa, mais 3 gols do Bugrão. Aos 33 minutos da segunda etapa, aos 33 da segunda etapa, o Neilton fez 3-0 batendo pênalti. E aí 2 gols nos acréscimos, né? O quarto do Jamerson, após uma linda tabela com o Neilton. E o quinto marcado pelo Bruno José, logo depois do 4º gol. Partida que foi arbitrada pelo senhor Rafael Klaus, auxiliados aí pelo Danilo Ricardo Simão Maniz e pelo Rafael Tadeu Alves de Souza. Quarta árbitra Mariana Nani Batalha e o VAR a cargo do senhor Rodrigo Guarizo Ferreira. Para um público de 880 pagantes lá no estádio Walter Ribeiro em Sorocaba, e uma renda de R$ 20.540. 11ª rodada Campeonato Paulista 2023. A bola rolou a partir das 16 horas neste dia 25 de fevereiro, sábado de 2023. A ficha técnica completa de Guarani 1, 2, 3, 4, 5. Inter de Limeira 0, Claudinei Corsi. Legal, um grande abraço para você, Lucas de Souza. Amanhã você narra pela Federação Paulista de Futebol, é isso, Lucas? É, rapaz, cá estou eu novamente lá no Ítalo Mário Limonge, lá em Indaiatuba, na transmissão de Primavera e Linense, né? Futebol Interior. Que horas esse jogo? A partir das 15 horas, lá em Indaiatuba, estarei lá e conto com a sua audiência aí, a audiência da galera aqui dos canais Futebol Interior também, viu, Ney? Legal, um bom trabalho para você amanhã, ótimo domingo e até segunda para você. Até segunda-feira, mais uma vez aqui. Isso, YouTube Paulistão, Futebol Paulista. Exatamente, YouTube Futebol Paulista. Então, Ney, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de empunhar esse microfone e vestir essa camisa tão importante aqui dos canais Futebol Interior. Um ano de muito, se Deus quiser. Fique com Deus e até a próxima. Fui! Legal, este Lucas de Souza transmitiu aqui Guarani 5, Inter de Limeira 0. Lembrando que daqui a pouquinho, às 19h30, tem Novo Horizontino Noroeste, Série A2, com a Rádio Amizade FM de Novo Horizonte. Amanhã, às 4 da tarde, tem Operário Curitiba na transmissão da Esportes Malaguenha e Palmeiras e Ferroviária às 18h30, amanhã, domingão, com a Rádio Cultura de Araraquara. Muita bola rolando para você no final de semana dos canais Futebol Interior. Agora, em Campinas,
18 horas mais 43 minutos. Falamos aqui para Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirantes. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridger, comunicação integrada. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você acompanhou aqui. Guarani 5, Inter de Limeira 0. Guarani agora sem riscos de rebaixamento para a Série A2 do ano que vem. Quem deu o recado aqui foi Lucas de Souza. Comentários de Wagner Ferreira. Reportagem de Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo a presença de Felipe Marques. A coordenação de esportes por aqui de Carlos Corsato. A direção executiva de Elcio Paiola. E a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior e também dos nossos parceiros e patrocinadores, eu, Claudinei Corsi, agradeço muito o carinho da sua audiência e a gente se encontra por aí pelos caminhos da bola. Tchau! Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.